O que acontece no mundo da bola, o futebol no interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Rádio Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 20 horas mais 30 minutos. Lucas de Souza. Ah, futebol, meu vício, meu sofrício. A você ligado, conectado nos canais Futebol Interior. A você sintonizado na Rádio Valinhos 87.9. Seja mais do que bem-vindo a mais uma super jornada esportiva com a melhor equipe de transmissão do rádio do interior brasileiro. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. A equipe da Rádio Futebol Interior. Daqui a pouquinho, a partir das 21h30, todas as emoções de Guarani e São Bernardo. A estreia do Bugrão no Brinco de Ouro da Princesa em 2024. O primeiro jogo do Guarani Futebol Clube diante do seu torcedor. O Bugrão que estreou bem, apesar da derrota para o Corinthians pelo placar de 1-0. Guarani jogou muita bola, merecia uma melhor sorte. Mas como futebol é bola na rede, o Romero meteu um voleio, foi lá, fez 1-0 para o Corinthians. Mas o que o Guarani apresentou neste primeiro jogo deixou o torcedor do Guarani animado. Guarani que vem com novidades, possível troca na lateral direita. Daqui a pouquinho o Albert fala mais sobre este detalhe. Jornada esportiva Canais Futebol Interior, sempre no oferecimento de Café Canecão. O café no seu melhor momento, concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, delivery 997883821 ou 3242-3125. Chamou, pediu, chegou. Apoie o Futebol Interior, coloque a sua marca em destaque aqui na Rádio FI. Entre em contato conosco pelo departamento comercial. Tá na tela para você o telefone 19 98989-3526. 98989-3526. Chama no zap, faça um ótimo negócio. Canais Futebol Interior, na direção executiva dele, o pequeno grande homem Elcio Painhola. Direção geral de doutor Arthur Eugênio Matias. Mesa de áudio e vídeo dele, hein? Felipe Samurai Marques. A galera lá na Rádio Valinhos. Alô, Valinhos! Em 87.9. A equipe técnica mais técnica do Brasil. O diretor de programação é ele, é Ismael Neto. Grande Ismael. Presidente é o Wagner Faneco. E a equipe técnica de Maila Siqueira e Gustavo Baldezin. Valinhos FM 87.9. 87.9, a rádio da nossa gente, que ouve a gente, você ouvindo, ligado, conectado conosco aqui nos canais Futebol Interior, parceria de sucesso. Amanhã tem a equipe da Ponte aqui nos canais Futebol Interior, e claro, você vai acompanhar também na parceria da Rádio FI, juntamente com a Rádio Valinhos FM 87.9.
Devidamente apresentado, vamos para os destaques. Primeiros e principais destaques do confronto do Bugrão. O primeiro jogo do Guarani no Brinco de Ouro da Princesa em 2024. Felipe Marques sobe o hino no rock do Guarani. Em todo o campo que eu fui, a bandeira do verde e branco. De arrepiar essa trilha do Guarani. E quem traz os primeiros e principais destaques do Bugrão para esta super jornada é ele, que é comentarista, que é repórter, que é um pouco de cada coisa. Fala pra mim quem que é ele, Felipe Marques. Albert Cavalcante. Tá aqui no pique do moleque doido do meu lado. Boa noite, Albert Cavalcante. As informações do Guarani pro confronto de logo mais. Opa, legal. Boa noite, Lucas de Souza, a nosso DJ Felipe Marques e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87,9. Mandar um abraço pra galera lá. Estamos juntos e misturados. Pois é, Lucas de Souza, o Guarani até que lutou, mas não conseguiu trazer ali pelo menos um empate, né? Contra o Corinthians na Arena, Neoquímica Arena. Porém, entretanto, o Guarani vai fazer a sua estreia no Campeonato Paulista em casa contra o nada mais nada menos São Bernardo. Mas só um dado para os supersticiosos: o Guarani nunca venceu o São Bernardo. Você sabia dessa, Lucas Souza? Sabia. Nunca venceu o Pior São que eu Bernardo. sabia. E o pior de tudo que a última partida foi pelo Melhor campeonato. não lembrar. Mas temos que lembrar, fazer o quê? Fazer o quê, né? O Guarani tomou aqueles 5-1. Uma sabugada de 5. 5-1, né? Tomou 5-1 no estádio Brinco de Ouro da O Princesa, que o né? Christian Barleta jogou aquele Barleta jogo é jogou sacanagem. muito, o Tony acabou falhando. Bom, foi uma noite pra se esquecer, né? E ali, só lembrando ali que o Mozart Santos ali já tava, né, cavando ali, né? Tava cavando já a sua saída do Guarani. Mas hoje, né, agora viramos a página 2024, o Guarani também vem de 9 jogos sem vitória. Guarani depois, né, Não 30ª vence rodada. desde a Série B. Exatamente, vai fazer 3 meses que o Guarani não vence. E agora, né, todas as fichas, né, as apostas agora, nessa nova formação do Guarani, né, nominalmente, né. E só lembrando que o Diogo Matheus, ele sentiu a lesão, hein. Ele sentiu a lesão. Provavelmente depois iremos esperar, né? Vamos esperar aí o que o departamento médico irá dizer. Mas durante a semana, esses dias, né? Porque agora aí é um jogo grudado no outro, né? O Diogo Matheus não teria chances de estar entre os titulares. Assim, né? O Heitor que é ex-internacional, jogou né? Ele está apto, né? Ele está inscrito, ele está apto para estar no lugar do Diogo Matheus. E no meio-campo, Lucas de Souza e amigos, vamos aguardar porque, pai, eu vi o Chay. Né? E o Chay, ele está relacionado para a partida. Agora vamos ver se ele estará entre os 11, né? Se estará no lugar do Wenderson, por exemplo, né? Ou se ele estará no banco de reservas. Então vamos esperar aí que o técnico Humberto Loser vem trazer para o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. E lembrando que o Regis, tá? O Regis ainda não foi inscrito. Depois aí da entrevista coletiva, né, do técnico Humberto Loser, né, após a partida contra o Corinthians, ele, né, contando sobre o entreveiro, sobre a ótica dele, né? Porque a história existe 3 lados, né? Nós temos o lado do comandante, o Regis não se pronunciou, pra mim fez muito bem não se pronunciar, né? E depois Juliano Camargo, né? Durante esses dias apareceu nas rádios de Campinas contando o fato, dizendo que não houve uma discussão para ter algum tipo de punição, mas sim uma cobrança, né? Entre jogador, treinador e jogador para o melhor do clube. Porém, entretanto, vamos aguardar os próximos capítulos, porque o Iago Teles, né, o Guarani, na sua lista de 26 jogadores, ele acabou ali colocando no meio o Iago Teles. Então temos uma vaga só sobrando. Agora vamos aguardar. Seria, né, do Regis, mas será que é do Regis? Será que se o Regis for inscrito e acabar acontecendo como foi com o Lucas Veríssimo, ele sair fora, você perde essa vaga? Então, vamos aguardar os próximos capítulos, Lucas Souza. Perfeitamente, tá aí o destaque inicial de Albert Cavalcante. Eu convido você a deixar seu like, deixar seu comentário no YouTube, no Facebook. Eu tô lendo a sua mensagem aqui no YouTube. Facebook é o meu. Albert vai lá no Facebook ler a sua mensagem neste começo de transmissão. Vamos fazer o seguinte, rápida pausa, 2 minutos depois, não, Albert? Vamos fazer o seguinte,
O repórter me cutucou aqui, então já que nós destacamos o Guarani, tem um destaque também do São Bernardo, então vamos ouvir o destaque do Tigre do ABC, vai lá, Albert. Ai, tinha esquecido, né? Falei demais, né? Mas tudo bem, né? De olho na terceira classificação consecutiva às quartas de final do Campeonato Paulista, o São Bernardo tenta dar sequência ao início positivo na atual audição. Após vencer o Ituano por 2-0, que está empatando com o Corinthians agora, nesse momento, né? Em casa. E pode fechar, né, a primeira rodada na segunda posição do grupo D. Com 3 pontos. Atrás do São Paulo pelo número de gols marcados, 3-2. Dono da segunda melhor campanha na fase de classificação em 2023, o Bernô aposta nas campanhas recentes no estadual para pagar a frustração de não ter conseguido acesso na Série C do ano passado. Tá aí o destaque do Tigre do ABC. Vamos fazer o seguinte: após o intervalo, a confirmação do Guarani, se vem com o Heitor, se vem com o Chay, fica aí. 2 minutinhos de pausa, a gente já volta também com a doutora Arthur Eugênio Matias, que hoje vai falar muito sobre um personagem do Guarani que também tem relação com o São Bernardo do Campo. Fica aí, não se mexa da cadeira, a gente volta já. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Lucas de Souza. Meu instrumento é a voz, minha alegria na rato, aqui nos canais Futebol Interior e na Rádio Valinhos 87.9, disposto a botar pra quebrar. Vem comigo, família, vem comigo, nação bugrina. Definido e escalado o Guarani Futebol Clube com novidades, Albert Cavalcanti. O Guarani do técnico Humberto Louser vem definido e escalado assim com duas mudanças. Uma esperávamos e a outra também, mas eu não achei que ia ser assim já de cara, né, Lucas de Souza? Poderia acontecer durante o intervalo, né? Durante, né, o intervalo, né, ou até mais pra frente, né, porque o jogador, né, a primeira impressão, né, quando ele chegou, né, eles ficaram treinando, né, a delegação do Guarani que foi pra São Paulo, os outros jogadores que ali estavam entrando em forma física, etc, e o Chay estava entre eles, né? Mas vamos lá, né? O Guarani, para daqui a pouco, hein? Definido, escalado assim para os canais Futebol Interior e também para a Rádio Valinhos FM 87,9. Douglas Borges, Heitor, no lugar do Diogo Matheus, que acabou sentindo na partida contra o Corinthians. Heitor liberado, né? Heitor liberado, inscrito, está apto para a partida. Léo Santos, Ryan e Mike, ao meio campo do Bugrão. Matheus Bueno, Camacho já chegou, colocou a abraçadeira de capitão, hein? E falou, é minha. É minha, Camacho, capitão e ele. Desculpa, pai.
Eu vi o Chay. Ele é parecido com o Henry, mas acho que ele joga mais. Chay, camisa número 10, é o meio campista, ele faz sua estreia com a camisa do Bugrão. Os homens de frente do Guarani é o João Vitor, o Reinaldo, que continua, né? O Reinaldo que deu um drible no jogador do Corinthians ali, né? Entre as pernas. Uma né? caneta no Félix Torres. Félix Torres, isso mesmo. É bem-vindo ao Brasil, Félix Torres. Pena que a bola acabou, ele perdeu uma chance e o Guarani acabou não conseguindo empate. E o Derek, então o repeteco do Guarani no pique do rádio. Perfeito. Douglas Borges, Heitor, Léo Santos, Ryan, Mike, Matheus Bueno, Camacho, Chay, João Vitor, Reinaldo e Derek. Albert Cavalcante, antes da gente passar pro Dr. Arthur, direto e reto, o que você achou dessa escalação? Pra mim, perfeito, Humberto Lousa. Pra mim, sensacional. Sensacional. Né, nós temos, o Guarani jogou, né, na última partida sem um meia de ofício. O Matheus Bueno. Volantes, né? Exatamente. O Matheus Bueno, ele no começo da carreira, sim, ele era meia, porém, entretanto, ele, nossa, que chute do jogador lituano ali, meu Ituano Deus. teve uma boa chance, exatamente, quase caiu em Valinhos esse chute. E o Guarani acabou sem jogando com esse meia de ofício. Então houve ali, né, a alternância, né, o Matheus Bueno, o Wenderson, etc. Mas um time, né, sem um meio campista, né, o cérebro pensante fica meio difícil, né. E acho que faltou isso no Guarani contra o Corinthians, né? Por mais que tenha mais volume, acho que faltou ali o camisa 10. E agora nós temos, né? E ainda fica, né, a observação que ele fica com a 10 e o Regis está com a 78. Perfeito, ele né? mantém a numeração dele da temporada passada. Exatamente. Né? Eu achei, né? Que o Chay ia ficar com a 78 e o Regis com a 10. Perfeito. Mas, né, número não diz nada. Muito bem, lá diretamente do estádio Brinco de Ouro da Princesa, ele, Eduardo Toletino, com as informações do Guarani diretamente do Brinco de Ouro. Boa noite pra você, Dudu. Uma ótima jornada, seja bem-vindo aqui à equipe verde e branca dos canais Futebol Interior. Tava com saudade de você, viu, rapaz? Traz o seu destaque inicial do Brinco de Ouro da Princesa, Dudu. Boa noite. Boa noite, Lucão. Boa noite a todos ligados nos canais Futebol Interior e agora também a Rádio Valinhos FM. Muito bom estar de volta, né? A temporada começando, sempre aquele clima de recomeço, principalmente depois de um final tão trágico e decepcionante como foi em 2023. Mas a gente sempre acredita, né, que o melhor está por vir. A galera ainda vai chegando aqui no Brinco de Ouro, a galera chegando na Vitalícia, a maior parte do público vai se concentrando ali no tobogã inferior, né? Acredito que daqui a pouquinho a galera começa a chegar no tobogã superior, onde geralmente, né, a turma prefere, né, onde tem mais a galera que canta. Enfim, clima de temporada começando, tudo muito certo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, viu, Lucão? Ô Edu, aproveitando, né, a escalação do Guarani com o Chay no meio campo e com o Heitor na lateral direita. O que você acha? É isso mesmo? O Humberto Louser acerta em colocar as duas peças que estreiam hoje com a camisa do Guarani? Então, Lucão, é o que eu tava vendo a torcida reclamar, né, nas redes sociais. Será que ele vai com 3 volantes de novo, né, para cima do São Bernardo, jogando em casa, precisando da vitória? Eu acho que acerta sim. Precisamos só ver como é que chega o Chay, né? Se vai ser o Chay do Ceará ou se vai ser o Chay do Botafogo, que foi campeão da Série B. Na lateral direita, Lucão, mudança natural, né? O Diogo Matheus sentiu a região posterior da coxa direita, precisou ser substituído na estreia. Hoje vai jogar o Heitor, já inscrito no Campeonato Paulista. E olha só, o Diogo Matheus foi um dos jogadores que mais vestiu a camisa do Guarani na Série B. Foram 35 partidas do Diogo Matheus, o capitão, no Campeonato Brasileiro de 2023. Uma figura carimbada da torcida bugrina. E hoje temos a opção do Heitor na lateral. Acho que pode sim contribuir de uma maneira diferente, né, do que o Diogo faz, um papel diferente, talvez com mais liberdade para chegar no fundo. E quem sabe acionar o nosso Derek lá dentro da grande área, Lucão. Perfeito, tá aí Eduardo Toletino. Dudu, viu qualquer movimentação aí, chama a gente coloca você no ar, diretamente lá do Brinco de Ouro da Princesa, o Eduardo Toletino. Ele que também vai pegar a palavra do Humberto Louser ao final da jornada. Vamos fazer o seguinte, doutor Arthur Eugênio Matias vem aí para trazer informações dele, Barnabé, jogador que também tem passagens aí por Campinas e São Bernardo, jogador relacionado aí às duas cidades que se enfrentam logo mais às 21h30. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Eu vou fazer hoje uma entrevista interessante
um jogador que marcou época em várias equipes do futebol paulista, principalmente no Guarani, onde a torcida bugrina lembra bem deste ponta-direita, Barnabé, um ponta-direita que deu muitas alegrias à torcida bugrina. Barnabé Ferreira, um ótimo ponta-direita. Agora, com vocês, o Barnabé. Barnabé, começando esta entrevista, explica para todos que estão nos acompanhando como foi o início da sua carreira. Eu comecei no Nacional, aqui na capital. Comecei em 1960. Você é do Piauí, né, Barnabé? Como é que você chegou a São Paulo? Sou do Piauí. Você chegou no estado de São Paulo quando, Barnabé? Eu cheguei novinho, eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. E do Nacional você já foi para o Guarani? No Nacional eu disputei a primeira divisão, depois fui emprestado para o São Bento de Sorocaba e voltei do São Bento, ingressei de novo no Nacional porque eles precisavam de mim para disputar a primeira divisão e voltei para o Nacional, fomos vice-campeão em 1969. Depois nós fomos fazer um jogo treino lá no Guarani e graças a Deus me saí muito bem ali e fui contratado, né? Contratado por um empréstimo de 3 meses e nesses 3 meses aí eu me destaquei bem, graças a Deus, e houve assim a contratação definitiva, né? Quando você chegou ao Guarani, quem que era o treinador? Zé Duarte. Você participou do primeiro jogo oficial do Guarani num campeonato brasileiro. Em Manaus, Guarani 1, Nacional 1. O Guarani naquele jogo atuou com Tobias, Wilson Campos, Amaral, Moacir e Bezerra, Flamarion e Alfredo, Barnabé, Lola, Washington e Mingo. Que recordação você tem deste bom time do Guarani, Barnabé? Essa foi a melhor escalação do Guarani, né? O time mais completo, mais correto, né? O time que deu muito fruto foi esse time mesmo que você passou essa escalação aí. Um time bom, que a gente traz muitas lembranças boas, né? Alegria pro nosso coração. Muito bom. Do Guarani, você ficou até que ano? Como é que foi sua passagem por Campinas? Fiquei no Guarani até 74, né? De 70 a 74. E depois você foi negociado com que equipe? Depois eu joguei em vários times do interior, né? Depois foi Paulista, eu tive uma passagem pelo Santos, que eles queriam me contratar definitivamente, mas não deu certo porque na época eu era muito novo, né? E eu não entendia muito das coisas, né? Muito simples, muito humilde. E não deu certo. O nosso amigo, que era técnico, Formiga, queria me levar para lá pro Santos de todo jeito, né? Mas não deu certo, porque eu tinha um amigo aqui em Osasco, que nós jogávamos num time de Várzea, o nome dele era Ettore Marchetti, e esse homem me ajudou muito no futebol, né? E ele foi pro Nacional e ele me pediu pra mim estar indo lá, porque o Santos falou pra mim vir pra minha casa e não sair de casa, que eles vinham me buscar aí no Nacional. Mas eu fui ali pra dar um apoio pra esse rapaz, esse treinador, e quando eu cheguei lá tem um monte de repórter lá e já fizeram uma reportagem ali. Eles não aceitaram a minha ida para o Santos e fizeram um contrato bom pra mim. Um contrato muito bom naquele tempo, né? Já na volta pro Nacional? Na volta pro Nacional. E depois você jogou mais em quais clubes, Barnabé? Eu joguei do Nacional, eu joguei no Guarani, São Bento de Sorocaba. Primeiro foi pro São Bento, né? Emprestado. Joguei São Bento, Guarani, Paulista de Jundiaí, Noroeste de Bauru. Joguei em outros clubes, São Bernardo. Você jogou no Aliança de São Bernardo? No Aliança. Joguei num time lá em São Carlos. Estrela de São Carlos? São Carlos, joguei em São Carlos. Você jogou até que ano, Barnabé? Eu joguei, acho que até 70.
77, mais ou menos, 77. Você é de 49 e você parou cedo, com apenas 28 anos. Parecido, por causa de enfermidade, problemas de enfermidade, entendeu? Tá Não foi certo. nem por mim, porque eu quis parar, mas foi por causa de enfermidade. Eu tive uma depressão muito forte, entende? E eu não consegui mais retornar, né? Eu voltava, a depressão tinha uma decaída e eu não consegui voltar mais. Qual foi seu último time, Barnabé? Meu último time, eu acredito que foi no Paulista de Jundiaí. Qual era teu estilo de jogo? Você era um ponta-direita que fechava pro meio, que ia pro ataque? Como é que era seu estilo de jogo? Eu ia bastante no fundo, né? Antigamente os pontas iam muito no fundo, né? Eu jogava de ponta, mas eu entrava pelo meio também, mas eu sempre ia pro fundo do campo, né? Os laterais sofriam, viu? Porque eu ia no fundo mesmo, né? Modéstia à parte, mas eu ia no fundo mesmo, né? O meu futebol mesmo. Futebol, antigamente, os pontas iam no fundo, né? Hoje em dia tá difícil, né? Os pontas entram pro meio, são falsos pontas, mas antigamente nós tínhamos pontas certo, né? Fixo na posição. E eu era um ponta que ia no fundo. Nós podemos dizer que seu melhor momento no futebol, todos esses times que você atuou, foi neste Guarani, de Tobias Wilson, Amaral, Alberto e Bezerra, Flamarion e Alfredo, Barnabé, o Washington Cleito e Mingo, técnico Zé Duarte. Podemos dizer que este foi seu melhor momento no futebol, Barnabé? Foi exatamente esse, foi o melhor momento, né? Aí só colocaria o Lula, né? O Lula veio na sequência para o Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. O que você fez depois que parou de atuar, Barnabé? Depois eu aposentei, né? Devido às enfermidades, problemas, né? Problemas cardíacos. Mas graças a Deus, eu tive um encontro assim verdadeiro com Deus, me converti, né? Hoje eu sou pastor da Assembleia de Deus em missão e graças a Deus estou muito bem, graças a Deus. Para finalizar, Barnabé, dos treinadores que atuaram com você, você trabalhou com grandes treinadores, principalmente no início dos anos 70, onde treinadores expressivos atuavam no interior de São Paulo. Qual o treinador mais marcante da sua carreira? O treinador mais marcante, na verdade mesmo, foi o Zé Duarte, né? Porque eu tive com ele há algum tempo, mas eu tive outros treinadores bons, né? O caso Vicente Arenari, que era do Palmeiras, né? É um baiano que veio da Bahia. Não sei se você se recorda dele. Recordo bem do Vicente Arenari, dirigindo o próprio Palmeiras, equipes do Mato Grosso, ele que jogou no Palmeiras e no Bahia. Exatamente, Vicente Arenari. O Vaio Mota também teve um tempo lá no Noroeste conosco, né? Tive alguns treinadores que eu guardo assim, lembranças, recordações, que aprendi um pouco com eles, né? Você torce para algum time em especial, Barnabé? O time especial que eu torço mesmo, na verdade, é o Guarani. Eu não podia ser assim. Eu seria ingrato se eu não falasse isso para você, né? Porque Guarani eu aprendi muito, né? Fiz muitas amizades ali, né? Eles me acolheram no momento mais difícil da minha vida, né? Leonel Martins de Oliveira era o presidente na época. Eles fizeram muita coisa boa para me reorganizar na minha vida material e me ajudaram muito, né? Enfim, eles me ajudaram muito e eu sou muito grato ao Guarani de Campinas. Barnabé nasceu no Piauí, no interior do Piauí, no dia 23 de setembro de 1949. Barnabé, uma satisfação muito grande ter falado com você, que você continue sendo um personagem importante do futebol brasileiro e que continue fazendo a sua missão na vida. Muito obrigado, Barnabé. Eu agradeço profundamente do meu coração por essa entrevista e quero deixar assim, dizer para todos os ouvintes que estou feliz, né? Estou feliz por essa oportunidade e que Deus possa nos abençoar grandemente.
Ouvimos Barnabé, ex-ponta direita do lendário Guarani dos anos 70, do Paulista de Jundiaí, do Noroeste, do Nacional da Capital, aqui no portal Futebol Interior. Quer que eu lembre algum confronto, algum jogador do passado? Fale com os canais do Futebol Interior. A notícia esportiva valorizada, sempre aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. 3 filhos, 1 neto. Ponta direita do Guarani de 70 a 73. Nacional, Paulista de Jundiaí, São Bento, Noroeste, Estrela de São Carlos e São Bernardo, né? O Esporte Clube São Bernardo, que fique bem claro. Nascido no Piauí, hoje é obreiro da Assembleia de Deus, este Barnabé. Personagem sensacional que o Dr. Arthur Eugênio Matias nos trouxe aqui neste pré-jogo especial. Então, quer saber sobre a história de qualquer jogador, gente, do passado ou de algum time, né, que fez parte aí da sua infância, você que nos acompanha aí no Brasil e no mundo, pelo YouTube, pelos mais diversos canais aí do futebol interior, entre em contato, 989-3526, Dr. Arthur Eugênio Matias vai trazer para você todas as informações dos personagens, dos mais variados personagens, jogos, tudo que está relacionado ao futebol. Dr. Arthur Eugênio Matias, além da a memória viva do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas, do nosso diretor-geral aqui do Portal Futebol Interior. Portal Futebol Interior, mais de 10 milhões e meio de visualizações por mês, hein? Como cresceu o futebol interior e, claro, isso é graças ao nosso trabalho e, claro, a você que nos acompanha, que acessa o site, que gosta do nosso conteúdo. Nosso muito obrigado desde já. Fazer o seguinte, placar ao vivo Futebol Interior informando, o Corinthians acaba de abrir o placar em Itu. Corinthians faz 1-0 diante do Ituano, gol marcado por ele, Romero, mas o lance foi invalidado, né? Na marca de 26 minutos... Foi de voleio de novo? Meu Deus. Temos quase 27 minutos da primeira etapa, da segunda etapa, perdão, lá no Velho Júnior. Corinthians fez 1-0 com o Romero, mas o gol foi anulado. Fazer o seguinte, dar uma passadinha aqui nos resultados do Paulista A2 e Paulista A3, né? Hoje começando o Paulista A3 e, claro, toda cobertura completa com placar ao vivo do futebol interior. Então hoje, às 15 horas, né, às 3 da tarde, começou o Paulista 3. O Rio Preto ficou no empate 0-0 com o Marília. O União São João, né, que voltou a 3 após vencer o Paulista da Bezinha, né, após vencer a Bezinha na temporada passada, estreou, né, na tarde desta quarta-feira diante do Lemense, ficou no empate por 2-2. O RB Bragantino 2, o segundo time do RB Bragantino, venceu a Matonense por 3-1. Aí você me pergunta, poxa, Lucas de Souza, o Red Bull Bragantino disputa o Campeonato Paulista da 3? Disputa. Tem o RB Bragantino 2, é o outro time de Bragança Paulista, time formado aí por jovens jogadores do time da RB Bragantino, e jogou hoje contra a Matonense, jogo em Bragança Paulista, 3-1 pro RB Bragantino 2. União Suzano, hein, do presidente Fábio Souza. O Albert, o uniforme do União Suzano tem estampado o símbolo de um time amador. Um time amador, o Jardim Verônia, da Zona Leste de São Paulo, joga a Supercopa Pioneer, tem uma torcida fanática, fez uma parceria com o União Suzano para este Paulista 3. Então, nos jogos no Suzanão, no estádio do União Suzano, a torcida do Jardim Verônia vai estar lá apoiando a parceria do Fábio Souza, que foi jogador do Jardim Verônia, foi também jogador profissional, fez realmente uma iniciativa legal, né? Você olha esse uniforme do União Suzano, tá lá o logo do Jardim Verônia, e o União Suzano venceu o Sertãozinho em Sertãozinho por 5-2. Iniciativa legal essa do União Suzano, né, Albert? É muito bom, né? É legal que agrega, né? Agrega bastante. E é bom pra todo mundo, né? Parceria, né? Como nós temos a nossa parceria com a Rádio Valinhos FM 87,9, né? Todo mundo ganha. E é legal, né? O time profissional, né? Você acaba levando, né, o time da cidade, né? O nome, você acaba aí fazendo aquela famosa parceria onde que todo mundo ganha, o torcedor, a mídia, etc, né? Todo mundo. E para um time de várzea, né? Um time amador, ter essa exposição num time profissional é muito legal, muito bacana. Bola, muito bom. E essa matéria você acompanha também lá no portal Futebol Interior. Joga lá União Suzano, Jardim Verônia, você já vai achar a matéria. União Suzano, né? O Javali venceu o Sertãozinho em Sertãozinho pelo placar de 5-2, hein? Jogam neste momento Votuporanguense e Grêmio Prudente, hein? O Grêmio Prudente vai batendo a Alvinegra pelo placar de 1-0. O Grêmio Prudente do Ademir Fezan. Logo mais, jogam, ainda nesta rodada, né? O Bandeirante contra a equipe do São Caetano e também o Catanduva
diante do Desportivo Brasil. Campeonato Paulista 2, hein? Jogos da terceira rodada da competição. Primavera perdeu a segunda seguida, hein? Perdeu para o São Bento por 3-0 fora de casa no último final de semana. Perdeu mais uma, dessa vez para o São José em casa por 2-1. O Juventus na Rua Javali bateu o Velo Clube. O Velo Clube tinha vencido as 2 partidas. O Juventus, com um jogador a menos, conseguiu a vitória diante do Velo Clube pelo placar de 1-0 lá no estádio Conde Rodolfo Crespi. A Portuguesa Santista, que também não tinha vencido nenhuma até o momento no Campeonato Paulista 2, venceu o Monte Azul fora de casa por 2-1. O Noroeste de Bauru, que vem forte, hein? Olho nesse time do Noroeste, bateu o Rio Claro em Rio Claro por 3-0. Capivariano e Taubaté ficaram no empate por 1-1, mesmo resultado da Ferroviária com o São Bento. Os dois times que foram rebaixados do Campeonato Paulista 1, né, do Paulistão A1 na temporada passada, se enfrentaram na noite agora desta quarta-feira e empate por 1-1. Neste momento jogam Linense e Comercial. Linense vence o Comercial pelo placar de 1-0 e o mesmo placar de Oeste e 15 de Piracicaba. O 15 de Piracicaba fez um baita investimento, levou o treinador Paulo Roberto, tem o Daniel Costa, que jogou na Portuguesa como camisa 10, um grande investimento, e o 15 de Piracicaba vai conhecendo aí o seu terceiro jogo sem vitória. Empatou com o Taubaté fora de casa na estreia por 1-1, perdeu para a equipe do Linense por 2-1 de virada e vai perdendo em casa para o Oeste de Barueri por 1-0. É como dizem, né? Campeonato estadual não é só a primeira divisão, não. Segunda divisão paulista e de outros campeonatos do Brasil e no mundo, mas principalmente aqui no interior do Brasil, o campeonato é muito forte. O Paulista 2 não deixa de ser diferente. Você vê um 15 de Piracicaba, Oeste de Barueri, tantos times tradicionais, e um time vence o outro. É time que vence, tira pontos do adversário na casa dele, depois tem que tirar fora de casa. Realmente é uma maçaroca só, Albert. Ainda dizem que o campeonato, né, o campeonato estadual do Rio de Janeiro, de outros lá, meu Deus, ainda tem o que ouvir certas coisas, exatamente, né? Mas faz parte, faz né? Parte, opinião, vamos respeitar a opinião. Porém, entretanto, os números, né, até mesmo aí a premiação, ou até mesmo, né, o peso das camisas dos clubes, né, não condizem o que, né, algumas coisas, fatos não, sem argumentos, não há fatos, contra fatos não há argumentos. E assim, né, o Campeonato Paulista é sensacional, né? Sensacional. O legal que os grandes, ontem mesmo, né, foi o São Paulo e Mirassol. Né? Só quer dizer, como a gente tá falando, o São Paulo faz um baita jogo contra o Santo André, tudo bem, tava em casa, mas vai pra Mirassol, vai sofrer, pedreira. Vai sofrer. Jogar no Maião não é fácil. O Corinthians aí, ó, tá jogando contra o Ituano aí, ó. 32 minutos do segundo tempo, suando, 0-0. Tá suando aí. Não é e o Ituano, que perdeu pro time do São Bernardo. Exatamente. Na rodada de estreia. E o Corinthians venceu aí, né? Com esse gol do Romero. Nunca mais vai fazer um gol desse. Aqui ele cala minha boca, faz um igual. Nunca mais foi um gol dele. O Guarani teve chance, hein, Lucas? Teve. O Guarani jogou muito bem contra o Corinthians. Nossa, né? É aquela, né? Foi um time coeso em campo. Exatamente. Né? É 9 partidas sem vencer, né? Então, copo meio cheio, como diria o outro, até que ponto né? isso pesa, Albert? Porque, claro, o jogador vem de uma Série B, como o Eduardo Tolentino mesmo trouxe. Um final trágico, né? Com o time não conseguindo o acesso, que parecia que estava, né, na nossa mão. 30ª rodada. E já são 3 meses sem vitória, né? Começa a preocupar aí o desempenho do Guarani e vai enfrentar hoje um adversário que o Guarani nunca venceu. Exatamente. E que na última temporada meteu 5 no Brinco de Ouro. E assim, né? Há momentos e momentos, né? Nós ali, todos ali, né, já cravavam já que o Guarani conseguiu pelo menos uma vaga. Assim também como o Sport, né? Todo mundo imaginou que o Sport também ia conseguir. O Vitória, que acabou tomando 6, né? 6 do CRB, se não me engano. 6-0. E depois desse jogo não perdeu mais. Exatamente. Então, é difícil. Hoje o Guarani, o maior adversário do Guarani o ano passado, foi ele mesmo. Né? O Guarani estava com a faca e o queijo na mão. Porque as contratações, porque o time não rendeu. A contratação é um caminho muito fácil, né? Porque o jogador de bola, ele não aprende, ele não desaprende a jogar. Se ele é profissional, alguma qualidade ele tem. Então, mas aí que tá, né, Lucas? A temporada, vamos dizer agora, o Campeonato Paulista é um campeonato de tiro curto, né? E o Guarani já, querendo ou não, já tem essa obrigação de ganhar, porque ele está na última colocação do seu grupo, né? A Ponte Preta tem 1 ponto, o Palmeiras empatou, o todo-poderoso Palmeiras empatou. E poderia ter perdido, hein? Exatamente. Então, assim, o Guarani, em questão de pontuação, né? Eu já penso assim, tá? O número mágico é 12. O clube, o ano passado... Ou seja, 4 vitórias. Exatamente. O Guarani, o ano passado foi... 14. 2 empates, 6 derrotas e 4 vitórias.
Isso mesmo, 2 empates, 4 vitórias e 6 derrotas. Terminou na última lanterna e colocação com da sua 14 chave, né? pontos. Não teve problema né? Não acabou flertando com a zona de rebaixamento, mas aquele jogo contra a Inter de Limeira, né? Que foi 5-0 ali, sacramentou. Então você jogou contra o Palmeiras livre, leve e solto, né? Então, assim, hoje eu penso pro Guarani, por tudo que aconteceu nessa Série B e voltando, fazendo esse recorte do ano passado para agora, 9 jogos sem vencer. 9 jogos. O Guarani precisa se preocupar, torcedor do Guarani, nós precisamos se preocupar com os 12 pontos. Temos que fazer no mínimo 12 pontos, não vamos pensar em classificação ainda, vamos fazer totalmente diferente do que nós fizemos no Campeonato Brasileiro, né? Onde o Guarani sobrou no primeiro turno, chegou ali faltando 8 rodadas, após aquele jogo contra a Tombense, né? Que o Bruninho fez aquele gol de voleio, ali estava encaminhado, ali não... Tava mais claro do que 2021. Né, o Guarani chegou na mesma rodada, na outra rodada, com a mesma pontuação de 2021 e não conseguiu. Ficou na 7ª colocação, se eu não me engano. Só que o Guarani terminou o Campeonato Brasileiro na 10ª colocação, assim como em 2022 com o Mozart, que acabou ali ele tendo aquela arrancada, né, de 7, 8 vitórias, empates, etc. Se, caso o Guarani tivesse no final precisando dessas 8 vitórias que acabou acontecendo, né, e não acabou acontecendo, o Guarani estaria... O Guarani fez um segundo turno de rebaixado. Agora é a reconstrução, mas como será a reconstrução? Você tem um meia, Regis, ele não foi inscrito, teve todo esse problema externado. Aí você tem o Chay ele já de titular. É que chega esse Chay? Aí é que o tá seguinte, o Regis, querendo ou não, ele talvez tenha comprado uma briga que ele mesmo possa não enfrentar. Ele não tenha condições de enfrentar. Porque se o Chay hoje chega e arrebenta com o jogo, seja o Chay do Botafogo campeão brasileiro da Série B de 2021, né? Um Chay que chega ao ataque, e ele vai jogar. Ele disse em entrevista quando ele chegou, a gente lembra bem, que é um jogador que gosta de ser mais cerebral, vai jogar pelo meio. Não vai jogar nem como um volante, nem como um jogador aberto. Ele vai jogar, como você bem colocou, como um cérebro pensante, armando o jogo. E se ele começar já arrebentando o seu cara, dá assistência, drible, faz gol, como é que fica a situação do Regis no momento que sai o segundo gol do Grêmio Prudente, hein? Grêmio Prudente 2, Votuporanguense 0, jogo lá na Arena Plínio Marim, em Votuporanga. Muito se comenta, né, que o problema do Regis, né, é questão física. Né? Todos nós lembramos uma partida que ele tomou aquela pesada na cabeça de ambulância. Contra o Londrina. Londrina, né? E ele fez eu assisti em loco esse jogo, ainda teve o jogo da Ponte Preta aqui, foi Chapecoense e Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. O Bruno Pivetti 3-3, né? 3-3. O Bruno Pivetti era o treinador. Eu vi um Regis livre, leve e solto. Ele ajudando, ele marcando, ele correndo, etc. Perdeu o gol, tentou. Aí beleza. Só que aí entra a questão física e também tática. Humberto Lousa, ele gosta seu time marca em cima, que os jogadores, né, ali tem a movimentação não só no ataque, mas sim também para ajudar na defesa. Se caso o Chay não conseguir fazer essa função, essa ligação, tanto que o Humberto Lousa cobra, quem tem razão aí? O Regis ou Humberto Lousa? Porque você concorda comigo que você cobra? No ar, né? Porque você cobra de mim de fazer o Guarani vai precisar de um jogador cerebral, porque foi o que faltou contra o Corinthians. Exatamente, porque você jogar com 3 volantes, por mais que o Matheus Bueno tenha qualidade, ele mas não tem o cacuete. E é um jogador que aprendeu muito mais a marcar, aprendeu muito mais a sair de trás do que ser um cara cerebral. Exatamente. Porque assim, o jogador cerebral, e é uma coisa que o Matheus Bueno não faz muito, é pisar na área. Isso. E que foi uma coisa até que eu senti falta do Camacho, porque o Camacho, quando ele jogou no Corinthians, e depois até mesmo no Atlético Paranaense e em outros clubes que ele passou, ele tinha essa característica de pisar mais na área, de chutar de fora. Matheus Bueno não, Matheus Bueno é um jogador que dá no máximo 2 toques na bola, sabe proteger bem, é o jogador passador, né? Mas ele não pisa na área. Não pisa, não chama a tabela. Não chama a tabela, tanto é que tem apenas um gol na carreira, que foi contra o Tombense, inclusive. Exatamente. O primeiro gol do jogo contra o Tombense no passado. De fora da área, tá? De fora da área. Então, assim, o Matheus Barbosa, que era um jogador mais defensivo, ele tem mais gols que o Matheus Bueno. Exatamente. E aí você começa, né? Que nem hoje nós temos o Alan Santos do lado do São Bernardo.
Ele está jogando de zagueiro, obviamente, mas nós sabemos de origem, ele é volante. Ele acabou sendo, né, recuado com a sua qualidade toda para sair tocando, que hoje em dia o jogador já não pode mais fazer uma função só, né? Você já não pode ser só narrador, você tem que ser narrador, apresentador, e a mesma coisa funciona no fazer futebol. Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo, né? Fazer aquele arrozinho bem temperadinho. E no caso, né, então aí você vai ter um jogador da função, cara. Você vai ter o cara que vai chamar, vai colocar a bola embaixo do braço e ele vai chamar, ele vai ditar o ritmo do jogo. Agora, depende o que for apresentado do Chay, que existe uma expectativa muito grande, né? E aí, como é que fica a situação do Regis? Né? Porque se caso ele tiver a mesma, né, tiver no mesmo nível do Regis, aí alguma coisa errada não está certa. Né? Porque, querendo ou não, o Regis, ele com a perna amarrada, ele joga, ele sabe o que está fazendo. Ele não desaprendeu a jogar. É, o que eu coloquei, né? O jogador não desaprende a jogar. Isso. E teve volta nessa questão, né? Que em 2018 o Humberto Louser colocou o Fumagalli no banco de reservas. Né, o time dele é intenso e o Fumagalli já estava com uma idade avançada, ele só colocava o Fumagalli no segundo tempo quando a equipe adversária estava já cansada e você precisava, né, colocar a bola milimetricamente para os seus jogadores de lado. Só que nem isso o Regis conseguiu fazer. Quando entrava era... Teve um jogo contra o Botafogo mesmo, se eu não me engano, o Regis estava titular, o Lucão foi expulso, a primeira substituição, 20 minutos, foi arrancar tirou o Regis. Então, quem está certo, quem está errado, só o tempo vai dizer. Mas pra mim, eu acho que o Regis precisaria um pouco mais de... Hoje, né, principalmente nessa temporada, vamos colocar uma pedra em cima, Regis, e vamos começar do zero. Né? Porque nós não sabemos... uma borracha no que aconteceu. Exatamente, né? eu não sei, nós não sabemos que Regis agora é a versão 2024, eu só tenho 2023, que ele é vamos dizer assim, que ele seria... E ainda tá na nossa cabeça 2021, né? Exatamente, só que ele tinha ali o trio, né? Gol, no momento que sai, golaço. Gol nos canais Futebol Interior, placar ao vivo informando, é gol do Ituano, hein? Gol do Ituano... aos 41 minutos e meio do segundo tempo. O Golaço. Ituano abre o marcador diante do Corinthians. Um lindo gol. Um lindo gol anotado pelo camisa número 2, Léo Duarte. Uma pancada da entrada da grande área. Léo Duarte manda a bola para o fundo do barbante. 1 para o Ituano aos 41 do segundo tempo. De perna esquerda, Albert Cavalcante. Não deu para o Cássio. Olha o Corinthians aí, Albert. Tudo começou pelo lado esquerdo, né? Tanto o Guarani, mesma jogada que no Guarani, tá? Só que o Guarani, ele jogava a bola na linha, né? Na linha da pequena área. Ali, o cruzamento do Ituano foi perto da linha de fundo. E com a cabeçada pra trás, né? Acabou ajeitando. O atacante do Ituano acabou ajeitando, veio o camisa número 2. Salatiel ajeitou e veio a bomba. E o Cássio tinha uns 4 corintianos na sua frente, ele até pulou. Mas nada pôde fazer, um belo tiro, né? Acabou ali fazendo o gol. E era pra ter sido a gente, hein? Pois é. Era pra ter. A gente teve a chance também, hein? Ituano. Tivemos as mesmas chances. Tivemos a mesma chance. O Corinthians. Só que agora o Ituano conseguiu fazer o gol, né? Então, é aí que eu falo pra você: tem umas coisas. O Derek teve a chance. O Reinaldo. Não, teve bola na trave. O Matheus Bueno mandou bola na trave. O Reinaldo. Hoje, pai. Eu vi o Chay. Hoje tem, hein? Camisa número 10, o Chay. Estreia do Chay. A expectativa é grande, hein? Vamos ver aí se ele vai ser o Chay, né? O Chay que nós estamos, né, todos esperando. Lembrando, né, que o Estádio Brinco de Ouro da Princesa também, né, está aí com o seu torcedor, né? A volta, né, do torcedor ao Brinco de Ouro da Princesa, totalmente remodelado, né? Pintura. O Brinco de Ouro está lindo. Iluminação já do ano passado, né? Hoje também teve a parte que estão, né, no tobogã, estão fazendo agora o facial para poder entrar, estão modernizando Wi-Fi na área das vitalícias, um teste. Que chique, hein? Então o Guarani vai aí, né, galgando passos, né, para poder deixar o seu torcedor mais confortável e tomara mais uma vez que todas essas melhorias possam ser revertidas em campo, porque é Guarani Futebol Clube. Exato. Não é Guarani Clube Futebol. Então vamos também dar aquela olhada no Futebol Clube. Na qualidade do futebol apresentado. Deixa eu chamar meu repórter lá no Brinco de Ouro. Alô, Eduardo Toletino. Galera vai chegando aí no Brinco de Ouro, Edu. Como é que tá a movimentação do torcedor aí no Estádio Brinco de Ouro? Daqui a pouquinho a gente volta com o Eduardo Toletino. 44, Opa! Alô, tá ouvindo aí, Lucão? Opa, agora sim, Edu. 16, Elton. Vamos lá, então.
A galera vai chegando aos poucos aqui no Brinco de Ouro. Vamos combinar também, né, que é uma data e horário meio ingratos, né? Quarta-feira, 9h30 da noite. Mas a galera vai chegando aos poucos, né? Ainda tem aí uns 10 minutinhos que a turma vai tomando a sua cerveja do lado de fora. Galera lá na Vitalícia, vai começando a chegar também o pessoal do tobogã. Olha só, todos os refletores funcionando, como disse o Albert aí, um Brinco de Ouro renovado para receber a temporada de 2024, gramado revitalizado, a grama das áreas trocada. Olha, galera, não pode reclamar não, o Brinco de Ouro tá bonito para receber o primeiro jogo da temporada. No momento em que foi passada a escalação, o nome do Chay foi bastante aplaudido, viu? Tava ouvindo vocês comentando aí. O Guarani desceu do aquecimento há uns 5 minutos. Obviamente o Regis não estava presente, mais uma vez não relacionado, né? Não inscrito, ou melhor, no Campeonato Paulista. Mas o Bugre ainda tem uma vaga. O Iago Teles foi o 25º de 26 nomes, com o corte do Diogo Matheus, e o Regis pode ser esse 26º. Por enquanto o Guarani não define essa situação, segue fora do Campeonato Paulista. Tá aí, Eduardo Toletino trazendo as informações do Brinco. E aí, Albert, quem pode ser esse 26º nome? E é o seguinte, né, a gente, hora do Bugre, em breve, hein? A hora do Bugre, a gente vai repercutir isso. Mas o que eu queria aproveitar, o ensejo, é o seguinte. Alguém da base que foi muito bem na Copinha, apesar da eliminação pro Corinthians, não dá pra dizer que a campanha do Guarani foi ruim. Né? Uma derrota pro Atlético Goianiense, mas uma vitória contra o Tupã por 2-0 e um passeio contra o time do Operário pelo placar de 3-0. Então, alguém da base pode ser esse 26º elemento, caso essa situação com o Regis se prossiga? Você tem a lista B, né? Você tem a lista B, os meninos já estão treinando já, né, com o time profissional, né? Eu acho assim que tá esperando, né? Tá esperando pra ver a definição, quem sabe, né? Quem sabe. Dizem que a janela de contratações, né, do Guarani, né? Que defesa do Jefferson Paulino agora, hein? Um chute a queima-roupa do Romero. Mas eu vou falar pra você ali. O Romero, a sorte que ele teve contra o Guarani, ele não tá tendo contra o Ituano. Temos 40. Já passamos, né? Dos acréscimos praticamente. Minutos, 46 minutos aí. Vamos até 50 lá no Novelli Júnior, placar de 1-0 pro Ituano. E você tem a lista B, né? Você já tem os jogadores, né? Oriundos da base, né? Que jogaram o Campeonato Paulista. Né? O Campeonato. Desculpa. Da. Copa São Paulo. Copa São Paulo, isso, Copa São Paulo. Tô Copa Paulista, não sei porquê. Mas a Copa São Paulo, então, é queimar cartucho. Caso você for pegar um e... Você considera queimar cartucho? Eu considero queimar cartucho. Pô, você tem um Regis, cara. Não é? Lógico. Mas se essa situação se prorrogar, o Guarani precisando colocar alguém no lugar. Assim, realmente, se o Regis não se acertar, né? Na sua opinião, o Rafael... o Rafael, né? O Rafael pra você foi o melhor jogador do Guarani na Copinha? Foi, né? Ele recebeu também propostas de 2 clubes, né? O Atlético Paranaense e o Cruzeiro. Então, assim, é um jogador diferente. Ele que já tá, né? Ele tem a idade ainda, né? Mas é um jogador interessante, né? O Campeonato Paulista aí, se você já tem, você considera Matheus Bueno como meia. Se você tem o Gustavo França, que você pode considerar ele como... O Gustavo França entrou também, pelo amor de Deus, hein? Meu Deus do céu, tá aparecendo eu. Então, assim... Ainda um pouco fora de ritmo. Exatamente. O Gustavo França. Né? Isso é normal, né? Mas os torcedores aguardam muito dele também, pelo que ele apresentou sim. Na última temporada. Então, o Guarani tem que... Agora, assim, ter a cabeça no lugar. Ou coloca a pedra em cima e bora, bola pra frente, ou... Né? Se eu sou eu, né? Como aqui, ó, eu vou até ler aqui a mensagem aqui. O Marcelo Alexandre mandou assim, ó: para de babar o ovo do Regis, esse não dá mais. Vamos renovar, Albert. Regis quer ir embora. Né? Tá falando que estou babando o ovo, mas não é. Estou falando da qualidade do jogador, né? Lembrando que eu não tenho lado, tá? A história tem 3 lados. Eu só omito a opinião em cima dos fatos. Então, em relação à diretoria, clube e treinador, o que eles decidirem ficará bem decidido. Eles sabem que eu não estou lá no dia a dia, né? Por mais que a gente cobre, eu não estou lá no dia a dia. O que eu acho se você tirar todo esse problema e você colocar a qualidade do jogador, é inegável. Isso aí é inegável. O Regis de 2021 mostrou isso e do início dele de 2023 demonstra isso. Exatamente, não, é inegável. A estreia dele contra o Avaí
Nossa, aquilo lá foi... Né? 4-1, né? Logo na primeira rodada do Porfírio, campeonato. o antigo Porfírio. O antigo Porfírio. O Porfírio da aposta, né? Que acabou ali... Porfírio da Bet. Infelizmente ele acabou, né? Dando essa confusão toda. Chegaram a jogar muito bem. Que jogo, né? E vou passar aqui no Facebook pois antes de passar a escalação. Bertinho. O Davi Martins, bora Guarani, hoje precisamos da vitória para dar sequência no campeonato. Roberto Santos, 3-0 pro São Bernardo. Pelo amor de Deus, meu amigo, fala isso aí não. Deixa isso pra lá. O Johnny Alves, gol do São Bernardo, negativo. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Grande abraço. Matozinho. Boa noite a todos. Jogo de cachorro grande. Guarani São Bernardo, vai dar São Bernardo, pelo amor de Deus, não fala isso aí também não. Deixa isso quieto. E o Marcelo Alexandre, que falou para parar de babar o ovo do Regis e vamos renovar e Regis quer ir embora. Então é isso aí, um abraço para vocês que estão no Facebook, no YouTube, depois qualquer coisa, vocês mandam tudo ali pro Por Lucas. favor, eu quero a sua mensagem. Manda pra ele que ele adora, né? Ele adora isso aí. O iluminação, quando vai aparecendo a iluminação do Brinquedo da Princesa, hein? Rapaz, as equipes vão entrar no Acendeu, gramado. hein? Acendeu. Albert, 21 horas, 23 Já? minutos, horário de campo. Passou rápido o pré-jogo, hein? Então, Passou coisa, hein? rápido. Felipe, antes da gente passar as escalações, põe na tela aí a imagem do nosso querido Marcelino. Alô, Marcelino. Tá lá no gramado, lá, Albert. Você conhece esse setor aí, Albert? Ah, Marcelino, conheço. Boa. Boa, Marcelino. Tá aí nas vitalícias esse? Não, né? não. Vitalício tá do outro lado. Ah, perfeito. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, o Vitalício tá do outro lado. Ah, tá certo. Ele tá no tobogã. Muito na parte bem. inferior do tobogã. Ele é a patota toda do tobogã. Isso. Perfeitamente. Tá certo. Para você que nos acompanha no YouTube e também no Facebook, a imagem aí do Brinco de Olho. Para você que está na Rádio Valinhos FM 87.9, quer acompanhar a nossa imagem, quer acompanhar também a nossa transmissão com a nossa carinha, põe lá no YouTube. Canal Futebol Interior também no Facebook. Albert, 21 horas 24 minutos em Campinas, Guarani definido. Escalado. E o São Bernardo definido. Arbitragem na pedra. Então você acompanha agora a ficha técnica de Guarani e São Bernardo. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Humberto Louser vem definido e escalado assim. Douglas Borges, o goleiro, camisa número 31. Na lateral direita, a estreia dele. Heitor, o lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão. Léo Santos, o camisa número 3. E o Ryan, camisa número 4. Na lateral esquerda, o Mike, o camisa número 6. Os homens do meio campo do Bugrão. Matheus Bueno, 18, o capitão, camisa número 14, Camacho, e ele, hein, pai, eu vi o Chay, camisa número 10, os homens de frente do Bugrão, João Vitor, 19, Reinaldo, camisa número 20, e o matador, Levanderic, camisa número 11, repeteco do Bugrão, Douglas Borges, Heitor, Léo Santos, Ryan e Mike, Matheus Bueno, Camacho e Chay, João Vitor, Reinaldo e Derek. Caso o técnico Humberto Louser queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Álvaro, Márcio Silva, Helder, Anderson Leite, Lucas Araújo, Wenderson, Gustavo França, Pablo Tomás, Marlon, Gabriel Santos, Iago Teles e Bruno Mendes, Lucas de Souza. É o Guarani Futebol Clube, um jogo, uma derrota, nenhum gol marcado, um gol sofrido. Neste momento ocupa a quarta e última colocação do Grupo B do Campeonato Paulista. Futebol Interior. E o São Bernardo, do técnico Márcio Zanardi, vem definido e escalado assim. Alex Alves, o goleiro, camisa número 1. Vitor Ricardo, lateral direito, camisa número 66. A dupla de zaga do São Bernardo, ele, Alan Santos, isso mesmo, Alan Santos, o camisa número 91, com Helder, o camisa número 3, fazendo a dupla de zaga, hein? Na lateral de esquerda, Pedro Carreretti, o camisa número 25. Os homens do meio campo do São Bernardo, Arthur Henrique, camisa número 6, Rodrigo Souza, o capitão, camisa número 8, e o cérebro pensante, Lucas Lima, o 31. Os homens de frente do São Bernardo, Lucas Tocantins, o camisa número 7, Silvinho, 88, e o João Carlos, o camisa número 9. Repeteco do São Bernardo, Alex Alves, Vitor Ricardo, Alan Santos, Helder.
Pedro Carreretti, camisa número 25, Pedro Henrique, Rodrigo Souza, Lucas Lima, Lucas Tocantins, Silvinho e João Carlos. Caso o técnico Márcio Zanardi queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Júnior Oliveira, Rafael Foster, Matheus Regis, Luiz Felipe, Romilson, Hugo Sanches, Wesley Dias, Davi Gabriel, Cauã Jesus, Matheus Martins e Kaique Lucas de Souza. É o Tigre do ABC, do técnico Márcio Zanardi, que tem um jogo e uma vitória. Venceu o Ituano na primeira rodada pelo placar de 2-0. Ocupa a segunda colocação do grupo D do Campeonato Paulista, está atrás do São Paulo com 4 pontos, mais um jogo a menos. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é o Márcio Matos dos Santos, com seus auxiliares Anderson José de Moraes Coelho e Daniel Paulo Zioli. O quarto árbitro é ele, hein? Meu xará quase. Hilbert Estevam da Silva. E na salinha da TI, na celinha do VAR, Rodrigo Garizo Ferreira do Amaral. Ficha técnica do jogo. É isso, a ficha técnica completa de Guarani e São Bernardo. Vai rolar o melão, vai começar a emoção. Eduardo Toletino, qual a sua expectativa de público aí pro Brinco de Ouro? A galera vai chegando, teremos aí pouco mais de 4, 5 mil pessoas. Como é que tá essa expectativa? Chegaremos a este público no Brinco de Ouro no primeiro jogo do Guarani em casa neste Campeonato Paulista, Edu? Olha, Lucão, sempre em cima da hora tem a turma que gosta de chegar, né? A galera vai fazendo você criar uma expectativa e daqui a pouco chega aquela galera que tava faltando. Se eu tivesse que chutar aqui pra você, vai uns 5, 6 mil torcedores no Brinco de Ouro da Princesa. Vai chegando a galera do tobogã por último, né? Sempre tem aquela fila quilométrica do lado de fora. A galera da Vitalícia chegou primeiro. E agora fazendo um barulho aqui atrás do goleiro Douglas Borges. As torcidas organizadas, dando aqui o seu apoio ao Guarani na estreia dentro de casa, Lucão. E aí, Alberti, é um jogo para isso mesmo. Eduardo destacou bem, né? Um horário e um dia que não ajuda muito. O pessoal vai trabalhar na quinta-feira. Quarta-feira, 21h30, aquele horário nobre de televisão, mas o torcedor acaba sofrendo um pouco. E ainda bem que não choveu, né? Porque verdade, ainda bem que não choveu. Só que agora eles estão fazendo aquela, né? Aquela facial, né? Estão ali fazendo aquela para poder entrar no tobogã. O Guarani agora vai começar assim também, né? Fazer essas ações, né? Os sócios, né? Segurança em primeiro lugar, né? Eu sou sócio, né? Do Guarani Futebol Clube. E para mim entrar nas dependências do Guarani, eu tive que fazer aquele reconhecimento facial. Como se fosse uma biometria. Exatamente. Né? E agora também, né? Com essa fidelização do sócio campeão, sócio torcedor, etc, etc. Também está tendo esse reconhecimento facial, principalmente no tobogã. Então, por isso, Eduardo Toletino e amigos, aí existe essa demora, né? Porque além de você, né, o seu ingresso você fizeram tudo ao mesmo tempo. Lembra o derby também que fizeram uma fila do caramba. Ou seja, o torcedor tem que estar exatamente, chega mais cedo. Então, exato. Aí que tá o problema. Só que até você subir, até chegar. Então, assim, eu acho que eles deviam escolher um dia alternativo para fazer uma coisa e depois fazer outra. Mas você sabe, né? O quê? Nem tudo que a gente deseja acontece, né, Lucas Souza? Vai rolar o melão, a equipe do São Bernardo, camisa amarela, calção preto, meia amarela e preta, o Guarani de camisas verdes, calções brancos, meias brancas. Guarani estreando hoje o Heitor, lateral direito que veio do Internacional, e o Chay, aquele mesmo, ex-jogador do Ceará, também do Botafogo. São Bernardo do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, a equipe do Guarani do lado direito do seu smartphone, do seu computador, da sua Smart TV. Vem comigo, nação bugrina, vem comigo, torcedor espalhado no Brasil, no mundo, trila o apito árbitro, apita Márcio Matos dos Santos, boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina. Vem comigo, torcedor espalhado no Brasil e no mundo, curtir o segundo jogo do Guarani no Campeonato Paulista 2024. É o primeiro compromisso do Bugrão diante do seu torcedor no estádio Brinco de Ouro da Princesa, que tá bonito. Trabalho de bola do Guarani, campo de defesa, quem domina a parada é o camisa número 4, Ryan, ex-jogador do Criciúma. Carrega no gramado, avança no terreno, para na intermediária, estica a jogada na ponta esquerda com o Mike. Linha natal dos técnicos, encara a marcação ali do Vitor Ricardo. Chamou o Vitor Ricardo pra dançar, Mike manda pra frente, a bola sobe e desce, cai com o Chay, tenta o toque de cabeça ali, o camisa número 10, a primeira pontada ali do Guarani, primeiro toque na bola do Chay, a arbitragem para o jogo da falta. Na sequência da jogada, o Chay foi lá, deu um totozinho em cima do Rodrigo Souza. Jogo parado, falta marcada com menos de 1 minuto de jogo, Alberti. Primeira do Chay, com a camisa do Guarani, bem-vindo ao Guarani, já, né, ali tentou, né, escorar de cabeça ali pro Derek, que vem na velocidade pelo lado esquerdo, ele acabou perdendo a passada, ali que o São Bernardo ia sair no contra-ataque, deu aquele famoso totó por trás. Segue no Brinco de Ouro, 0-0.
pro Robert Cavalcante, também pra Lohane Santos, aqui acompanhando a nossa transmissão. Vem Bugre, bola com o Reinaldo, foi pro chão, derrubada ali pelo Vitor Ricardo, a arbitragem manda seguir. Márcio Matos dos Santos diz que não foi nada, vem São Bernardo. Rodrigo Souza esticou no corredor, bom passe pra Lucas Tocantins, atenção, bota na frente, linha de fundo, fez o break, encara a marcação ali do Mike, vem cruzamento, a bola perigosa, passa por toda a extensão da área, rebote cai pela ponta esquerda, Arthur Henrique domina, pensa, evita a saída, solta a bola mais atrás com o camisa número 31, Lucas Lima. Lucas Lima volta a jogada, volta com Arthur Henrique, vai pro chão, a arbitragem manda seguir. Derek toma o doce da boca da criança, bate a carteira, tenta fazer a jogada, tentou puxar ali o lance, foi desarmado pelo Pedro Carrerete, a bola vai pela linha de lado, lateral para o Guarani, campo de defesa. Posse de bola em favor do Bugrão, balança o esqueleto, vem pro manejo vem pro manejo o Heitor. A sua primeira cobrança de lateral com a camisa do Guarani. Diogo Matheus sentiu a posterior da coxa, tá fora do jogo. Heitor fazendo a sua estreia no Bugre. Bola de Mike, inverte da esquerda pra direita, bola com o Léo Santos, daí pra Heitor. Heitor, camisa 2 a dele. Lançamento no corredor, tentativa de passe em profundidade. Tá esperto ali o camisa número 91, Alan Santos, ele mesmo. Alan Santos bota a bola pela linha de lado, lateral para o Guarani, vem pra cobrança Heitor. Heitor balança esqueleto, acha a jogada com o Matheus Bueno, o carteador. Volta a jogada na zaga central, que domina a parada, Léo Santos, ex-jogador do Corinthians, faz a jogada lá com o Ryan. Ryan da direita pra esquerda, vira a jogada, faz o passe com o Mike. Mike a cabeça erguida na intermediária, campo ofensivo. Sai da esquerda, vem pro centro, faz o passe com o Shine. Shine tentou fazer o domínio, vai pro chão, falta nele. Agora o Rodrigo Souza devolve a falta que foi feita pelo Chay em cima dele, arbitragem para o jogo da falta, Bertinho. É, o Chay de costas, né, tentando ali, né, organizar a equipe, já tomou uma por baixo, a primeira dele com a camisa do Guarani, agora sim, tá empatado. Na pancada tá empatado 1-1, mas o jogo segue 0-0. Vem Guarani, bola com o Heitor, intermediária, campo ofensivo, volta a jogada com o Léo Santos. Léo Santos, 2 toques na bola, gira a jogada na metade do campo, quem domina a parada é Ryan. Ryan, 2 toques na bola, acelerou, soltou pra Mike, se livrou da marcação do Vitor Ricardo, ainda Mike, soltou, esticou a jogada com o Reinaldo. Bom passe pra Chay, atenção, linha de fundo, Chay dominou, protegeu, 3 em cima dele, fica difícil, chega na cobertura, chega por ali Vitor Ricardo, 1, 2 vezes Chay, no peito, na raça, protege a bola com o Mike. Mike domina, chama a marcação pra dançar, volta um pouco a jogada com Camacho pra Matheus Bueno, pra Camacho, tentativa de tabela, Rodrigo Souza por baixo, faz o desarme, vai bem a defensiva do São Bernardo pra tirar, rebote do Bugre, pressão do Guarani no começo de jogo, Matheus Bueno esticou na meia direita pra camisa número 19, que é de João Vitor, o João Vitor da Lapada, esticou na ponta direita pra Heitor, sai da direita, vem pro centro, fica sem espaço, volta a jogada, volta na linha intermediária de gramado, volta na linha central do campo, bola com o Heitor, Heitor pra Léo Santos, o Heitor tomou a chegada ali do camisa 9, João Carlos, a arbitragem chegou próximo ali do João Carlos e vai dar falta do João Carlos, que é o puro suco pra cima do Heitor aí, Albert. É, puro suco, o homem é forte, hein, ali o Heitor tentando, né, ele joga na direita, tentou ali pelo meio, ali na região central, tentou virar o jogo, mas ele acabou tomando a pancada do João Carlos. O homem é forte, hein, Lucas Souza? É forte, o tal do João Carlos é forte. Abraçando aqui o Fernando Júnior, lá de Pernambuco, lá da terra do nosso querido Eduardo Toletino. Ele é goleiro, viu? Goleiro de Várzea, goleiro amador, pega bem. Joga com os pés também? É, goleiro tipo o Rogério Ceni. Grande Fernando Júnior acompanhando a nossa transmissão, tamo junto. Saída de bola do Guarani, Douglas Borges está marcado, despacho, manda pra frente, a bola volta de graça no campo de defesa da equipe do São Bernardo. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos 87.9. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Curta, compartilhe e comente a nossa transmissão, deixe o seu comentário, vamos subir essa audiência, família, vamos subir a audiência, compartilhe nos grupos da família, nos grupos de torcedores do Guarani, tá rolando o Bugrão nos canais Futebol Interior, trabalho de bola do São Bernardo, campo de defesa, manda pra frente Alex Alves, a bola sobe, desce, cá na metade do campo, o Silvinho tenta o domínio, a bola bate no peito do Silvinho, consegue o domínio, linda inversão de jogada, da esquerda pra direita, acelerou o lance com o Vitor Ricardo, bota na frente, engata a primeira, segunda marcha, avança no terreno, a bola espigada sobrou pra Lucas Tocantins, arbitragem para o jogo. Para o jogo, uma jogada dividida, não quis dar a lei da vantagem. O árbitro Márcio Matos dos Santos, tá parado o jogo, uma jogada ali do Vitor Ricardo junto com o Camacho, Albertinho. É, eu acho que foi acidente de trabalho, né? Ali o Camacho, ali veio camisa número 66, ele veio ali, né? O Vitor Ricardo, ele veio na saúde e ele encontrou ali com ele, né? Com o Camacho. Para mim houve o pé de ferro, né? E acabou saindo, né? Na pior, levando a pior, aí foi o Vitor Ricardo. E o Camacho, hein? Que disposição, capitão Camacho, quando já tem. Parece que vai não era pro Vitor Ricardo, hein? Exatamente, vai mudar. Jogador do São Bernardo no aquecimento, a dividida foi forte, pra mim foi no pé de ferro, lance normal. E agora vamos aguardar aí pra ver aí que o Márcio Zanardi já terá problemas aí. Olha, ele tá aí, tentando firmar o pé, né? Pois não, Edu? Manda, Dudu.
Não, ele já está esperando a autorização para retornar. Só fazendo uma observação aqui, então. O São Bernardo joga com uma linha de 5 na defesa, né? O Alan Santos compõe um trio de zaga junto com o Helder e também o Pedro Carrerete. Pela esquerda, como um ala, o Arthur Henrique. E na direita, o Vitor Ricardo, que inclusive já voltou para o campo. Ele que foi vice-campeão da Série B com a Ferroviária. Ferroviária que joga hoje o Paulistão Série A2. E jogou contra o São Bento, né? A rodada de estreia aí. Rodada de estreia não, perdão, a terceira rodada da Série A2. Hoje teve Ferroviária e São Bento. Os times ficaram no empate pelo placar de 1-1 e saiu o gol, hein? Saiu o gol, placar ao vivo do Futebol Interior informando. Gol da Inter de Limeira. Inter de Limeira 1, Palmeiras 0. Em Palmeiras, Albert Cavalcante. Ah, para. Rapaz. Não, mas o Campeonato Paulista é o pior do Brasil. Isso não tá... Inter de Limeira que já fizeram final do Campeonato Paulista. Em 1986. E o que aconteceu? Deu Inter de Limeira. Então tá bom. Gols do Kita. Lembra do Kita, Albert Cavalcante? Suquita. Boa, Suquita. Trabalho de bola, Guarani sai jogando no campo de defesa. Léo Santos tá marcado lá pelo João Carlos. Volta a jogada com o goleirão Douglas Borges. Domina dentro da sua grande área. Recebe a marcação no camisa 9 do Tigre. Bate pra frente, a bola sobe, desce, toca de cabeça lá do Lucas Lima. A bola volta com o Silvinho. Tem habilidade o Carequinha. Ainda Silvinho, protege a jogada, a bola volta, Rodrigo Souza pra Lucas Lima, tentou fazer a jogada, foi pro chão, falta nele, falta do Derek em cima do Lucas Lima, ele que jogou no CRB, esse tal de Lucas Lima é bom jogador, Alberti. No círculo central, né, o Lucas Lima, ele tentou fazer o giro, ali estava ele, né, o Levanderri que acabou pegando, tentou pegar a bola, deu o bote errado, pegou o pé do jogador, falta marcada, segue no Brico de Ouro 0-0. Vem São Bernardo, bola solta na ponta direita, Vitor Ricardo, tentou passe lá pelo meio, Matheus Bueno, por baixo chegou Lucas Lima ali dividindo com Matheus Bueno, entrou forte, falta marcada, jogo parado, entrou com força excessiva o camisa 31 do São Bernardo, jogo parado, uma bola dividida, levou a pior o camisa 18 do Guarani, Alberti. Alguma coisa errada não está certa, né, os jogadores aí estão, né, naquela famosa apetite, né, ninguém quer perder todo Como é que disputa. é? O apetite? Está na famosa apetite. Tá certo. Né? Estão aí, né, lutando cada palmo pelo gramado, né? E ali o Matheus Boninha saindo contra-ataque, acabou tomando por baixo. Mas já está de pé, segue no Brico de Ouro 0-0. Vem Guarani, sai jogando lá no campo de defesa. Léo Santos, zagueiro central do Bugre, domina 2 toques na bola. Estica na ponta direita para Heitor, fazendo a sua estreia com a camisa do Bugre. 2 toques na bola, volta, jogada na zaga central com o Léo Santos. Troca passes, roda a bola no campo de defesa. Marca forte o São Bernardo, não dá espaço pro Guarani. Léo Santos pede pra galera se movimentar. Lançamento de cinema pra Mike, ele apostou, corrida, bota na frente. Perde um pouco o domínio da bola, para na linha de fundo, volta o lance pra Reinaldo. Olhou pra dentro do tumulto, ameaçou o cruzamento. A bola bate na marcação do Rodrigo Souza. Volta pro time do São Bernardo pela direita. Vem com Lucas Tocantins, que tem uma saúde danada. Vem Camacho, com toda a sua malandragem, experiência, toma a posse de bola. Bate a carteira, sai jogando para a equipe do Guarani. Troca passes, roda a bola, Bugrão no campo de defesa. Vem com o Léo Santos carrega no gramado, avança no terreno, para na intermediária. Para, pensa, pisa, olha, solta de lado o passe com Camacho, capitão da equipe do Bugre. Camacho, na ponta esquerda para Mike, de primeira de 3 dedos. Fez o passe para Reinaldo, dominou, protegeu, chegou, voltou o lance. Volta com Camacho para Matheus Bueno, o carteador. Tabela curta, bola com Camacho. De primeira, bom passe. A bola passa pelo João Vitor, chegou no Heitor, intermediário, atenção, olhou para dentro da área, soltou para João Vitor, rolou para trás para Chay, pintou o gol do Guarani, veio chute cruzado em cima da zaga, voltou para Reinaldo, fez o giro, levou no fundo, olha a chance, vem cruzamento, a bola bate na marcação, vai fora, escanteio. Veio de pé em pé o Guarani, trocou passe de um lado pro outro, Reinaldo teve a chance e quase chegou o Bugrão, Albertinho. O Guarani de pé em pé, trabalhando a bola sem muita pressa, mas com toda inteligência e velocidade. Ali pelo lado direito, hein? O Reinaldo, ele joga pelo lado direito, ele joga pelo lado esquerdo, ali estava ele. Fizeram a tabelinha ali junto com o Heitor. Quase, ele fez o cruzamento. Ali acabou pegando na zaga do São Bernardo. Escanteio primeiro do jogo. Lá vem o Guarani. Vem Guarani, Mike na bola na perna esquerda, levantou o primeiro pau. A bola fica viva, espalma o goleiro. Tem rebote, Chay bateu, espalma o goleiro. Sensacional, Alex Alves. Espetacular, Alex Alves salva a pátria do São Bernardo. Cruzamento, viu fechado, Alex Alves tirou uma, na sequência Chay, no meio da grande área, um chute seco, tinha muita gente na frente do Alex Alves, ele faz uma defesa milagrosa, salva a pátria do Tigre, Albertinho. Que lance, primeiramente o escanteio cobrado, né, do Mike na primeira trave, eu achei que não ia dar nada, hein. Ali apareceu o Camacho, ele cabeceou a bola, ele acabou desviando a bola sobrou ali na pequena área, a zaga acabou tirando mal, e ele, hein, o Chay, eu vi o Chay, ele chegou inteiro, bateu firme, bateu forte, a bola saiu desviando os jogadores do São Bernardo, acabou perdendo a força, mas ali o goleirão Alex Alves fez a defesa, quase, depois o Derek tentou dar uma bicicleta, ia ser a lá
Alá, Bebeto. Alá, Bebeto. Quase o Guarani faz o primeiro gol. Olha, o Guarani vai apertando. O Guarani vai tentando seu primeiro gol, Lucas de Souza. Bem, São Bernardo responde, bola na ponta direita com camisa 7, Lucas Tocantins. Volta o lance, volta no campo de defesa com camisa número 3, Helder. 11 passados deste primeiro tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Campeonato Paulista, segunda rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo, por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Mais cedo, Corinthians perdeu para o Ituano em Itu, no Novelli Júnior, pelo placar de 1-0. Jogam neste momento Inter de Limeira e Palmeiras, 1-0 pro Leão. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Futebol, meu vício, meu sofrício. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos 87.9. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem São Bernardo, bola na meia esquerda, vai pro chão, Lucas Lima, é falta! Falta marcada, jogo parado, falta de Derek em cima de Lucas Lima, pois não, Dudu? Cara, a torcida do Guarani tá vaiando o Alan Santos a cada vez que ele pega na bola, viu? E ele é o zagueiro central dessa linha de 5, então na saída de bola ele participa bastante. A Bugrinada vai precisar de disposição para continuar vaiando, viu? A torcedor, eu avisei. O torcedor tá com saudade do Alan Santos, Eu avisei, a turma tá doidinho pra ele, né? Deu um delivery, Dá né? uma paçocada. Reembolso, né? Seria um reembolso no caso, né? Entregou 2 ano passado, né? Então, poderia entregar hoje, umas 3, né? Pra dar tudo certo. Tem falta o São Bernardo lá pela meia esquerda, vai pintar, Chuveirinho na área, tá armado o Pagode na defesa do Bugre. Silvinho na cobrança, já falou que vai meter essa bola por baixo, vai dar aquela cavadinha esperta. Levantou, bola na boca da botija, sobe, Léo Santos tira. Rebote e volta da equipe do São Bernardo, Lucas Lima na ponta direita, distribui a jogada com Vitor Ricardo. Olhou pra dentro do tumulto, muito mal, Vitor Ricardo. A bola vai de graça nas mãos do goleirão Douglas Borges. Albert Cavalcante, 13 minutos e meio da primeira etapa e o jogo. 13 minutos de pouca emoção, né? O Guarani chegou uma vez só, né, com efetividade. O jogo muito amarrado no meio campo, muitas faltas bobas. E parece que as duas equipes estão se respeitando muito. Muito se espera pelo Chay, né? Que o Chay faça alguma coisa. Mas eu vou falar pra você, hein? Esse Camacho, o Camacho, ele tá ditando aí, né? A bola passa no pé dele, olha o Bugrão. Vem Bugre, bola de Mike, esticou na linha de fundo pra Reinaldo. O passe foi esticado, a intenção do Mike foi boa. Mas o passe ali, o R1 triângulo ali do Mike foi forte. E a zaga do... Parece o Diogo Matheus. Rapaz, aí o Reinaldo tentou evitar a saída de bola, vai pela linha de lado, completa aí, Albert. O Reinaldo Matheus, né? Que parece com o Diogo Matheus. Né? Mas o Guarani ele vai... que parece mesmo. Parece mesmo, eu tava vendo agora de frente. Né? O jogo muito amarrado. Ali o São Bernardo esperando a famosa bola. Viu, Guarani recupera, João Vitor soltou pra Chay, tiraram o doce da boca da criança. A bola volta pro Bugrão, bola com Camacho. Esticou da esquerda pra direita, bom passe. Chuta. Tem espaço, Heitor, bate daí, Heitor. Na perna direita, a bola explode na marcação de Lucas Lima. Volta na intermediária do Bugrão, Léo Santos faz o giro. Gira pra um lado, gira pro outro, enganou a marcação do João Carlos. Vai embora, Léo Santos. Léo Santos tenta o passe errado. Só foi elogiar o Léo Santos, ele tocou errado. Completa aí, Albert. E o Guarani vai tentando, né? O Guarani vai, quando não tem a bola, ele vai, né? Tentando encaixotar o time do São Bernardo, que é um time que é rápido. O São Bernardo, quando ele tem a bola, né, ali o espalha, né, o time do São Bernardo espalha muito bem. E ali hoje o Mike ele não está dando tanta liberdade como ele deu no lado contra o Corinthians, né? Que ali o Fagner acabou, né, o cruzamento ali pelo seu lado. O Guarani, nós sentimos que o Guarani ele está com a posse de bola, porém, entretanto, está sabendo o que está fazendo com a bola. Não está rifando a bola, sabendo que o São Bernardo tem a qualidade, tem, né, a superioridade numérica, né, no campo de defesa para poder fazer essa ligação. E o Guarani vai tentando buscar um espaço. O espaço que só pode ser conseguido, né, só vai conseguir achar esse espaço efetivo na hora que o Chay teve uma chance, né? Mas o Chay ele está conectado ainda com os jogadores de frente. Então o Guarani acaba abaixo ainda, um pouquinho abaixo. Então assim, os homens de lado estão a 100 por hora, o Chay ainda está chegando nos 20 e 30. O mesmo problema que o Guarani teve com os outros meias. Então vamos aguardar aí para ver se o tempo de inatividade do Chay está pesando, né? Ou o Humberto Lousa ele vai acabar mudando alguma função de alguém para poder levar mais a bola. Porque quando a gente vê o zagueiro Léo Santos, né?
Léo Santos, ele avançando pelo lado direito, alguma coisa errada não está certa. Vem a equipe do Guarani, vinha pro campo de ataque, afasta do jeito que dá Pedro Carrerete. A bola sobe, desce e volta na metade do campo, toca de cabeça do Léo Santos, volta de graça pra equipe do São Bernardo. Silvinho carrega na contramão, tá marcado, se livra do primeiro, do segundo, tá na intermediária defensiva. Foi obrigado a voltar o Silvinho, volta tudo no campo de defesa com Helder. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos 87.9, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Guarani recupera a posse da bola com o Mike, se livra da marcação do Lucas Tocantins, faz o giro, Flynn volta a jogada na zaga central, quem domina é Léo Santos. Léo Santos, 2 toques na bola, achou o Heitor lá pela ponta direita, tá marcado ali pelo Lucas Lima, deixou com o Matheus Bueno, passe errado, Lucas Tocantins para João Carlos dentro da grande área, foi derrubada, a arbitragem manda seguir. Que saída de bola equivocada do Guarani, Matheus Bueno. Ô, Matheus Bueno, vamos acordar aí, meu querido. Olha, nunca vi o Matheus Bueno errar um passe desse, Albertinho. Exatamente, aí começa, é tudo que o São Bernardo quer. O São Bernardo tem a sua qualidade, mas ele tá... Mais uma vez, Guarani, toma a bola, faz o seu jogo. Só que se o Guarani acabar perdendo essas bolas bobas, não pode grifar a bola. O São Bernardo está armadinho pra dar o bote. É o time que você vê que tá armadinho. Só vai cercando os jogadores do Guarani. Ó, quando vê o Guarani. Vem de novo, Heitor, bom passe pra Derek, dominou, perdeu o domínio da bola, voltou pra Reinaldo, tentou devolver pra Derek, vem o passe, a bola desceu na zaga, sobrou com a camisa 11 do Bugre, bateu pro gol, defendeu Alex Alves. Troca de passes rápida do ataque do Bugrão. De Derek para Reinaldo na tabela curta com camisa 11 do Bugrão. Reinaldo para Derek. O tapa do Reinaldo teve um toquinho do Helder. A bola saiu um pouco do domínio do camisa 11, que ainda foi buscar a bola. Tava esperto, Alex Alves fecha o ângulo do camisa 11 do Guarani. Escanteio pro Bugrão pela esquerda, Albertinho. Reinaldo, jogador interessante, fazendo, né, a tabelinha ali quando entrou, achou o Derek, entrando na diagonal, dentro da grande área, a bola parecia que ia sair. Mas a Derek acabou finalizando o escanteio pro Bugrão. Bola levantada no primeiro pau, afasta a defesa do São Bernardo. Rebote volta pela esquerda, domina a parada João Vitor. De novo pra Chay, de perna direita, levantou, bola fechada. Passa pelo Ryan, passa por todo mundo, vai pela linha de fundo. Escanteio, nossa. A arbitragem vai dar o quê? Deu escanteio. Escanteio, nossa. Escanteio pra equipe do Guarani pela direita, é pressão do Bugre, Albertinho. Vai apertando, né? Já vai o terceiro escanteio consecutivo. Ali, mais uma vez, né? O Chay cobrou o escanteio totalmente, né? Com toda a força, com todo efeito, a bola o São Bernardo acabou tirando mal. Ali tentou de primeira, mandou dentro da grande área, só que obviamente ninguém gritou, deixa ou é minha. Acabou resvalando o jogador de São Bernardo, escanteio marcado e vem na bola, Mike. Vem Mike, a sua perna esquerda mágica, camisa 6 é dele, levantou na boca da botija, a bola vem alta, fechada, sai do gol, Alex Alves tira. Rebote e volta de Chay pela minha esquerda, encara a marcação, volta o lance. Volta a jogada com camisa 2, Heitor, estica o passe lá na ponta direita pra Mike, Mike dominou, lindo drible, deixou o Silvinho falando sozinho, olhou pra dentro do tumulto, fatiou, levantou a bola na boca da botija, sobe a defesa, afasta do tiro do jeito que dá Alan Santos, a bola fica viva na entrada da área, Ryan tocou de cabeça pra Reinaldo, mata no peito, bota a pelota no chão, protege a jogada, o camisa 20 do Guarani, soltou, bom passe pra João Vitor, daí pra Matheus Meno, de primeira pra Chay, olhou pra dentro da grande área, levantou, a bola vem fechada nas mãos do Alex Alves, firme, seguro, faz a defesa, o arqueiro do São Bernardo, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Um abraço aqui pro Marcos Fidalgo, fala seu Marcos, lá no bairro da Freguesia do Ó, rapaz, um abraço pra ele, pra filhinha dele, pra Bruna, pro meu querido amigo Walter, tá sempre acompanhando as transmissões dos canais Futebol Interior. No Facebook aí, Albertinho. No Facebook nós temos o Marcelo Alexandre, mandar um abraço, né, pro Marcelo Alexandre, e o Davi Ferreira, esse Regis é uma comédia, só tumultua o ambiente. E por que não falou no ano passado que não queria ficar? Não, mas aí que dá, né? Existe dois lados, né? Três lados, né? O que a gente acha, o que o técnico falou, que o jogador não falou. Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos, né? O Juliano Mendes pra cima, Bugre, Rafael Matias torcendo para o São Bento, aí não, né? O Thiago Moreira também, vou mandar um abraço pra você, viu? Essa é a turma do Facebook, Lucas de Souza. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, vamos subir a audiência, família. Senta o dedo nesse like, participe da enquete, quem vai ganhar o jogo? É o Guarani? É o São Bernardo? Curta, compartilhe e comente, contigo nós somos muito mais fortes. Você ouve o toque da mesa digital do Felipe Marques, daqui a pouquinho giro e tempo e placar, porque vem São Bernardo. Bola esticada na ponta direita pra Helder, dominou, passou, foi pro chão, falta marcada, jogo parado, falta em cima do mascarado Helder. Falta foi do Chay. Tá marcando bastante o camisa 10 do Guarani, Albertinho. O Chay lá na frente ele tenta criar, chega aqui atrás ele tenta marcar. Só que a gente viu que a marcação não é muito o seu forte, né? De vez ele apenas fazer ali, né, a proteção, ele acabou ali
dando um toquinho no camisa número 3, o Helder, né, que acabou ali, encostou ele, deu aquela famosa piscinada. Falta longe o Silvinho de novo na bola. Ele que passou por Campinas. Ele já, né? que passou por Campinas, esteve no Operário recentemente, está agora no São Bernardo. Estava no Novo Horizontino também, né? Exatamente, isso aí também roda mais que não sei alguém. Rapaz. Rapaz. Silvinho na bola, 21 no relógio, 0-0 ao placar da emoção. Atenção, defesa bugrina, vamos tirar essa. Atenção, senhor Del Santos, atenção, Rainha, vamos tirar essa. Silvinho fatiou a bola na entrada da área, passa pelo Derek, sobra com o Heitor, tranquilo e favorável. Tapa de primeira para Reinaldo, devolve com o Heitor, estava esperto, voltou a jogada, Heitor domina sozinho, intermediária, campo defensivo, domina, para, pensa, olha, solta a jogada com Camacho, capitão, cabeça erguida do camisa 14, joga de terno e gravata o meio campista do Guarani, vira a jogada da direita para a esquerda, quem domina o passe é Mike volta a jogada, 21, quase 22, deixa o primeiro tempo passa, o tempo passa, o tic-tac do relógio não para o tempo, e placar de jogo você confere, os canais Futebol Interior também na rádio, Valinhos 87.9. Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Série 1, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo, por enquanto 0 pra lá, 0 pra cá, placar ao vivo, Futebol Interior informando, gol do Palmeiras, Palmeiras acaba de empatar no Allianz Parque, Palmeiras 1, Inter de Limeira também 1. Valinhos FM 87.9. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior na Rádio Valinhos 87.9. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Trabalha de bola do time do São Bernardo do Campo de defesa, tapa mais à frente para Silvinho. Silvinho que muda de lado, faz a jogada mais atrás com o Vitor Ricardo, camisa 66, a dele, ele volta, jogada lá com Alex Alves, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. São Bernardo trabalha a jogada, campo de defesa, quem domina a jogada é Helder. Helder mascarado, camisa 3, Helder joga com uma máscara de proteção em sua face, faz o passe com Alan Santos, aquele mesmo esteve no Guarani no passado, estica na ponta esquerda para Pedro Carrete domina, chega na linha que divide o gramado, passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, descola o lançamento de cinema, fatiada de qualidade da esquerda para a direita, Vitor Ricardo dominou, balançou o corpo em cima da marcação do Reinaldo, a bola bate em cima da marcação do camisa número 20 e vai fora, é lateral para o São Bernardo, lateral pela ponta direita, vai pintar a jogada no campo de ataque da equipe do São Bernardo, se defende o Guarani, vem para a cobrança Vitor Ricardo, ala direita da equipe do Tigre do ABC, faz a jogada com o Lucas Lima, domina próximo ao bico da grande área pela ponta direita, 3 em cima dele, fica difícil, foi desarmado, a arbitragem manda seguir, tome contra-golpe do Bugrão, João Vitor da Lapada tentou lançamento, lá bate no Rodrigo Souza, volta de graça para a equipe do São Bernardo que devolve o presente, contra-golpe gigante do Bugrão, bola com o Reinaldo, bota na frente, engata a primeira, segunda marcha ainda Reinaldo, tenta o passe para Derek, foi desarmado, rebote e volta para Heitor, Heitor dominou intermediária, campo ofensivo, daí pra Derek, domina o camisão do Bugrão, abriu na perna esquerda, tá marcado, fica sem espaço, abriu da direita pra esquerda, fez o passe curto, fez o passe rasteiro com Mike olhou pra dentro da grande área, espera alguém se movimentar, tira um pouco a velocidade do lance, volta a jogada com o Matheus Bueno, o carteador, trabalha a jogada, troca passes do Bugre, tem um pouco mais de paciência pra poder tocar a bola, troca passes, vai de pé em pé, esse é o jogo, Guarani, vem Léo Santos volta a jogada na metade do campo com o Rayan solta a jogada na ponta esquerda pra Mike no corredor, bom passe pra João Vitor, não tem o domínio da bola. O Guarani estava com a posse lá pela direita com o Reinaldo, preferiu trocar passe sem muita velocidade, agora perdeu a bola de uma maneira até infantil agora o João Vitor, Alberti. O Guarani vai, né? Vai na evolução, como a escola de samba, né? Mas na hora ali, né, de poder ali andar com o seu carro alegórico, de vez em quando ali dá uma travada ali, cai um integrante embaixo, tem que levantar o carro alegórico. Então o Guarani precisa, essa organização, ter a bola é importante, sim, quer propor o jogo, está jogando em casa, mas precisa ter a famosa calma, mas a calma não com lentidão, você tem que ter calma com... Calma é diferente de lentidão, exatamente, né, com organização. Lançamento, Vitor Ricardo dominou, perna esquerda, o chute pro gol, ela vai por cima, vai fora. Ei, Mike, hein? É, lançamento longo, não teve o domínio ali o zagueiro do Guarani, Vitor Ricardo, abriu na perna esquerda, mandou o sapato, a bola passou à direita da meta de Douglas Borges, tiro de meta pro Guarani, Alberti. O detalhe é o Mike, né, o Mike acabou a parar, a bola veio forte, é verdade, da direita pra esquerda, da esquerda para a direita, mas o Mike acabou parando a bola veio com muita velocidade, ia passar pelas costas, né, o camisa número 26, o Vitor Ricardo, que já sacou já, né, para não deixar o Mike descer tanto, eles estão ali, né, ponteando nas costas do Mike. O Mike foi tentar tirar, ele acabou dando aquela parada
E acabou a finalização quando veio o São Bernardo de Bem novo, mais São Bernardo, Lucas Tocantins, Misericórdia. derrubado pelo Reinaldo. É agora. Nananina não levanta e vai jogar, garotinho, retoma a posse de bola o Guarani, que tem a chance de contra-atacar. Bola com o Matheus Bueno, vai pro chão, falta. Falta do Arthur Henrique, jogo parado, falta marcada, Canais, Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Guarani no campo de ataque, João Vitor, cruzamento rasteiro pra entrada da grande área, tira Lucas Lima. O Chay tava armando o chute, tava armando uma pancada na perna direita. Pezinho salvador do Lucas Lima e na sequência mais uma falta do Chay no jogo, Albertinho. O Chay tá pedindo cartão, né? Que é a terceira falta dele em cima dos jogadores, né? Do sistema defensivo. Mas ali o João Vitor, hein? Pelo lado direito, fez o cruzamento ali. Ele tocou, né? Acabou rolando. O Chay já vinha inteiro pra encher o pé. Só que ali a zaga do São Bernardo acabou tirando. Segue no Brinco de Ouro, Guarani 0, São Bernardo também 0. São Bernardo com a posse da bola, atacando mais o Tigre do ABC agora. Bola esticada na ponta esquerda, quem domina o lance Arthur Henrique, volta o lance com o Lucas Lima, chama a tabela com o Silvinho, Lucas Lima pra Silvinho, tira a defesa do Bugre. A bola volta no campo de defesa, Léo Santos tá marcado, afasta o perigo, tira do jeito que dá, manda pra onde o nariz estava apontado. A bola sobe, desce e volta no campo de defesa da equipe do São Bernardo, que recomeça tudo outra vez lá com o goleirão Alex Alves. Alex Alves domina, sai da sua própria grande área, chega na intermediária, para, pensa, pisa, olha, tem Alan Santos colocado à sua frente, prefere o passe do lado esquerdo com Pedro Carreirete. Pedro Carreirete recebe a marcação de Derek. Guarani marcando com 2 homens na frente, ao Chay e o Derek. Sem marcar muito à frente, a equipe do Guarani marca mais em bloco baixo nesta altura do jogo. 27,5 no relógio, 0 pra lá, 0 pra cá. Campeonato Paulista é a série A1 do Paulistão, segunda rodada. Bola levantada, bola na intermediária. Léo Santos sobe, toca de cabeça. Rebote cai com o Mike que despacha, manda pra frente. Sem brincadeira, manda pra onde ele estava apontado. Domínio equivocado ali do Pedro Carreirete. Quase que dá pro Chay recuperar a bola. A bola fica do lado esquerdo com o Arthur Henrique, domina, samba para um lado para o outro, se livra da marcação de João Vitor e vai embora. Bola solta mais à frente com camisa número 7, Lucas Tocantins, caindo lá para o lado esquerdo, a arbitragem para o jogo da falta. Falta marcada, jogo parado, tá caído Lucas Lima, mais uma falta no jogo. E o Pedro Carreirente quase que entrega um presentaço lá pro Chay, Albert. Rapaz, eu vou falar pra você, a dominada foi bonita, né? A bola veio, né? Olhando pra cima, quando a bola bateu no pé, a bola deu aquela famosa escorregada. E o Chay vinha entre ele e o Alan Santos. Se o Alan Santos, quando aparece alguns torcedores do Novo Horizontino, né? Aí, Novo Horizontino, mais conhecido como São Bernardo. A cabeça igual, boa. Essa aí foi boa, 1-0. Novo Horizontino conhecido como São Bernardo. Os torcedores do São Bernardo chegando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E ali, se o Chay ali, né, e o Alan Santos não estivessem espertos, né, se o Chay tivesse um pouquinho mais perto, ia entrar com bola e tudo. E o Alan Santos, hein, hoje bem que ele podia fazer a boa hoje. Ah, poderia, hein? Poderia o torcedor do Guarani agradecer bastante. É para de vaiar o Alan Santos. Bola solta na ponta direita, sai jogando com Helder. Helder intermediária, campo ofensivo, linha lateral dos técnicos, estica a jogada mais à frente com Vitor Ricardo. Tabela feita, cruzamento vem por baixo do Helder, tira do jeito que dá Rayan. A bola sobe, desce e volta com o Rodrigo Souza. Todo ataque o São Bernardo, Silvinho. Volta a jogada com Pedro Carreirete. Pedro Carreirete, cabeça erguida, volta o lance. Volta a jogada com Alan Santos. Alan Santos, 2 toques na bola, esticou da esquerda para a direita, faz o passe com Helder. Helder domina, mais à frente com camisa número 31, Lucas Lima. Troca passes, roda a bola o São Bernardo. Só defende o Guarani, tá montadinho, tá fechadinho o Guarani. Vamos subir mais essa marcação, Bugrão. Tá jogando em casa. Bola com Alan Santos. Alan Santos conhece bem o gramado de Campinas. Chega na intermediária, passa a metade do campo, invade a linha territorial Bugrino e vai embora. Se deixar, Alan Santos vai embora. Soltou pra Silvinho, se movimentou lá pelo lado esquerdo, faz o passe pra Pedro Carreirete, camisa 25, domina, 2 toques na bola, volta a jogada com o Silvinho. Silvinho faz a distribuição de jogada, volta a jogada com o Lucas Lima. Só o São Bernardo toca na bola. Rodrigo Souza dorme no ponto, perde e tome contra-ataque do Bugrão. Derek domina, passou pelo primeiro, ainda Derek vem por baixo, Helder dá o carrinho, manda fora. Lateral para a equipe do Guarani, depois do São Bernardo trocar passes por mais de 1 minuto aí, Albertinho. E o Guarani fica esperando, né? E ali o São Bernardo fica tocando a bola com toda a tranquilidade. O Guarani precisa tomar ação da partida. Mais uma vez, né? Não pode ficar, né, esperando aí o São Bernardo somente errar. Tem que propor o jogo. E o que eu fico muito, né? O Camacho parou de jogar, né? Você viu o Camacho, tá tão fácil que o Camacho não precisa marcar tanto. Agora nós precisamos ver mesmo aí, ó, o Chay, né? O Chay precisa se movimentar mais. Quando tem a chance, não pode perder. O Bugrão levantou, o Derek toca de cabeça, a bola passa à esquerda, vai fora.
Passa a esquerda, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta, ficaram reclamando ali um desvio na defesa do São Bernardo. Teve a chance o Derek pelo lado direito, cruzamento na área, Albertinho. É, o João Vitor da Lapada, ele levou antes, né, um pouquinho da linha de fundo e fez o cruzamento. Ali o Derek subiu no terceiro andar, ele ainda pediu um desvio do jogador do São Bernardo, mas o juiz não marcou nada, ele marcou somente tiro de meta. Segue no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, São Bento também 0. 30 minutos, 30 passados deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e o placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Campeonato Paulista, Série 1, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo é a segunda rodada, por enquanto 0 pra lá, 0 pra cá, placar ao vivo Futebol Interior informando que amanhã tem Santos, tem Ponte Preta nos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. A alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Eu, Lucas de Souza, tão feliz da vida, acompanhando mais uma descida do São Bernardo, que volta a jogada no campo de defesa com Alan Santos. Alan Santos para Lucas Lima, tá marcado pelo Derek, volta a jogada na intermediária, pelo lado direito com Helder. Helder domina, passa a metade do campo, sem muita pressa, para, pensa, firula, penteia, soltou para Lucas Lima, de pé em pé com o Silvinho, de primeira para Rodrigo Souza, tá esperto o Reinaldo. Tiro doce da boca da criança, bate a carteira ali do cidadão, afasta o perigo. A bola sobe, desce, cai na intermediária, volta o São Bernardo, todo ataque o Tigre, Lucas Lima no comando, bom passe para Lucas Tocantins, aparece Mike, salva a pátria do Bugre. E na sequência, a falta de ataque, Lucas Tocantins saiu na cara do Douglas Borges. Se não é o Mike, ia dar ruim pro Guarani aí, Albertinho. É, a troca de passes envolventes, a bola não está comigo, está com você, tocando a bola, ele fez o giro, né? Ele fez o giro em cima do camisa número 3, o Léo Santos, e ele entrar ali, entrar com bola e tudo. Ainda bem que o Mike estava esperto, porque senão poderia ser o primeiro gol do São Bernardo. O Guarani deixou de atacar, o Guarani está com aquela famosa preguicinha das 21h30 e não ataca mais o São Bernardo vai crescendo, vai encaixotando o Guarani. Segue no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, São Bernardo também 0. Vem mais São Bernardo, Rodrigo Souza, passe errado, agradece o presente, a equipe do Guarani tenta puxar o contra-ataque, Chay tentou a devolução de bola, tira a defesa do São Bernardo e na sequência marcado o impedimento. Sobe o pano do senhor Anderson José de Moraes Coelho, assistente número 1, tá marcado impedimento, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Placar ao vivo, Futebol Interior informando, tem gol no Campeonato Carioca, é gol do Boa Vista contra o Botafogo, hein? Em Saquarema, 1 para o Boa Vista, 0 para o Botafogo, Albert Cavalcante. Esse resultado é surpreendente, né? O Botafogo do Chay, né? Depois time do Chay. Mas o Campeonato Carioca é assim mesmo, né? Os melhores times, os melhores clubes, o campeonato mais competitivo do Brasil. Exatamente, né? O melhor regulamento, e aí vai, né? Mas é legal, eu gosto, viu, de ver zebra assim. Mas aqui não vai acontecer isso não, viu, Lucas Souza? Trabalho de bola do Guarani, sai no campo de defesa, domina a parada, o camisa 20, Reinaldo, caindo pela meia esquerda, se livrou bem da marcação, chama a jogada com Camacho, tomou uma entrada ali do João Carlos, a arbitragem manda seguir, a bola volta na ponta direita, Heitor, chama a tabela curta com camisa número 18, Matheus Bueno, voltou para Heitor, soltou no comando, bom passe ali para Reinaldo, caindo pela direita, recebe a marcação do Alan Santos, ainda Reinaldo, 2 em cima dele, tentou passar, no meio de 2, fica difícil, Arthur Henrique toma o doce da boca da criança, insiste o Guarani no peito, na raça, perna para todo lado, lá pela faixa direita do campo de ataque do Guarani. Alan Santos, pressionado, faz o simples, manda a bola pela linha de lado. Olha o Alan Santos aí, Albert. O Alan Santos é pra trás, não é pro lado não. Vamos lá, ajuda nós aí. Lá vem o Bem Bugre, bola com o Heitor faz o passe pra Matheus Bueno, bico da grande área. Tabela curta com o Reinaldo, bola dentro do tumulto, afasta, tira do jeito que dá Helder. Manda pro jornalista, estava apontado, lateral para o Guarani que vai chegando. Tem que atacar mais o Guarani, parou de atacar o Bugrão. A equipe do São Bernardo dominando territorialmente o jogo neste momento da partida. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Guarani no campo de ataque, Heitor levantou na boca da botija, Reinaldo de cabeça, a bola vai fraca.
vai fraca no canto direito, cai tranquilamente Alex Alves pra fazer defesa, Alberti. É, o cruzamento da direita. O Guarani vai achando, hein? O mapa da meia, o lado direito, galera. Vê com aquela bola toda venenosa. E o Reinaldo, ele é baixinho, né? Em relação ao Derek, ele é baixo. Ele cabeceou, mas não com muita força. Ali estava o zagueiro do São Bernardo junto com ele. Quase, né? O Guarani teve a sua chance. O Guarani vai apertando, mas devagarzinho. Tá devagar, tá igual a música do Martim da Vila, viu? É devagar, devagarinho, não pode. São Bernardo, quando tem a chance, ele vem com tudo. Segue no Brinco de Ouro, Guarani 0, São Bernardo 0. Recuperação de bola do Guarani, Matheus Bueno, o carteador fez o passe pro Derek. Aí o Márcio Matos, eu não entendi, vai, né? Opa. E aí um princípio de confusão, empurra pra cá, empurra pra lá. Camacho com o Helder, rapaz. Olha o Camacho. Rapaz. Pega. Rapaz, Camacho, o Camacho incorporou ali, cara feia pro Helder. O Helder mascarado também não afinou. Ali troca de favores, ali troca de carinhos entre o Helder e o Camacho, Alberti. Posso abrir a porta pra você? Claro que sim, toma uma flor, né? Não, vamos tomar um café juntos, que nada, ali foi troca. Camacho e o Chay. Bom, pra briga os dois é bom, ali numa dividida, ali o camisa número 3, né? O mascarado Helder acabou sofrendo ali, né? A falta, beleza, a falta foi marcada, só que ele levantou, né? Querendo tirar satisfação com o Camacho. E o Camacho, eu vou falar com ele pra você, o Camacho endoidou. Camacho ficou bravo, hein? Endoidou, e agora eles estão trocando ideia, agora o juizão também. Agora depois Márcio, que o árbitro chega, mas aí tudo bem, né? Vamos trocar o zap aí, amigão, vamos jogar um truco. Não, mas o árbitro Márcio Matos dos Santos ali, engraçado que ele, né, ele não sabia o que fazer, né? Não sabia se segurava o jogador, foi lá, empurrou o jogador. Ele pegou o jogador Rodrigo errado. Souza, chegou o Chay, todo mundo empurra. O bom que é o seguinte, a briga foi boa, porém, entretanto, né, a gente latiu, mas não mordeu. Lá vem o Guarani. Sai jogando o São Bernardo, campo de defesa. Alex Alves manda pra frente, a bola passa ali pela marcação do Matheus Bueno. Volta pra equipe do Bugre com o Heitor. Heitor pra Camacho. Camacho volta a jogada na ponta direita. Matheus Bueno domina, cabeça erguida. Chama a jogada mais à frente com o João Vitor. João Vitor volta a jogada na altura da metade do campo com o Matheus Bueno. Matheus Bueno volta a jogada na zaga central com o Léo Santos. Léo Santos, 2 toques na bola. Achou pelo lado esquerdo o Mike. Mike domina. Sai da esquerda, vem pro centro, se livra da marcação do Lucas Tocantins. Volta a jogada no campo de defesa. O Guarani recuando mais a bola nesse jogo. Diferente do que foi contra o Corinthians na rodada de estreia. Lançamento do Camacho buscando a infiltração do Reinaldo, tira a defensiva do São Bernardo. Rebote e volta na metade do campo. Silvinho bate de primeira, bola sobe e desce. Camacho devolve de cabeça. É perna pra todo lado. Ele disputa de bola que não para. Ninguém quer perder a posse da pelota e fica aquele perde e ganha. Sai pelo lado esquerdo, Arthur Henrique vem por baixo no peito da raça. Heitor toma e vem Guarani. E vem com o Derek lá pela ponta direita. Engata a primeira, segunda marcha. Derek esticou na ponta direita. Atenção pra Heitor, linha de fundo, cruzamento. A bola bate na marcação, vai fora, escanteio. Escanteio para a equipe do Guarani pela ponta direita, desceu de novo o Bugrão pela direita, Albertinho. Pelas minhas contas é o 5º escanteio, mais uma vez pelo lado direito, cruzamento. Ali estava o Chay, hein? Chay dentro da grande... O Chay pisa na área, velho. O Chay pisa na área e pisa como pisa. Porém, entretanto, a zaga do São Bernardo mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio pelo lado direito. Mike, o camisa número 6 na bola. Vai pintar, chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa do São Bernardo. Todo mundo na boca do gol. Capricha aí, Mike. Capricha aí que é o primeiro gaveta da noite. Eu confio no seu pé esquerdo, Mike. Todo mundo na boca da botija. Vem pra cobrança, Mike. A arbitragem ali aparece pra conversar alguma coisa ali com o Matheus Bueno. Vai pintar o chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa do São Bernardo. Mike na bola, levantou, a bola vem alta na segunda trave, tira a defesa do São Bernardo. Rebote vai voltar pela direita. Pintou o tapa do Camacho outra vez na ponta direita para Mike. Evita a saída, encara a marcação do Rodrigo Souza. Volta o lance para Camacho. De primeira, bom passe para Matheus Bueno. A bola bateu, voltou para Reinaldo, perna direita. Gol! A bola bate na rede, vai fora. Enganou o narrador, hein? Enganou o narrador. A bola bateu na rede, mas pelo lado de fora, tiro de meta pro São Bernardo, Albertinho. Teve gente que comemorou aqui, viu? É? Não foi só você não, Lucão. Pois é, rapaz. Você comemorou aí também, Dudu? Não, eu tô bem na frente aqui, eu consegui ver bem aqui. Isso aí foi o gol conhecido também como tiro de meta. Jogadaça, né? Jogadaça do Guarani. Bela jogada do Guarani. Bela jogada do Guarani. Quando estamos vendo, ó, Tolentino, manda um tchauzinho que nós estamos vendo você aí, tá? Estamos vendo. Agora nós estávamos vendo. Localizamos o nosso repórter. Exatamente, acabamos de ver ali. Você não foi enganado, foi bem na sua frente mesmo. Mas ali eu vou falar pra você, o Reinaldo, hein? Que jogada! A bola acabou sobrando pra ele, mas é verdade, Lucas de Souza e amigos. Daqui, né, deu pra ver, né, o ângulo. Aqui era a bola lá dentro.
Mas ia ser um golaço, hein? Ia ser bem na bola, bateu bem na bola, tirou, acabou tirando demais, a bola pegou na rede pelo lado, né? Segue no brinco de ouro da Princesa 0-0. 0-0, você ouve o toque da mesa digital do Felipe Marques. 40 minutos deste primeiro tempo passa. O tempo passa. O tic-tac do relógio não para. O tempo e o placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Campeonato Paulista, Paulistão 2024, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo, por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Campeonato Paulista 2, resultados desta terceira rodada. São José 2, Primavera 1, Juventus 1, Velo Clube 0. 87.9, a voz da nossa gente. Lucas de Souza. Futebol, meu ofício, meu sofrício. Em parceria com a Rádio Valinhos 87.9, a voz da nossa gente. Trabalho de bola do time do São Bernardo, campo de defesa. Quem domina a parada é Helder, 2 toques na bola. Volta o lance até o goleirão Alex Alves. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Guarani recupera a posse da bola pela direita, tem pressa o Bugrão para cobrar o lateral, sai jogando o João Vitor. João Vitor pegou a bola ali, cobrou o lateral ele mesmo. Bola com Chay, por elevação, que passe para João Vitor da lapada, atenção, linha de fundo, cruzamento, a bola no meio da área, sai do gol, Alex Alves, tem rebote, Chay brigou, ganhou, foi pro chão, arbitragem manda seguir. Vou parar, mano. Arbitragem manda seguir. Eu não sei não, hein? O Chay foi pro chão, a arbitragem falou, segue o jogo. Marcado o Lucas Lima por 2 jogadores do Guarani. O Guarani cresce neste finalzinho de primeiro tempo, vai pro chão, Lucas Lima, falta. Tem VAR, falta hein? Marcada, jogo parado, falta pro São Bernardo pela esquerda, Albertinho. Mas não tem VAR, né? No jogo, o que aconteceu? Desligaram a tomada, puxaram e roscaram o pé. Olha, o cruzamento, né, da direita. Ali estava ele, né? Saiu de soco o goleirão Alex Alves, que estava junto com ele, com o Lewanderick. A bola acabou sobrando fora da grande área, ali na meia-lua, e o Chay chegou livre, leve e solto, chegou inteiro. A bola veio quicando, é verdade. E nem olharam no VAR. Né? Ali o jogador de São Bernardo acabou chutando a bola e o Chay. São Bernardo no ataque, Lucas Tocantins dominou com espaço, soltou para João Carlos, tá livre pela direita, o Vitor Ricardo, João Carlos decidiu sozinho, uma bomba na trave! João Carlos, um chutaço de perna direita, a bola explode no travessão. Que susto contra a defesa do Guarani. O coração do torcedor do Bugrão foi parar lá na garganta, Albertinho. Que chute, hein? E quando tem treta mais de novo. Mais uma briga, cartão amarelo na mão do árbitro. O Chay o Helder e o Chay um jurando o outro. Esse Helder vai acabar sendo amarelado. Confusão no brinco, Albertinho. Exatamente, né? A gente gosta disso, né? De futebol, né? E bola no gol. E de vez em quando essas coisinhas assim, né? Porque é engraçado, né? Ver como os jogadores, eles reagem quando quem apita a partida não tem pulso, eles fazem isso, né? Tá claro, olha, vai tomar o jogo. Cartão amarelo pro Pedro Carrerete. É engraçado. Camisa 25. O Pedro Carrerete tomou o cartão amarelo. Cancelou, viu? Ele se confundiu. Cancelou? Perfeito. Então agora... O cartão é pro Alan Santos. É pro Alan Santos aí, Alan O Santos. Márcio Matos dos Santos tá perdido. Então, tá perdidinho no rolê. Olha lá, o Chay brigou com camisa número 3 com o Helder, mas quem leva o cartão amarelo por quebrar, obviamente por acabar ali matando a jogada. Tá tirando sarro, cantando vergonha aqui no Brinco de Ouro. Mas não é pra menos, né, Dudu? Então, aí agora ele põe a mão agora no Milionário Zé Rico, ele vai procurar saber pra quem que ele vai dar cartão amarelo e por quê. Mas a jogada do João Carlos, né? Antes de começar toda essa confusão, né? Um balaço na trave. Verdade. No travessão, uma petardo bomba do João Carlos. Graças a Deus a bola não, né? Bateu na trave e a zaga do Guarani conseguiu tirar. E ali tá no meio, eles estão ali. No meio, né? Na conferência, ninguém sabe o que aconteceu. E ali foi o Alan Santos mesmo. A falta foi do Alan Santos. Exatamente. Aí eu não sei o que aconteceu. O Camacho foi pra cima, o Chay quando vai mostrar o lance de novo. Mas que tranquilidade teve ali, né? E o Douglas Borges ali se esticou todo, mas a bola vai pro gol. Essa bola se vai 30 centímetros mais pra baixo, era gaveta. Eu acho que ele ainda toca nessa bola, o Douglas Borges. Será, meu? Vamos ver. Eu tive a impressão de que ele tocou então, na se bola. Se ele tocou, eu não sei, mas que ia ser, graças a Deus, né? Ia ser um golaço, ainda bem que não foi, né? Mais um golaço, pô. Aí não dá. Mais um e agora, gol bonito contra o Guarani. Ô, Toritino, fala pra mim, o que resolveu aí? Cartão para o Alan Santos. Ah, agora sim. Perfeito. Muito obrigado, né? Nem ele sabia para quem o cartão. Mas, meu rapaz, Deus do como céu. tá perdido. E ó, é um jogo, assim, fácil, né? O jogo tá disputado, mas não é pra se enrolar. Não, mas tudo começou quando mais 3 minutos, né? De acréscimo.
O problema foi no começo, né? Quando o Chay ali já deu 3 pancadas, não levou cartão amarelo. E ele vai pra cima, E é ele que tá tem com a medo. bola, se livra da marcação do Rodrigo Souza. Lançamento em profundidade dentro da área. Sai do gol, goleirão Alex Alves. Firme, seguro faz a defesa, o arqueiro do time do São Bernardo. Olha, o Chay já mostrou pra que veio. Tá marcando, tá competindo e tá irritando os jogadores do São Bernardo, Alberti. Isso que interessa, né? Porque não adianta você ser só bonzinho. Você tem que ter a malandragem. A malandragem do bem, obviamente, né? Se você tem o seu malandragem do futebol, né? Exatamente, ó. Que nem agora, ó. Tá apertando aí. E saída de bola, Alex Alves entregou a bola no peito do Chay. Dominou, soltou pra Reinaldo, invadiu a grande área. Tá marcado 3 em cima dele, ficou difícil. Tentou a devolução de calcanhar, a bola bate na marcação do Helder. Volta pra Reinaldo, evita a saída, soltou pra Camacho pra Mike devolve com Camacho. Olhou pra dentro do tumulto, fatiou, levantou na boca do gol, afasta, tira do jeito que dá, Vitor Ricardo. Rebote e volta da equipe do São Bernardo, que puxa o contra-golpe. Bola com o Silvinho, fez o giro, acabou se enrolando. Tomaram o doce da boca da criança, bateram a carteira do cidadão. Recupera a posse de bola, Guarani, Heitor. Botou na frente e foi pro chão, derrubado pelo Lucas Lima. O árbitro mandou seguir. Recupera a posse de bola, São Bernardo. Olha o João Carlos, meu Deus do céu. Assim. Fez a virada de jogo da esquerda pra direita, a bola veio toda torta. Teve que se reposicionar o Vitor Ricardo pra fazer ali, pra evitar a saída de bola. Aí vem a equipe do São Bernardo, Rodrigo Souza consegue descolar o lançamento na velocidade pra Lucas Tocantins. Tá tranquilo, o Ryan faz a proteção em cima do camisa 7 do São Bernardo. Ganha tiro de meta a equipe do Guarani. O jogo fica corrido, o jogo fica pegado nesse final, Albertinho. É, quando o Beto Loser começa a dar o seu famoso pulinho. Você gostou do que eu te marquei, que eu mandei pra você? Gostei. Né? É a mesma coisa, né? Ali, ó, lá veio o Guarani de novo. Lançamento longo, bola pra Derek! Ganhou da marcação do Alan Santos. Escorregou. Sentiu. Se enrolou sozinho o Derek. Escorregou. Ou sentiu? Pra mim, ele escorregou. Ele ganhou do Alan Santos. Alan Santos tá tirando a massa, Alan Santos. Ele se enrolou, tropeçou na bola ali, o Derek. Que infelicidade do camisa número 11. Alan Santos. E o Alan Santos. Alan Santos é o famoso bate na massa, né? O Alan Santos, ele correu, ele acabou tropicando. Eles que se conhecem muito bem pelo tempo de Guarani, né? Ele deitou, olha... o Derek deitava em cima. Agora, mas agora o Derek também, né? Ele tava livre, leve e solto, né? Faltou um pouco mais de tranquilidade, qualidade, né? Eu acho que nem ele esperava que o Alan Santos fosse falhar. Acabou. Como não? Ele não esperava. Como ele não vai esperar? Não, eu acho sim. Eu acho que ele não esperava. Ele se emocionou tanto que o Alan Santos acabou falhando que acabou ele falou assim, na bola. É normal se ele tivesse cortado, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vem Guarani. Bola esticada na ponta esquerda. Reinaldo no comando pra Chay. Dominou, fez o break, protegeu. Ficou marcado, ficou difícil. Soltou pra Matheus Bueno. Na ponta direita de primeira pra Heitor. Levantou na boca da botija. Bola no escuro do pau. Fechou Derek de cabeça. Brigou, ganhou. A bola vai entrando. Gaveta! Tive a clara impressão da bola entrar. Eu tive a clara impressão que essa bola entrou. Gol Paranauê. Eu tive a clara impressão que essa bola passou da linha. A arbitragem manda seguir. Rebote do Guarani, bola esticada na ponta esquerda. Opa, fala, Dudu. Aqui de frente pro gol, eu também tive a impressão que entrou. Gol Paranauê esse foi, hein? Eu tive a clara impressão que essa bola entrou. A arbitragem pede, a bola vai terminar o primeiro tempo. Não, mas tem que chamar primeiro o VAR longo aí, meu. Vamos ouvir o VAR aí, que pra mim foi gol Paranauê. A jogada do Derek, o toque por cima, ela passou ali pelo Alex Silva. Foi gol! Olha! Pra mim foi gol! Amigos, pra mim foi gol. Que lance, ó. Que lance, Derek, o Derek no peito, na raça. Nossa, mas o goleiro deu um tapinha, bola por cima do ombro ali do Alex Silva. Olha, pra mim foi gol, hein? Pra mim é gol, hein? Pra mim é gaveta, vamos ver. Gol no ângulo de lado. Gol Paranauê, hein? Gol Paranauê. Rapaz. E agora, hein? Aí fica assim, né? Porque a bola... Fica a dúvida, o VAR tá analisando. Tá analisando a jogada. Quem tá lá no VAR é o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Agora eu quero ver puxar as linhas, traçar aquelas linhas, que torne aquelas linhas tortas pra gente. Que torne pra quem vai fazer. Ele vai terminar o primeiro tempo, não foi gol. Segundo a arbitragem, checou o VAR, não foi gol e o árbitro aproveita para terminar o primeiro tempo. Trila o apito árbitro. Aponta o centro de campo, o Márcio Matos dos Santos termina o primeiro tempo no Brinco de Ouro. 0 para o Guarani, 0 para o São Bernardo. Um lance polêmico agora no final. Passou ou não passou a bola? Mas vamos discutir isso e muito mais no intervalo inteligente dos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Eduardo Toletino, que primeiro tempo emocionante no final, com direito à bola, se passou, se não passou.
Eu tive a impressão que a bola entrou, mas se o VAR revisou o lance e não marcou nada, segue o jogo, final de um primeiro tempo, Dudu. Daqui a pouquinho a gente volta a cuidar do Toletino lá do Brinco de Ouro. Albert Cavalcante, o seu teaser deste primeiro tempo, 0-0. Um bom primeiro tempo no Brinco. Jogo duro, hein? Jogo duro, as duas equipes precisando e querendo, né? Obviamente, os 3 pontos. Mas eu vou falar pra você, hein? Que jogo brigado. Tanto que o jogo foi tão brigado, camisa número 3, o Helder, né? Saiu discutindo com o Silvinho. Né, os jogadores do mesmo time, do São Bernardo. Quando aparece o lance de novo, né, o cruzamento da direita mais uma vez, ali primeiramente a bola acabou quicando no ombro do camisa número 66, o Vitor Ricardo, e ali o Derek, né, deu um golpe, sempre que caiu, né, deu um golpe de karatê, e ali a bola foi mansamente, a bola passou pelos braços. Vamos ouvir o João Vitor, o Felipe? Foram as dificuldades, se você estava ali perto, se você viu se a bola entrou, o que faltou para sair esse gol do Guarani na primeira etapa? Então, o jogo está muito difícil, eles vêm atacando a gente está tentando marcar, mas está tendo um pouco de dificuldade ali na hora da marcação, e olhando dali para mim parece que a bola entrou no gol, né, mas tem um VAR aí, eles falaram que não entraram, vamos descer pro intervalo ali, ver o que o professor tem para falar, pra gente voltar melhor pro segundo tempo. Tá aí, né? Você vê, o São Bernardo vem pra cima, o São Bernardo faz certinho, né, o Lucas de Souza? São Bernardo espera, uma característica do São Bernardo, desde nesse longo trabalho que o Márcio Zanardi vai fazendo, um time ofensivo, agressivo, e o Guarani, dentro da sua limitação, dentro daquilo que pode fazer, tem tentado atacar, mas tem horas que o Guarani dá certos brancos, por exemplo, o São Bernardo, dos 25 até os 40 minutos, 15 minutos aí de amplo domínio do São Bernardo, exatamente, né? Territorial, só teve esperando. bola na trave, né? Esse é o problema, Lucas de Souza, o Guarani espera muito. Não tem que esperar, obviamente tem a questão física, né? Vamos estudar o adversário, mas tem hora que você tem que ser mais agudo. O caminho, o mapa da mina é pelo lado direito, não adianta, cara, você deixar o Mike, por exemplo, ficar descendo igual um louco. O que vai acontecer? Teve duas bolas invertidas da direita para a esquerda, que o Mike, pelo amor de Deus, né, que o Mike ali teve que se virar ali. Teve um ali também, o Léo Santos também levou uma girada né, levou o drible, levou o giro do jogador de São Bernardo. Se o Mike não estivesse lá na sua posição ali, seria o gol do São Bernardo. Então o Guarani precisa ter esse equilíbrio. E não é, viu? E pasmem, não é o mesmo Guarani que jogou contra o Corinthians, tá? É bem verdade. Totalmente diferente, nem nem parece. Menos agressivo, é um time menos dinâmico. Nem sombra. E, enfim, né, falar um pouquinho do scout deste primeiro tempo, do que foi esse Guarani em São Bernardo, até pra galera de casa poder ter a dimensão no momento que o Palmeiras faz o segundo gol, hein? Rafael Veiga de novo, Palmeiras 2, Inter de Limeira 1. Nesse primeiro tempo, o Guarani chutou 10 vezes ao gol, contra a meta aí do Alex Alves, contra 2 finalizações do São Bernardo. A grande diferença é que em uma dessas finalizações, a bola bateu na trave, Albertinho. E até o amplo, o Guarani teve a bola, né? 53% de posse de bola contra 47% do São Bernardo. O São Bernardo no começo acabou esperando mais uma vez, como o Corinthians fez. O Guarani faz seu jogo, né? Ali o Chay, começou a aparecer o Chay, vou falar pra você, nesse primeiro tempo, esses 45 minutos aí, eu gostei muito, é brigador, né? Bem dinâmico no jogo. Exatamente, pisa, ele literalmente pisa na área, está na área, né? Vimos aí o Camacho, hein? Camacho, não teve, o Camacho também. E o Camacho tá marcando bem, ele tá protegendo bem a zaga. Exatamente, né? E ele já, escutem, já alugou um flat na cabeça do Helder. Já alugaram já, o Helder tá louco, tá brigando até com o Silvinho na saída. Então o Guarani precisa agora, o famoso capricho, né? Agora nós temos um meia, mas tem que fazer esse meia funcionar e o Guarani não pode afunilar. O Guarani precisa dar opções, né? Você tem o Heitor também é um jogador também que ele não fez muito, mas também não comprometeu. Mas quando chega, ele tem qualidade, tem visão de jogo. O Guarani precisa saber o que ele quer, como ele vai chegar. Jogada pelo lado esquerdo, mas e aí, quem vai cair? Quem vai cair pelo lado esquerdo? Matheus Bueno, o que ele vai fazer? Você vai adiantar um pouquinho o Matheus Bueno para poder ajudar o Chay, né? A tabelar, para poder sair, né? Porque o que acontece? O Guarani, ele enfrenta a blitz, chega lá e a bola é para trás, cara. Aí começa de novo aquele versão 2023, não tem quem pra que tocar, bola pra trás. E o Chay, como tá muito enfiado encaixotado entre os jogadores de São Bernardo, aí entra o quê? O Chay voltar pra receber, pra pegar essa bola. Ou mesmo o Léo Santos fazer aquela famosa jogada, né? Vamos fazer a dobra pelo lado, Heitor, segura a minha e vamos tentar aí uma jogada aérea, assim que o Guarani tentou. E lá do lado de São Bernardo, assim, só sai na boa, no contra-ataque.
deu espaço, eles estão mandando bala. Tanto que teve uma chance, né? Um travessão ali que o Douglas Borges, ali o Lucas teve a impressão que o Douglas Borges tocou na bola. Eu também tô com você, viu, Lucas? Também tô com você, tinha a direção certa. Ele deu tocou um na leve bola, toque. leve toque. Ia ser na gaveta. Na gaveta, o Douglas Borges também toma gol, é só golaço, hein? Pra fazer gol no Douglas Borges tem que ser só golaço. Tem que ser só golaço. Não pode, não é bolinha que entra não. E o lance do Derek no final do primeiro tempo, né, que pra mim foi gol, viu, Lucas Souza? Pra mim essa câmera que tem a câmera exclusiva dos canais de futebol interior acabou faltando um pouquinho daquela famosa linha, né? Cadê aquele chip na bola? Pois é, rapaz. E os caras pensam em tudo. Ou quase em tudo. Mas a execução disso é uma tecnologia nova que foi implementada em 2012. Falou-se de colocar um chip na bola para quando ela entrasse, o árbitro sentir, né? Ter algo que indicasse, né, no braço dele que a bola entrou, mas... Agora enfim. fala pra mim. Conta pra mim, fala pra mim. Cadê aquela câmera de cima? Cadê aquela... Pois é. Então aí começa já a criar... E não apareceu, tá, a revisão, né? Normalmente... Não apareceu. Daqui 300 dias aparece, né? E a informação que chega do Brinco de Ouro do nosso Dudu... ex-atletas e dirigentes, né, campeões da Copinha. O Guarani foi campeão da Copa São Paulo de 1994, em cima do São Paulo. Jogadores de peso, Pitarelli, Três Luizão, pênaltis, se não me engano, ele pegou nessa decisão aí. O jogo foi 1-1 e... Pô, faz 30 anos. 30 anos completando amanhã a grande final da Copa São Paulo. Exatamente. Transmissão, jogo entre Cruzeiro e Corinthians, né, chegaram na grande decisão. E em 94 o Guarani. O Guarani fez uma campanha muito boa, diga-se de passagem, na primeira fase, que é no grupo J, junto do Londrina, do Palmeiras e do Sport. Estreou perdendo 2-1 pro Londrina, depois venceu o Palmeiras por 2-1 e goleou o Sport por 4-0. Na segunda fase, enfrentou o Juventude, venceu nos pênaltis por 3-2 após empate em 0-0. Depois passou de novo nos pênaltis, olha só que interessante, né? As 3 decisões do Guarani na Copinha de 94, né, no mata-mata, foram nos pênaltis. Então, contra o Londrina, empate por 1-1, vitória por 4-1 nos pênaltis na grande final. 1-1 no tempo normal, 3-0 nos pênaltis, os 3 pênaltis pegos pelo Pitarelli, grande Pitarelli. E lembrando que esse time de 94 do São Paulo é expressinho, tá? Rogério Ceni, Pavão, Nem, Sérgio Baresi e Marcelo Adriano, Mona, Pereira e Jameli, KT, que foi expulso nesse jogo, Guilherme, depois Caio e Toninho, depois Douglas. O técnico era Muricy Ramalho. Exatamente. Do lado do Guarani, Adalberto, o goleiro era o Pitarelli, Alberto, Carlinhos, Elton, depois Rubens e Marquinhos, da Silva, André Luiz e André Goiano, depois Júlio César, Andreir, Mauricinho e Luizão. Aquele Luizão, Exatamente. que depois seria campeão brasileiro com o Corinthians em 99, passou pelo Vasco, campeão da Libertadores pelo Vasco em 98 e campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira. O técnico era o Pulpo Jimenez, viu, Albert? E esse time lembrando que esse time 94, né, que o Guarani venceu na Copinha, foi o time depois foi campeão, acho que se eu não me engano, da Copa Comembol. Esse time era o time do expressinho do São Paulo Futebol Clube. Então o Guarani, celeiro de craques, né? Agora precisamos voltar, agora nós estamos... Precisa retomar isso, temos né? o Rafael, mas a base do Guarani mostrou bons valores esse ano. Exatamente, então. Mas aí que tá, né? Mas tivemos também Davos, Bidus, né? Mas tem que ser melhor aproveitado. Perfeito. Né? Então, agora nada como agora o Campeonato Paulista você ter, né? Essa mescla, né? Essa mescla de jogadores que fizeram o bom campeonato brasileiro, da Copinha, integrar o Campeonato Paulista, mas integrar assim, de algumas partidas você colocar o menino. Não só como o Rafael, como o Theo, mas dar chances para esses jogadores. Quem sabe aí pode aparecer um Davó. Perfeito. Davó, Bidu, mas dessa maneira aí tá difícil. Vamos fazer o seguinte, vamos para uma rápida pausa, a gente já volta com todo o ciclo do tempo e a continuação aqui do nosso Intervalo Inteligente F, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos 87.9, aqui nós torcemos por você. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Lucas de Souza. Ah, futebol, meu vício, meu sofrício. Intervalo de jogo, estádio Brinco de Ouro da Princesa, 0 para o Guarani, 0 também para o São Bernardo. Jogo contra o São Bernardo é complicado pro Bugrão, viu? Vou te contar uma coisa. Placar ao vivo, Futebol Interior informando resultados dos estaduais do Brasil. Começando pelo Paulistão A1, o Ituano venceu o Corinthians por 1-0, hein, rapaz? Gol marcado pelo Léo Duarte no finalzinho do jogo. 1 para o Ituano, 0 para a equipe do Corinthians, o jogo disputado lá no Novelli Júnior. Jogaram também mais cedo Portuguesa e RB Bragantino e o time de Bragança Paulista venceu por 2-1. O Massa Bruta abriu 2-0 com Natan e também Eduardo Sacha, enquanto Henrique Dourado de pênalti marcou o único gol da Portuguesa. A Portuguesa conheceu sua primeira derrota no Campeonato Paulista. Neste momento jogam Palmeiras e Inter de Limeira e o Leão da Paulista abriu o placar com o Juninho. Juninho fez 1-0 para a equipe da Inter de Limeira logo aos 4 minutos da primeira etapa. Rafael Veiga de pênalti empatou o jogo para a equipe do Palmeiras e depois o mesmo Rafael Veiga, com assistência do Marcos Rocha, foi para a rede e virou o jogo em favor da equipe alviverde. Campeonato Alagoano, jogaram mais cedo às 18h30 o Cruzeiro de Alagoas contra o CSA, vitória do Azulino pelo placar de 2-0. E o CRB, ex-time de Humberto Louser, venceu o Muricy pelo placar de 1-0. Seguindo o placar ao vivo agora com os resultados do Campeonato Paulista 2. O Paulistão A2 também tem vez e espaço nos canais Futebol Interior, a maior cobertura do Paulistão A2, A3, vai começar o Paulistão A4, fique ligado e a Bezinha vem logo mais, hein? Campeonato Paulista A2, jogos de mais cedo, o São José venceu a equipe do Primavera por 2-1, Primavera venceu a Portuguesa Santista na estreia por 2-0, depois perdeu por 3-0 para a equipe do São Bento em Sorocaba e foi mais uma vez derrotado, dessa vez em casa pelo time do São José, do técnico Ricardo Costa. São José que foi vice-campeão da Copa Paulista, vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, hein? Que beleza, o São José, a Águia do Vale. O Juventus, o moleque travesso e seu estilingue na mão, venceu o Velo Clube por 1-0 com 1 a menos. Perdeu um jogador no lance seguinte, uma cobrança de falta. O gol do Juventus marcado pelo zagueiro Iago Mota, aos 39 minutos do segundo tempo. Monte Azul e Portuguesa Santista deu briosa, 2-1 para Portuguesa Santista, Noroeste 3, Rio Claro 0, Capivariano 1, Taubaté 1, Ferroviária e São Bento, dois times que estavam na Série A1 do Paulista da última temporada, empataram em Araraquara pelo placar de 1-1, Linense 2, Comercial 0, hein? O Comercial segue sem vencer no Campeonato Paulista 2, hein? Situação lá do Comercial do Bafo não é boa, perdeu pro Capivariano na estreia por 2-0, depois empatou com o Rio Claro 2-2 em Ribeirão Preto e jogou mais uma vez fora de casa, perdeu para a equipe do Linense por 2-0 lá no Gilbertão. O outro time também que tá mal na competição no Paulista 2 é a equipe do 15 de Piracicaba. O 15 de Piracicaba, tão tradicional, fez um baita investimento para esse Paulista 2, empatou na estreia com o Taubaté 1-1 fora de casa, perdeu de virada pro Linense 2-1 jogando lá no Barão da Serra Negra e na noite, né, desta quarta-feira, perdeu pro Oeste de Barueri por 1-0 lá no Barão da Serra Negra. É claro, né, ainda tem muito campeonato pela frente, mas
São 15 rodadas, um campeonato de tiro curto, perder ponto em casa, como o Guarani tá fazendo aí, Albertinho, não é bom negócio não. Não, não pode, né? Tiro curto, né? É 15 rodadas aí, né? Aqui é 12. E assim, jogos em casa, obrigatoriamente você tem que pontuar. Ou, na verdade, você tem que vencer. Você pode trocar, que nem se caso o Guarani tivesse vencido o Corinthians, né? Empatado em casa, beleza. Mas lá você não pontuou, você fica por obrigação pontuar. Por 2 motivos. Primeiro, obviamente, para se manter na série, né? Por mais que tenha times inferiores, mas não podemos bobear. E outra, pensando em classificação, senão será mais um ano de fiasco sem passar para as quartas de final. Passando pelo resultado do Campeonato Paulista A3, Paulistão A3, também cobertura aqui dos canais Futebol Interior, começando hoje. Marília e Rio Preto no jogo que abriu a rodada, o jogo lá no Rio Pretão, em São José do Rio Preto, 0-0. 2-2 para União São João e Lemense, jogo em Araras. RB Bragantino 2 e Matonense 3-1 para o time de Bragança Paulista. Itaperense empatou com São Bernardo em 1-1. O União Suzano goleou o time do Sertãozinho por 5-2. O Grêmio Prudente bateu o Votuporanguense por 2-0. E o Bandeirante empatou com o São Caetano pelo placar de 1-1. E o Catanduva bateu o Desportivo Brasil pelo placar de 1-0. Vai rolar o melão no segundo tempo. Saída pertencente à equipe do Guarani. Agora do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, da sua Smart TV. O time do São Bernardo. Do lado direito da sua TV, do seu smartphone, do seu computador. Guarani, camisa verde, calção branco, meia branca. O time do São Bernardo, camisa amarela, calção preto, meias em amarelo e preto. Vai começar o jogo. O árbitro da partida, o senhor Márcio Matos dos Santos, olha para o seu relógio e trila o apito. Trila o apito, o árbitro tá rolando, tá valendo. Começa a segunda etapa no brinco. Boa sorte, Bugrão! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina. Vem comigo, torcedor espalhado no Brasil e no mundo, curtir a segunda etapa. De por enquanto, 0 pra lá, 0 pra cá. Guarani no campo de ataque, já tenta o primeiro ataque, afasta, tira do jeito que dá, Vitor Ricardo. A bola bate, volta, bate, cai na metade do campo. Lucas Tocantins bota a pelota no chão, chama a garotinha de meu amor, dá um beijinho na criança e vai embora. Lucas Tocantins se livrou da marcação do Camacho. Ainda o camisa 7 com a posse da bola, leva rápido, vem cruzamento, a bola fechada, passa pelo Silvinho. Passa por toda a extensão da área. O carequinha do São Bernardo evita a saída, soltou a bola mais atrás com o Arthur Henrique. Levantou a bola na boca da botija, sobe lá, o Santos afasta. Albert Cavalcante, mudanças de lado a lado ou as equipes são as mesmas pro segundo tempo? As equipes são as mesmas, mas pelo jeito que São tá mudando Bernardo atitude. no campo de ataque, cruzamento por baixo, tira Léo Santos, completa aí, Albert. É, o que tá mudando a atitude aí. O São Bernardo pelo lado direito ali já deu a primeira na stalkeada. E lá vem o Bugrão. Lançamento em profundidade, contra-golpe de gigante, Derek dominou, botou na frente e se livrou da marcação ali do zagueiro Pedro. Opa! Se livrou do Pedro, Carreirete foi pro chão, a arbitragem manda seguir, Albert. É, ali o Derek, ele pelo jeito achou que estava na piscina do estádio Brinco de Ouro da Princesa, hein? Ele deu o primeiro corte pelo lado direito, é verdade, na segunda ele devia ter chutado. Ele quis dar mais um drible e acabou ali se atrapalhando mais uma vez. O Derek tá meio estranho hoje, hein? Já caiu sozinho pela segunda vez. Vamos aí, vamos aguardar a movimentação. Visivelmente sem ritmo, Exatamente, né? Então vamos mudar, né? Nominalmente, como diria o outro, né? Nominalmente vamos mudar, né? Você tem o Gustavo França, tem o Pablo Tomás, você tem o Marlon, a estreia do Marlon, né? Que é um jogador de ponta. Né? Bruno Mendes, você tem opções. Vem de novo o Guarani, bola pra Derek, Derek dominou, tentou botar na frente, foi desarmado, toque por baixo, tira a defesa do São Bernardo, completa o serviço, Helder manda pra fora, tira pro jornalista, estava apontado, abraça aqui pro Carlos Silva, Parelheiros capital de São Paulo com o Guarani, Sampa Bugre, amor ao Guarani, tamo junto, Carlos Silva, curta, compartilhe e comente a nossa transmissão, daqui a pouquinho o resultado da nossa enquete, lateral para o Guarani pela ponta esquerda, vem pra cobrança Mike, espera alguém se movimentar, Camacho se movimenta, o capitão do Bugre faz a tabela curta com Mike, que beleza, de letra pra Camacho olhou pra dentro da grande área, volta um pouco o lance com o Matheus Bueno, tem espaço, camisa 18, o carteador do Bugre deixou de lado a jogada com camisa 2, Heitor esticou a jogada mais à frente no corredor pra João Vitor, tá marcado 2 em cima dele, volta a jogada, volta o lance com o Léo Santos, cabeça erguida, busca alguém pra jogar, faz o passe entre linhas pra João Vitor, de primeira recebeu o passe do João Vitor, chamou a tabela com o Heitor, João Vitor, bonita jogada, atenção ali, fundo, cruzamento por baixo, dominou, Reinaldo foi pro chão, a arbitragem manda seguir, afasta a defesa do São Bernardo. O Reinaldo esperou o contato veio, a arbitragem não deu nada, podia ter batido no gol, Reinaldo. Insiste o Guarani, Heitor brigou, ganhou, perdeu, a bola fica pererecando ali pelo Mengão, perde, ganha danado, volta o Guarani do lado direito do campo de defesa com o Léo Santos. Albert teve a chance, o Reinaldo de fazer o gol, preferiu esperar o toque. Então, o Reinaldo, ele joga pelo lado, ali ele estava ali dentro da grande área. Quando ele recebeu, tinha 3 jogadores, estava de costa.
né, quando ele foi finalizar, acabou ali dobrando o joelho na frente do árbitro, né? Sendo também, depois daquela bola, se entrou ou não entrou, agora também tem que decapitar o jogador pra não ser falta. Lá vem o Bugrão. Vem Bugrão, João Vitor tenta o toque de primeira buscando. O Matheus Bueno tira do jeito que dá Silvinho. Manda a bola pra cima, a bola sobe, desce e volta pro Bugre. Reinaldo dominou, perna direita. Veio o chute do Reinaldo. Bola fraquinha nas mãos, de graça pro grandão Alex Alves, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalho de bola do time do São Bernardo lá pela intermediária, campo de defesa, Alan Santos. Estica a jogada na ponta direita com Helder, mascarado Helder. Chama a jogada pelo meio com Lucas Lima, camisa 31, ex-jogador do CRB. Cabeça erguida do camisa 31 do São Bernardo, inverte a página, vira a folha, bom passe. Achou pelo lado esquerdo aqui o Arthur Henrique, tá esperta a defensiva do Bugre. Afasta o perigo, completa o serviço por ali. O camisa número 2, Heitor, tá estreando hoje com a camisa do Guarani, o Heitor, ex-jogador do Internacional. Lateral cobrado, está jogando o Lucas Lima, camisa 31 é a dele. Inverte a página, vira a folha da esquerda para a direita, acha lá do outro lado o mascarado Helder. Helder domina, tem uma máscara de proteção no seu rosto. Bola com Alan Santos, jogador do Bugre. Soltou pro lado esquerdo com Pedro Carreirete. Carrega no gramado, avança no terreno. Esticou, bom passe para Arthur Henrique. Dominou a intermediária, campo ofensivo, olhou para dentro do tumulto. Ainda Arthur Henrique, sambou na frente da marcação. Se livrou do João Vitor. Atenção, linha de fundo, cruzamento, bola perigosa. Tira Douglas Borges. Tem rebote, Rodrigo Souza. Tira Léo Santos, espetacular. No rebote, Rodrigo Souza de primeira, sensacional. Léo Santos faz uma defesa de goleiro, salva a pátria do Bugre, Albertinho. São Bernardo, quando chega, chega com qualidade, hein? Ali o Léo Santos, ele acabou ali, né, se jogando em cima da bola. Se ali, ó, era gol, era certeiro. Goleiro batido, quase. O São Bernardo apronta no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Lembrando que o Guarani nunca venceu o São Bernardo. Lá vem os Vem de novo o Tigre, Vitor Ricardo levantou, derrubado ali o João Carlos, arbitragem só dá saída de bola. Tiro de meta em favor da equipe do Bugre, que tem pressa. Sai jogando, bola de Matheus Bueno domina, cabeça erguida, trivela na bola aqui, passe pra Chay, dominou pela ponta direita, encara a marcação do Pedro Carreirete. Chay passou pé em cima da bola, acabou se enrolando, perde o domínio da pelota. Aí facilitou o trabalho do Pedro Carreirete. Agradece o presente, vem o time do São Bernardo pro campo de ataque, bola solta lá com o Lucas Lima. Lucas Lima, perna esquerda na bola, soltou pela ponta direita, campo de defesa com Helder. Helder domina, carrega na gravada, avança no terreno, soltou pela ponta direita com Vitor Ricardo. Vitor Ricardo, 2 toques na bola, volta o lance com Helder. Helder tava irritado, Helder no fim da primeira etapa. Tapa curto, faz o passe pelo meio com Alan Santos, ex-jogador do Bugrão. Soltou pro lado esquerdo, domina a parada, o camisa número 25, Pedro Carreirete. Esticou para Arthur Henrique domina, fez o passe para Silvinho, troca passes, roda a bola, equipe do São Bernardo. Vem com Silvinho, da esquerda para a direita, bom passe. Soltou para Helder, foi para cima o zagueirão, olha onde tá o zagueiro. Deu uma de ponta para Rodrigo Souza, tabela feita, vem o chute cruzado do Lucas Tocantins, a bola vai fora. Vai fora, tem desvio na zaga do Bugre, escanteio para o São Bernardo. Trocou passes o Tigre do ABC lá pela direita, o Helder foi embora, deu um tapa pelo meio. Rodrigo Souza de primeira, achou lá pela direita o Lucas Tocantins, chute cruzado no camisa 7. Desvia na defesa do Bugre, vai fora, escanteio para o São Bernardo, Albertinho. É o primeiro do São Bernardo, hein? Primeiro do São Bernardo, ali o Ryan estava em cima, acabou ali travando o chute do jogador de São Bernardo. São Bernardo vem chegando com toques, né, rápidos e envolventes. A zaga do Guarani, o Guarani não voltou pro segundo tempo ainda, viu? Guarani com 6, quase 7 na segunda etapa. Tá sendo envolvido pela equipe do São Bernardo, escanteio para os homens. Vai pintar Chuvrinho na área, tá armado o pagode, jogada ensaiada, vem o passe, vem levantamento do camisa número 66, o Vitor Ricardo, a bola fechada, passa pelo Douglas Borges. Passa pelo Douglas Borges, que acerta em cheio lá o Léo Santos, strike na defesa do Guarani, Albertinho. Douglas Borges saiu, o Léo Santos não avisou. Um bateu em um bateu no outro. A bola saiu pela linha lateral, saiu na linha de fundo. Foi escanteio? Tive a impressão de escanteio. Meu Deus do céu, acertaram e acabaram trombando. A bola fácil, mais um escanteio pro São Bernardo. O segundo do São Bernardo, hein? O segundo do São Bernardo, agora só no segundo tempo, hein? Bola perigosa, lá vem Silvinho na bola. Silvinho na bola, atenção, defesa bugrina, sinal de alerta ligado. Vem o camisa 88 do São Bernardo para a cobrança do escanteio, levantou no primeiro pau, a bola bate na rede pelo lado de fora. Vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor da equipe do Guarani, canais Futebol Interior. Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você.
Guarani tenta retomar, a posse da bola com o Derek no peito na raça, ganhou ali do Pedro Carreirete, ganhou também do Arthur Henrique, mas o último toque foi do jogador do Guarani, lateral para a equipe do São Bernardo, campo de defesa. 8 minutos passados deste segundo tempo, Albert Cavalcante, começa a me preocupar com a situação do Guarani no jogo, hein? Ah, tem alguma coisa errada que não tá certa, né? O São Bernardo voltou com o mesmo time, mas com a postura diferente. O Guarani voltou totalmente desconfigurado, né? O Guarani tá perdido sonolento, em campo. Hein? Exatamente, ali quando cai o jogador... sentiu, o será? Léo Santos. É o Léo Santos sentindo o tornozelo ali, hein? Não, pelo amor de Deus, Léo Santos, você não. Qualquer um, menos você, né? Mas assim, o Guarani, ele tá totalmente passivo, né? Está passivo. O São Bernardo agora impõe seu jogo. O Guarani só se defende mal, que vai criando espaço o time de São Bernardo. O Guarani não consegue, né? A bola não passa mais no meio campo, tá? Eu acho que eu não vi o Chay, né? Eu não vi o Chay, acho que tá na hora. No segundo tempo ainda não. Ainda não, então o Guarani não consegue trocar passe. E aí começou aquele toquinho pra trás, né? Que a gente adora. Aquela saída exato. que tanto irritou o torcedor do Guarani no fim do Campeonato Brasileiro da última temporada. É porque o Guarani também tem hora que é um time de uma nota só, né? Ele só vai, joga daquela mesma maneira, só naquele sistema, só. O Guarani precisa mudar. Não precisa mudar nominalmente também. Mas também você tem que mudar suas opções. Senão fica uma presa fácil. Postura, né? Você acabou virando presa fácil. Vem mais Guarani, bola levantada pro Chay no comando de ataque. A bola vai forte demais. Vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor da equipe do São Bernardo. Alô, Aleadine Tajuri, mandando aqui. 1.5, é a aposta que ela fez aqui para essa partida entre Guarani e São Bernardo. Tá esperando pelo menos 2 golzinhos neste confronto. Alô, Real 75, aqui conosco também. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Alô, Osmar Dangar, seu Osmar Dangar aqui conosco também na nossa transmissão. Curta, compartilhe, comente a nossa jornada. Contigo nós somos muito mais fortes. 10 minutinhos. Você ouviu o toque da mesa digital do Felipe Marques. Passa o tempo passa. O tempo e placar de jogo você confere nos canais do Futebol Interior. Vai mexer, Dudu? Pois não. Vai mexer, Lousa chamou o Gustavo França, se eu não me engano aqui, camisa de número 33, já confirmo pra você quem sai. Perfeitamente, Gustavo França vem aí, seguindo o giro do placar do jogo, daqui a pouquinho porque vem São Bernardo, bola com o Silvinho pra Rodrigo Souza, domina, espera um pouquinho, espera alguém se movimentar, volta a jogada com o Carequinha, Silvinho, chama a jogada pelo meio com Arthur Henrique, tem espaço, bota na frente, vem por baixo, Camacho dá o carrinho, rebote e volta com o Heitor, se livra da marcação do Arthur Henrique, adiantou, botou na frente, tentou passar ali pro Rodrigo Souza no peito na raça, consegue tomar, fica, perde, ganha, Matheus Bueno tenta proteger a jogada, deixou com o Heitor, deu uma caneta ali em cima do Arthur Henrique, arbitragem para o jogo da falta. Que beleza de sair ali do Heitor pra cima do Arthur Henrique. Como diz Albert Cavalcante, não vem de garfo que hoje é sopa, Albertinho. É, bonito, hein? Bonito e arriscado ali, né? Porque se perde a bola ali, o Arthur Henrique ainda bateu por cima, né? Bateu por baixo, acabou derrubando o Heitor, dando aí as boas-vindas. Gustavo França e Bruno Mendes. Gustavo França e Bruno Mendes, 11 minutos passados deste segundo tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Paulistão, Série 1 2024, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo, por enquanto 0 pra lá, 0 pra cá, placar ao vivo, Futebol Interior informando. Mais cedo pelo Paulistão, deu Ituano contra o Corinthians 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Acompanhando a descida do Guarani pro lado esquerdo, o cruzamento estava lá fechado pra dentro da área, passou pra defesa, voltou pra João Vitor, pintou o gol do Guarani, veio o chute em cima da marcação. Em cima da marcação, João Vitor tava com a faca e o queijo na mão, quase o gol do Guarani, Albertinho. Demorou demais, né? A bola veio fatiada do Mike. O Mike cruzou, a zaga tirou mal dentro da grande área. Ele devia ter batido cruzado. Ele parou, dominou ali, a zaga do São Bernardo se posicionou e ele acabou não erguendo a cabeça. Quando vai entrar, ele vai fazer as mudanças. Vai ele embora mesmo, né? Eu vi o Chay. O Chay saindo embora. O Chay, camisa número 9, está indo embora. O Chay, camisa número 9, está indo embora. Está indo embora o Chay, camisa número 10. Está entrando ele, o camisa número 33, Gustavo França. E foi embora o João Vitor, isso mesmo? É isso mesmo. Ele tirou o João Vitor e tirou o João Vitor para colocar o Bruno Mendes. Que mudança, hein? Tá indo para cima, quer ir para cima. Ali o Chay, né, em relação ao Chay, né, o Chay cansou. Tanto que quando ele visivelmente voltou, cansado. quando ele voltou pro segundo tempo, a gente viu ali que ele já veio
pisando meio... Quando todo mundo chegou, ele foi um dos últimos a chegar. Vamos aí, né, ver que se dá aquela famosa oxigenada, né? Aí, ó, que já começar em cima, marcar em cima, porque o Guarani tá morto no segundo tempo. É, rapaz. E o Bruno Mendes, ele vai colocar ali dois, né? 2 atacantes, vai jogar no famoso 4-4-2. Exatamente, vem com 2 jogadores mais próximos da área, 2 jogadores mais centralizados, vem pra cima o Guarani. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos 87.9, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Trabalho de bola do time do Guarani no campo de defesa. A bola sobe, desce, sobe esquisito. O Silvinho tenta o domínio, deu uma canelada na bola, voltou com o Arthur Henrique. Arthur Henrique para Silvinho de primeira, bom passe para Lucas Lima. Lucas Lima dominou, olhou para dentro da grande área. Atenção, vem cruzamento, a bola vem fechada, passa por toda a extensão da área, vai fora. Vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor da equipe do Guarani. O Albert estou sentindo o Guarani dando um pouco de espaço aí nessa meiuca aí, nessa intermediária ofensiva. Tá faltando agredir um pouco mais a marcação. Um pouco? Um pouco você tá brincando, né? Olha lá, quando começa as famosas jogadas apoiadas, é isso que eu fico louco. Né? Porque os jogadores do meio não se movimentam e acaba virando presa fácil. Ali o São Bernardo ali, ele ocupa, né, as 2 faixas, ele adianta a sua marcação e o Guarani começa a rifar essa bola. É tudo que o São Bernardo quer. Né? O Guarani não propõe, o Guarani não está agredindo. Agora vamos ver aí com o Gustavo França e agora com o Bruno Mendes e com o Derek. Né, vamos ver aí se ele tem mais o poder ofensivo, possa agredir mais o adversário. Tá cômodo pro São Bernardo. Tá cômodo. São Bernardo tá jogando em São Paulo. Tá né? jogando lá no ABC Paulista. Tá jogando em São Paulo, porque tá cômodo. Lá vem os homens de novo. E vem os homens de novo. Lucas Tocantins da grande área. Aparece Léo Santos, salva a pátria do Guarani. De novo o Lucas Tocantins. Saiu no costado da defesa do Bugre. Teve a sorte o Guarani que o Lucas Tocantins tropeçou, foi pro chão. Mas de novo, camisa 7 do São Bernardo dando o trabalho aí, Albert. E tudo, né, o sistema defensivo, né? Existe um buraco e o Guarani ainda não chegou no segundo tempo ainda, viu? 3 jogadores em cima dele, né? Ali acabou o famoso pé de ferro, né? O Léo Santos junto com o Tocantins. Ainda bem que houve o desvio, né? Do Tocantins. Mas ali houve, né? Houve uma pesada no calcanhar do jogador do São Bernardo. Mas o Guarani insiste, ó, vai chamar o São Bernardo pra cima. Não adianta, é bola pra frente, meu. Agora você tem 2 torres. Alguém tem que vir de trás, né? Alguém tem que vir de trás, tem que ajudar a servir. Ó, Derek pra Bruno Mendes, tá sozinho, invadiu a grande área, pintou o gol do Guarani pra esquerda. O chute pro gol, a bola vai por cima, vai fora. É isso, tem que jogar pra cima. Na primeira da dupla, Derek e Bruno Mendes, quase deu pro Bugrão, Albert. Então, aí falta o capricho, né? O Derek ali recebeu, né? Pegou, deu a famosa casqueta. E ali chegou, passando como um raio pelo lado esquerdo, o Bruno Mendes. Ele ajeitou o corpo e bateu todo torto, é verdade, mas o Guarani pelo menos chegou. A primeira vez no segundo tempo chegou, mas precisa ter o famoso capricho. E vem de novo pela direita com o Reinaldo, recebe um passe longo do Camacho. Fez o break, voltou a jogada com o Heitor, olhou para dentro da área, vem cruzamento, bola fechada, tira a defesa do São Bernardo, completa o serviço, Rodrigo Souza. A bola sobe, desce e volta na intermediária, Silvinho briga pelo rebote, briga também Heitor. Silvinho, uma chaleira pra cima do Heitor, que beleza de jogada. Ainda Silvinho no peito na raça, perde a posse da bola. Perde a posse da bola, a bola sai pela linha de lado lateral para a equipe do São Bernardo, campo de defesa, Canais Futebol Interior. Rádio Valinhos 87.9 FM, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lucas Tocantins caído no gramado, não sei se vai dar pra camisa 7 do São Bernardo aí, viu, Albert? Se tudo der certo, ele não aguenta, né? Não vai dar pra ele, não. Aí, boa, tá aí a informação do Dudu, ó. Vai pintar a substituição na equipe. 3 mudanças no São Bernardo. Perfeito, Dudu. Todo seu, viu, Dudu? Tô vendo o Matheus Regis aqui, tô vendo também o Romisson, falta só um. Vamos lá, vai entrar o Matheus Regis no lugar do Lucas Tocantins. Perfeito. Vai sair também o João Carlos, vai entrar o Romisson. Certo. Já confirma a terceira. Perfeito, então Romisson no lugar do João Carlos, que também só serviu para mandar aquele balaço na trave. Mas esse é o problema, né? O Lucas Tocantins, que estava sendo um problema, vai sair para entrar esse Matheus Regis, que no jogo do ano passado, no 5-1, fez um dos gols. Se não me engano, o segundo gol do São Bernardo foi dele, é bom jogador também. E a entrada aí do Romisson, né? No lugar do João Carlos. E vai pintar ainda uma terceira substituição, segundo aí o nosso repórter lá do Brinco de Ouro. Pelo jeito só foi 2 mesmo, né, Acho Dudu? que por enquanto foi isso aí. Perfeito. Então, o técnico mexeu, o nosso repórter, o comentarista falou. E aí, Albert? O Lucas Tocantins, né, que começou a fazer aquele famoso forfé pelo lado direito, acabou não aguentando.
né? E quando você tira o João Carlos, né? O camisa número 9 e coloca o 17, né? O Romisson. Né, ali perceberam, né? Primeiramente a mexida do Guarani, né? Ele colocando, né, mais uma torre ali junto com o Derek, ele inibe a saída do Alan Santos, né? Dos zagueiros do São Bernardo apoiando, ajudando, fazendo aquele apoio, jogada apoiada lá na frente. E lá vem os homens, Lucas. Toque de cabeça do Romisson na primeira dele no jogo. Tira Léo Santos. Tava esperto, fez bem a cobertura, tirou a bola no peito do Derek. Pra Mike, esticou pra Gustavo França no corre-cutinha na casa da tia lá pro lado esquerdo. Vai pra cima dele. A marcação do Alan Santos, ainda Gustavo França dominou, tentou levar no fundo. Tem toda uma caneta ali no Alan Santos, tava esperto, camisa 91 do São Bernardo, lateral para o Guarani, tem empréstimo, Mike. Levantou na boca da botija, tira Pedro Carreirete. Rebote e volta, toca de cabeça do Camacho pro dedo do tumulto. Passou pelo Derek, chegou no Reinaldo, abriu perna direita, vem o chute, a bola vai por cima, tem desvio, escanteio. Escanteio para o Guarani, vem pra pressão, Bugre, Albertinho. O Guarani vai pra cima, né, com agora o São Bernardo que tá tomando um acelero. Isso, o Guarani tá em casa. Agora tem que ir pra cima. O 6º escanteio pro Guarani, né? E o 8º na partida, o Guarani tem que ir pra cima mesmo. Só que esse chute fofo aí do Reinaldo aí não dá, né? Tem que chutar com mais, né? Com mais propriedade. Mas é isso mesmo, você colocar 2 jogadores, o Guarani colocou 2 jogadores lá em cima, ali é pra inibir a saída do Alan Santos, agora tá com medo. Tá com medo, lá vem o Gustavo Guarani. França na bola, primeiro pau, tira, a defesa afasta, Rodrigo Souza, rebote e volta lá pro lado esquerdo, vai mexer, daqui a pouquinho o Dudu confirma, faz o recuo de bola, Ryan, bola meio na fogueira, Mike consegue o domínio, tentou o passe errado, e tome contra-golpe do São Bernardo, Romisson tá esperto, Mike, tira o doce da boca da criança, levantou pra Derek no comando! Opa! Sai do gol, Alex Alves, ninguém tasca, ninguém vê a bola do goleiro, a informação, Dudu. Vai entrar o Lucas Araújo no Guarani. Pelo que eu tô vendo é o Camacho, já confirmo pra você. Perfeito, Lucas Araújo vem aí, vem Guarani. Sai jogando lá pela ponta direita, domina a Prada, Reinaldo, domina, faz o break. Fez a jogada, volta um pouco a jogada com o Heitor pra Matheus Bueno, 2 toques na bola, deixou com o Camacho. Camacho, capitão, camisa 14, faz o passe lá pela ponta esquerda com o Mike domina, gira o corpo pro lado direito, solta a jogada na metade do campo, junto ao círculo central do gramado. 20 minutinhos no relógio, daqui a pouquinho tempo e placar de jogo pra você. Bola com o Alan Santos faz a jogada mais atrás com o Camacho, cabeça erguida do camisa número 14, pensa, pisa, olha, passa a metade do campo, soltou na ponta direita, buscando Heitor, pezinho, Salvador, Arthur Henrique, bota na frente e puxa o contra-golpe, ficou pedindo falta, o árbitro não deu nada e na sequência da jogada, o passe errado pro Matheus Bueno, lateral para o São Bernardo, é isso mesmo, vem o Lucas Araújo no lugar do capitão Camacho, Alberti. Saiu, né, saiu ele, o Camacho ali mostrando o lance, né, do Alan Santos em cima do Derek, né, o juizão também não marca nada, vixe, meu Deus, Camacho saindo mancando. Meu Deus do céu, tomara que tenha cansado só, né? Matheus Bueno. Perfeito, Matheus Bueno agora é o capitão do Guarani. Meu Deus. E tá o Lucas Araújo em campo, Albertinho. Agora vamos ver aí, né, qual vai ser. Agora o Guarani vai, né, substituiu, né, volante por volante. Agora vamos ver qual... perdeu, né? Você perdeu o Camacho, é um belo jogador, né? Ele sabe marcar, sabe distribuir a partida e nós temos aí o Lucas Araújo. Tomara que incorpore aí também um Camacho, mas eu vou falar pra você, Lucas de Souza, o Guarani vai mudando suas peças e o São Bernardo vai se atrapalhando, entre aspas, né, que até entrar na partida, mas o Guarani nessas mexidas aí, quem sai perdendo mais é o Guarani. Vem de novo o São Bernardo, bola esticada na ponta esquerda, Matheus Regis, 8 toques na bola, achou o Silvinho na linha de fundo, ainda o Silvinho dominou, Carequinha, protegeu, volta a jogada com Arthur Henrique, olha pra dentro da grande área, passe errado, Matheus Bueno agradece, domina, protege, sai jogando bem, Lucas Araújo na ponta direita pra Reinaldo, levantou essa bola, esticou no comando de ataque, tira a defesa do São Bernardo, rebote, volta, Lucas Lima, deu um encontrão no Lucas Araújo, a arbitragem manda seguir, recupera o Guarani, bola com Derek recebe a marcação do Helder, falta nele, o Helder quer confusão, hein? O Helder quer confusão. Certo ele. Não tem nada que pegar a bola e sair e ficar com ela, recuar a bola, segurar ali. O Guarani quer jogo, Albertinho. Mas tá certo ele. E o Helder é safo, hein? Ele entra, né? Ele vai alugando os flats na cabeça dos apartamentos, né? Na cabeça dos jogadores do Guarani. E o Derek... Amarelo, né, pros dois. Olha lá. Amarelo pro Helder. O Helder tava pedindo um cartão, não é de agora, né? Não, mas... Pois não, Dudu. Quem tá vendo esse jogo desde o começo sabia que essa dupla de cartões ia sair. Em algum momento ia sair. O que esses dois estão se pegando no bom sentido aí desde o começo do jogo. Mas o Derek é menino, né, nessa, né? Que tem que ele tem a vantagem. Cara, ele tem a área que defende ele.
Ele tem a área. O corpo dele, né? Ficando de costas. Não adianta você não bate boca, é no futebol, velho. Entra dentro da grande área, é lá que você tem que levar o cara no chaveco. E falta pra nós. Falta pra equipe do Guarani. Vem pra cobrança, Mike. Capricha aí, Mike. Na sua perna esquerda mágica. Levantou na boca da botija. Bola perigosa. Derek toca de cabeça. A bola se perde e vai fora. Tiro de meta pra equipe do São Bernardo. 23 passados deste segundo tempo. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para. O tempo e o placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Campeonato Paulista, é o Paulistão A1 2024, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo por enquanto, 0 pra lá e 0 pra cá, tá tudo igual no Brinco. Placar ao vivo, Futebol Interior informando, temos 19 minutos da segunda etapa no Allianz Parque. Por enquanto, de virada, o Palmeiras vence a Inter de Limeira pelo placar de 2-1. Valinhos FM 87.9. Lucas de Souza. Ah, futebol, meu vício, meu sofrício. Sai jogando a equipe do Guarani, campo de defesa, Mike volta a jogada na quarta zaga, quem domina a parada é Rayan. Rayan, 2 toques na bola, deixou na zaga central com o Léo Santos. Léo Santos soltou pela ponta direita para Heitor. Heitor, cabeça erguida, se livra da marcação de Matheus Regis, volta a jogada com o Léo Santos. Pra cima deles, Guarani, vambora, Bugre. Em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista. Sai jogando pela ponta esquerda com o Rayan, ex-jogador do Criciúma, experiente, o camisa 4. Levantou de perna esquerda, buscando o comando de ataque, bola para Bruno Mendes. Tenta o passe, buscando o Reinaldo não foi. Não entendeu o lance, a arbitragem para o jogo, marcado o impedimento, Albertinho. Não ia valer nada, né? Ali o Bruno Mendes ali cobrando o Reinaldo para ir, né? Mas o Guarani precisa ter mais organização, gente. Sabe, alguém precisa abrir a boca, né? Passa, toca, deixa, é minha. O Guarani totalmente diferente da partida contra o Corinthians. Desaprendeu no caminho, no busão, acho que balançou demais o ônibus e desaprendeu, né? Porque, nossa, presa fácil. Né, o São Bernardo ali, poucos toques consegue chegar. É que o São Bernardo ele não apertou. Quando apertou um pouquinho, assustou o Guarani. Mas as mudanças do Loser deram uma metida no time. O Guarani já não sofre tanto, né? Tá mais com a bola agora. Isso, mas está com a falta aquele. Olha, agora que ali o Mike, né? Tomou rapa por baixo, né? Tem um jogador depois de São Bernardo também que vai. Mas não adianta. E o São Bernardo não tem medo de ser feliz, não, hein? Eles descem o sarrafo. Marcam forte. Marca forte. Futebol é pra isso mesmo. Agora quando vai embora aí o camisa número... Silvinho, graças a Deus também, viu? Vai com Deus e boa sorte. Tá entrando o Kaique 99 aí, Kaique, o Kaique parece ser grandão, hein? Aí vamos ver aí qual vai ser aí a especialidade do Kaique, o Silvinho, né? Incansável Silvinho, né? Silvinho, como corre o camisa 88. Inoxidável, né? Inoxidável Silvinho. Onde passa é o motorzinho. E olhando assim pra ele pela função que ele faz no gramado, que saudade do Bruno José, hein? Pois é, rapaz. Precisamos de um Bruno faz José, falta né, o tal do Bruno José, hein? Olha, porque eu vou falar pra você, viu? Esse Era tal a válvula aí de escape ofensivo do Guarani, então, esse tal de Reinaldo aí, ele é bom. Mas pra ficar igual o Bruno José ainda vai levar um tempo, hein? Falta para o Bugre lá pela ponta esquerda, 26 no relógio. Vem pra cobrança, Mike levantou na boca da botija, a bola vem alta. Subiu de cabeça, Derek, a bola vai pra fora. Vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor da equipe do São Bernardo, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Trabalho de bola do time do São Bernardo pela ponta esquerda. Arthur Henrique tentou mandar pra frente. A bola explode na marcação do Reinaldo. Vai fora. Vai fora, lateral para a equipe do São Bernardo. O Guarani marca a saída de bola. Vai pra cima do Tigre do ABC. E são 3 jogos contra o São Bernardo em campeonatos paulistas da Série A1, né, Albert? É, exatamente. São 2 empates e uma vitória do São Bernardo. O Guarani... Difícil jogar com o São Bernardo, o Guarani. Que recupera a posse da bola. Lucas Araújo, tabela de cabeça com o Matheus Bueno. Perde a posse da bola. Rodrigo Souza toma, tenta puxar contra golpe. Foi mal, Rodrigo Souza. Vai, Guarani. Mandou para onde o nariz estava apontado, devolveu a bola de graça pro Bugre. Matheus Bueno levantou pro lado esquerdo, a bola passa ali pela marcação do camisa meia. O Vitor Ricardo volta de graça para a equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo com o Mike. Mike faz o passe pelo meio com o Lucas Araújo. Volta o lance, volta a jogada com o Rayan. Rayan distribui. Lucão. Pois não, Edu? Não sei se vocês pegaram aí a última alteração do São Bernardo. Pois não. Saiu o Silvinho com a camisa 88 e entrou o Kaique com a 19.
Perfeito, camisa 99, o Kaique entrou no jogo no lugar do Silvinho, aqui vem Bugre, Reinaldo na ponta direita, cruzamento por baixo, facilita a defesa, tira Pedro Carrerete, rebote e volta de Matheus Bueno, domina, carrega no gramado, 2 em cima dele, protege bem a jogada, volta o lance com o Léo Santos, daí para Lucas Araújo, lá pela meia esquerda, bom passe pro camisa número 4, Rayan domina, 2 toques na bola, gira, Firula penteia, volta o lance com o Lucas Araújo, voltou pelo lado esquerdo com o Rayan, troca passes, roda a bola Bugrão, lançamento em profundidade para Gustavo França, atenção linha de fundo, a bola passa, vai pela linha final do campo, tiro de meta em favor da equipe do São Bernardo, Canais Futebol Interior Rádio, Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Albert Cavalcante, 28 da segunda etapa. Guarani equilibrou as ações no segundo tempo, mas não, por enquanto não mostrou o mesmo futebol que demonstrou diante do Corinthians na primeira rodada e que encheu os olhos da torcida apesar da derrota. Não sofre mais, mas também não sai do lugar, né? O Guarani, ele tenta, mas tenta com essas bolas alçadas, né? O Guarani não consegue trabalhar a bola, o Guarani não sofre mais, né? E vem São Bernardo, bola com o Romisson lá pela ponta direita, chama a jogada com o Lucas Lima, pediu o Kaique, recebeu na tabela curta, atenção, a bola vai se perdendo em linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior informando o Albert, gol da Inter de Limeira, Juninho faz o segundo gol do Leão da Paulista, lá no Allianz Parque, 2 para o Palmeiras, 2 também para a Inter de Limeira, Albert. Eu vou falar para você, viu, como está aí as equipes, era mais fácil o Guarani ter ganho do Corinthians por conta da questão física e jogar contra o São Bernardo, né, que está um tempo também na preparação. Está na preparação mais tempo que o Guarani. Ó o Bugre. Vem Bugre, fim. A arbitragem para da falta. Falta em cima do Vitor Ricardo lá pela ponta direita. O jogo tá parado, falta marcada, Albert. Não foi nada, né? O Vitor Ricardo vai bater na massa, vai bater no Lewandowski, que vai levar a pior. Porém, entretanto, o juizão que eu ainda não vi, não passaram as linhas daquela bola, se a bola entrou ou não entrou, cara. E eu tô na impressão que houve, né? Pra mim, foi a impressão que teve o gol. Mas o Guarani, com as mudanças do técnico Humberto Lousa, ele não sofre mais, né? Acabou ali, não tem tanta liberdade os jogadores de trás do São Bernardo sair pro ataque, mas o Guarani também não capricha, não sabe o que faz com a bola. Ele tem a posse de bola, mais uma vez o Guarani não sabe o que fazer com a bola, né? Saiu o Chay, entrou o Gustavo França, mais uma vez Gustavo França mal no jogo, não apareceu ainda. Sabe, aí você põe o Bruno Mendes teve a primeira chance, né? Ele entrou, teve a primeira chance e mandou a bola lá na piscina do Brinco de Ouro da Princesa. E lá vem os homens. Olha o Matheus Regis na perna direita, muito mal, a bola vai à esquerda da meta do Douglas Borges, tiro de meta para a equipe do Guarani, 30 cravados desse segundo tempo, o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Campeonato Paulista, Série 1, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo, por enquanto 0 para lá, 0 para cá, placar ao vivo, Futebol Interior informando, mais cedo a Portuguesa de Desportos perdeu em casa para o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida, acompanhando mais uma descida do São Bernardo, passe errado do Pedro Carrerete. Rebote do Reinaldo e tome contra-ataque do Bugrão. Reinaldo no Chiro-Liro lá, Chiro-Liro-Li, bonita jogada. Soltou pra Derek, agora o Derek na perna esquerda, bateu, passa a direita no gol, vai fora. Eu vi lá dentro, eu vi o gol do Guarani nessa jogada, de Reinaldo para Derek na perna esquerda, caiu na perna da bola e bate pro gol, a bola cruzada. Se vai no gol, eu não sei não, Albertinho. É o Reinaldo, a costura da esquerda pro meio. Ali pelo lado esquerdo estava ele, Lewandowski. Tinham 4 jogadores correndo atrás dele. Pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, não pegou. Ali o Derek ajeitou o corpo, se ele levanta a cabeça, o Bruno Mendes estava no meio da grande área, hein? Livre, leve e solto, ele quis bater, fez o certo, o atacante finalizou, a bola pegou na rede. Na rede, pelo lado de fora, quase, o Guarani abre o marcador, segue no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, São Bernardo também 0. Responde o São Bernardo, Matheus Regis demorou um pouquinho com a posse da bola, vem cruzamento por baixo, tá esperto, Lucas Araújo tira e dorme no ponto, quase perde a posse da bola, perdeu, a bola ficou com o Romisson, perna direita, o chute pro gol, espalma Douglas Borges, tem rebote, Kaique, linha de fundo, cruzamento, a bola fechada, Matheus Regis passa a bola pelo camisa 11 do São Bernardo, domina na entrada da grande área, tentou uma bicicleta, aí não, hein, Matheus Regis, tentou uma bicicleta, a bola bate na marcação do Bugre e vai fora.
Anderson Leite e Gabriel Santos. Perfeito, Anderson Leite e Gabriel Santos na equipe do Guarani, mas teve a chance o São Bernardo. Robinson na perna direita, um chute cruzado, um chute rasteiro. Tava esperto lá o Douglas Borges para fazer defesa, Albertinho. Ele entrou o Lucas Araújo, ele entrou num sono, ele acabou perdendo a bola e ali acabou acontecendo todo esse lance aí. Mas o chute, né? Um chute de longe. No cantinho, que defesa fez o Douglas Borges. Douglas Borges é um goleiraço, hein? Pegorari, quem Pegorari? Tá com saudade de Pegorari? Lógico, obviamente, mas o Douglas Borges, ele, quando ele está na meta, ele representa. Olha o Guarani. E tapa de peito do Helder no peito do Derek Tome, contra-ataque do Bugrão. Bruno Mendes no peito na raça, tomou, soltou para Gustavo França. Gustavo França bota na frente, invade a grande área. Ainda Gustavo França, perdeu o domínio, se livrou da marcação. Deixou para Mike, levantou na boca do gol. A bola passa por toda a extensão da área. Rebote é do Derek, foi tentar brigar ali pelo rebote, não consegue evitar a saída. Cruzamento do Mike foi mal, bateu forte demais na bola o Mike. Ela sai pela linha de lado, lateral para a equipe do São Bernardo, campo de defesa, Albertinho. Quando vai mudar, né? O camisa número 20, o Reinaldo vai entrando no nosso camisa número 27, o Camavinga Gabriel Santos, né? Camavinga Santos. Camavinga Santos, e também vai embora o camisa número... vai tirar o Matheus Bueno, velho. Camisa número 18 vai entrar o camisa número 5, Anderson Leite. Ele é o volante, ele é um jogador aí de o Loser trouxe, né? O Loser, ele foi campeão com ele no CRB, trouxe jogador da confiança do técnico, né? Vamos ver aí se ele vai, né? Acho que pra mim o Matheus Bueno saiu mais por conta da questão física do Lucas de Souza, porque agora o Guarani vai tentar, vai pra cima. E vem com o Gabriel Santos, quem sabe agora a bola pra Gustavo França, tenta o giro, bate a bola na marcação, passe foi interceptado, rebote, cai com o Arthur Henrique, consegue se livrar bem da marcação, sai jogando errado, o Derek agradece o presente, abriu na perna esquerda, vem o chute, a bola bate na marcação do São Bernardo, tem rebote do Derek no peito, na raça, tira do jeito que dá, pelo lado direito da defesa, o Pedro Carrerete. Era o Alan Santos na jogada, afasta o Guarani, vai chegando, Albertinho. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Né, o Guarani vai apertando, o São Bernardo agora vai sentindo, hein? Poder ofensivo do Guarani, parece que o São Bernardo deu aquela riada, hein? E o Guarani com as mudanças tá indo pra cima, lá vem o Bugrão. Vem Bugrão, Gustavo França de letra, que beleza de jogada, tem desvio na defesa, a bola vai fora, escanteio. Escanteio, o Bugrão vai pressionando, o Bugrão vai empurrando o São Bernardo pro campo de defesa, Albertinho. O sexto do Guarani agora, né? O terceiro pelo lado esquerdo, o Guarani vai apertando, vai pro tudo ou nada. Tudo ou nada, aí a torcida inflamada no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Quem sabe agora o Mike na bola, quem sabe agora o Capricha aí, Mike, capricha aí, que é o primeiro gaveta do dia. Vem pra cobrança, o camisa 62, a bola no primeiro pau, tira a defesa do São Bernardo. Rebote vai voltando lá pro lado esquerdo, a bola vai saindo mansamente pela linha de lado. Canais Futebol Interior Rádio, Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Guarani insiste no campo de ataque, Anderson Leite volta, jogada, volta com o Heitor, é todo ataque o Bugrão, tá todo no campo de ataque a equipe do Guarani. Heitor estica a jogada na ponta direita para Gabriel Santos, o Tchouaméni de Campinas, volta a jogada com o Heitor, Heitor soltou pelo lado direito com o Anderson Leite dei para Heitor, Heitor camisa número 2, a dele, soltou para o Lucas Araújo, devolveu para Heitor, Heitor tenta o toque no corredor, passe errado, recupera Heitor no peito na raça, tomou o doce do Arthur Henrique, deixou para Anderson Leite, tocou no comando buscando o Bruno Mendes, tira a defesa do São Bernardo, rebote do Heitor, tentou corte pelo meio, Rodrigo Souza, tira e arma o contra-ataque pro São Bernardo, bola esticada na ponta esquerda, Matheus Regis dominou, engatou a primeira, segunda marcha, parou na frente da marcação do Lucas Araújo, abriu na perna direita, veio o chute, defendeu Douglas Borges. Firme, seguro, faz a defesa, arqueiro do Guarani no chute cruzado do Matheus Regis. Tava esperto o arqueiro do Bugre, Albertinho. Não pode bobear, né? O Guarani vai em cima, vai tentando fazer o gol da vitória, mas não pode esquecer lá atrás. Tá parecendo aquele jogo contra o Botafogo. Né, lembrando bem. Né, só que o Bruno José perdeu um gol. Né? Pois é. E aí depois, no final, você sabe o que aconteceu. Então o Guarani tem que prestar atenção. Quer ir pra cima? Beleza. Organização e sabedoria. Vem de novo o Bugrão, bola pelo lado esquerdo com o Mike. Mike volta o lance com camisa número 4, o Ryan. Ryan deixou de lado a jogada com o Léo Santos, devolve com o Ryan na quarta zaga, junto ao círculo central do gramado. 37 no relógio, 0-0 no placar. O Guarani vem pra cima em busca do primeiro gol e da primeira vitória no Paulistão. Léo Santos pra Gabriel Santos, tentou fazer o tapa de letra, a bola volta com o Tchouaméni de Campinas. Ainda Gabriel Santos volta a jogada, volta o lance com o Ryan, troca passes, vai na calma o Guarani, vai na boa, vai na bola, vai na tranquilidade, na ousadia, na alegria, no toco ele Boi, domina, toca, não tá mais comigo, troca passes o Bugre, bola lançada no comando, Gabriel Santos de peito pra ponta direita, não tem ninguém do Guarani.
A bola vai pela linha de lado lateral para o São Bernardo, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Abraçando aqui André Luiz, o repórter feliz, a minha querida esposa Lohane Santos aqui acompanhando. Também o seu Zé tá bravo aqui, ó. Esse elenco do Guarani é horroroso. Humberto Lousa é mais fraco ainda. Tá aí a fala do seu Zé, tá irritado. E substituições da equipe do São Bernardo, Albertinho. Que pena. Passa aí, Dudu. Vamos lá, Dudu. Aí, Lucão, as últimas alterações do jogo. O Guarani já fez as 5. Agora o Márcio Zanardi faz as suas 2 últimas alterações também. Saiu o Lucas Lima com a 31, entra com a 23 o Wesley Dias, um volante pelo outro. Sai Alan Santos, zagueiro que estava amarelado, para a entrada do outro zagueiro, Rafael Forster, camisa 4. Perfeito, reoxigena a equipe do São Bernardo, o técnico Márcio Zanardi, que vem de novo pro campo de ataque, a bola com o Romisson. Romisson estica a jogada lá pela ponta direita, Vitor Ricardo domina, volta a jogada, volta o lance no campo de defesa, domina a parada, o camisa número 3, o Helder. Helder faz o passe pelo meio, estica a jogada na ponta esquerda com o Rafael Forster. Rafael Forster, camisa número 4, domina, para, pensa, pisa, olha, volta o lance, volta a jogada pelo lado esquerdo, recebeu lá pela ponta esquerda, Rafael Forster tentou fazer o lançamento longo, boa bola para Romisson, dominou no meio da defesa do Guarani, deixou de lado a jogada com o Rodrigo Souza. Rodrigo Souza tem espaço, o volante do time do São Bernardo para Wesley Dias. Wesley Dias volta o lance. Volta lá pela ponta direita com o Helder. Helder lá pelo lado esquerdo com camisa número 4, Rafael Forster. Rafael Forster esticou a jogada pelo lado esquerdo com o Arthur Henrique. Arthur Henrique domina, recebe a marcação do Gabriel Santos. Volta o lance com o Rafael Forster. Vai trocando passes, vai rodando a bola a equipe do São Bernardo. Rafael Forster de perna esquerda, ele escola o lançamento, inverte a página, vira a folha fatiada de qualidade. Kaique dominou para cima da marcação, tenta o toque no meio. Não tem ninguém de amarelo. Agradece o presente, Alan Santos sai jogando para a equipe do Guarani pelo lado esquerdo com o Mike. Mike se livra da marcação do Vitor Ricardo, deixa a jogada pelo meio com o Lucas Araújo, para cima Guarani, 39,5 no relógio. Lucas Araújo pelo lado direito do campo de defesa com o Heitor. Heitor mais à frente com o Gabriel Santos. Gabriel Santos devolveu com o Heitor, tentou passe errado. Romisson de primeira para Matheus Regis, tentou a jogada, vem por baixo no peito na raça. Bem demais por ali o camisa número 2, Heitor, para tirar e para puxar contra golpe do Bugrão. Quem sabe agora, Mike esticou, acelerou a jogada com o Derek. Derek tentou, passe errado, a bola voltou, o Derek bota na frente como um ponta, atenção, linha de fundo, veio o cruzamento para trás, Gustavo França fechou, tocou pro gol, a bola passa à direita, vai fora. Passa à direita, vai fora, vai pela linha de fundo, olha o Derek aí, rapaz. Levou no fundo como um autêntico ponta, cruzou para trás, Gustavo França estou fechando, a bola vai pela linha de fundo. Teve a chance a equipe do Guarani, Albertinho. O Guarani vai para cima também, vai sendo apertado, se defende muito bem, mas quando aparece com perigo ali pelo lado esquerdo, hein? Lewanderick, ele pegou ali no meio de 2, hein? Gatou a primeira, gatou a segunda, gatou a terceira. Fez o cruzamento, né? Tocou para trás, rasteiro ali, apareceu o Gustavo França, dividindo com 3 jogadores do São Bernardo. Que disposição, né? De marcação do São Bernardo. Quase, o Guarani abre o marcador, Lucas de Souza, o Guarani precisa desses 3 pontos, cara. Precisa desses 3 pontos, tem tempo ainda pra cima, Guarani. Anderson Leite na tabela curta, tudo de primeira no campo de defesa do Guarani, sai bem a jogada, Lucas Araújo, distribui a jogada lá pela ponta esquerda com o Mike engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, invade a linha territorial da equipe do São Bernardo, deixou pra Derek saindo muito da área, o Derek. Eu quero o Derek mais próximo do Bruno Mendes, bola com Anderson Leite volta o lance com o Léo Santos. Léo Santos domina 2 toques na bola, esticou na ponta direita, passe errado do Léo Santos, agradece o presente Matheus Regis e tome contra-golpe do São Bernardo. Matheus Regis domina, traz por dentro para o jogo, soltou na ponta direita, bom passe para Kaique. Kaique domina, se aproxima da jogada lá, Wesley Dias recebeu, camisa 23, tem espaço. Wesley Dias soltou na ponta direita, bom passe, recebeu lá na linha de fundo, recebeu de novo o passe, Wesley Dias levantou, bola fechada, toca de cabeça do Matheus Regis para dentro do tumulto, a bola fica viva dentro da área, cruzamento da Arthur Henrique lá no segundo pau, tira Lucas Araújo, afasta do jeito que dá, rebote em volta do São Bernardo, vai pro chão Rodrigo Souza, Bruno Mendes tomou tranquilo, sai na boa, sai na bola e tome contra-golpe do Guarani, o jogo fica lá e cá, são 4 do Guarani contra 5 do São Bernardo. Derek carregou no gramado, avançou no terreno, soltou no ponto futuro para Gabriel Santos, sai do gol, Alex Alves, mas o árbitro para o jogo da falta do Gabriel Santos, Albertinho. Pelo amor de Deus, né? O Guarani faz tudo certo, na hora de tirar um 10, aí não dá, né? Bola muito forte ali, né? O Gabriel Santos acabou dividindo, empurrou o jogador do São Bernardo em cima do goleiro. Os 2 jogadores estão caídos
E quando o árbitro vai pra cima ali pra ver o que aconteceu. O Alex Alves acabou levando a pior, hein? Exatamente, ali quando o camisa número 4, né, o Ryan vai trocando as chuteiras ali pelo jeito ali, pedindo pra trocar a chuteira. Trocando a chuteira com 42,5 do segundo tempo. Joanete, essa é a primeira vez, hein? É, a primeira vez, uma Joanete. Mas eu acho que a chuteira dá sorte, ó. Você viu que é de um lado só que tá colocando, ó. Pra mim... Pensou o Ryan, troca a chuteira e faz o gol da vitória? Seria sensacional, né? Seria Odrin. Mas eu ia falar igual, uma vez o Índio, né? O Índio. Falei, pô, o Índio sendo o Índio. Você acha que o Índio ia fazer o gol e acabou fazendo? E acabou fazendo. Falando desculpa, né? Mas com direito a cartinha e tudo, né? Exatamente. Então, saiu um gol do Ryan. É possível? Sim. É possível. Provável? Não. Vamos aguardar. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Olha que mensagem legal aqui do Gilson Santista. Esse narrador é muito bom. Ter os comentários do comentarista também é ótimo, tá de parabéns. Gilson, muito obrigado, meu querido. Esse tipo de mensagem. Olha, Albert, você não sabe como eu fico feliz quando recebo esse tipo de mensagem. É uma motivação extra pra gente continuar fazendo o nosso trabalho. Juro que não pagamos, né? Isso aí vamos não, deixar bem claro. Não pagamos, hein? Pelo amor de Deus, hein? Mas Gilson, um abraço, tamo junto, viu? Muito obrigado mesmo. O Real 75 mandando aqui. Esse jogo tá cheirando a empate, ó. Bate na madeira. Pelo amor de Deus, o Guarani já perdeu o primeiro jogo. E a situação da tabela nesse momento, Albert, aproveitar que o Alex Alves tá recebendo atendimento médico, a tabela tá ajudando o Guarani. Por quê? Porque o Água Santa perdeu e é o líder da chave com 3 pontos. O Palmeiras tá indo a 2 com esse empate diante da Inter de Limeira. O Guarani vencendo, ele vai encostar, vai passar o Palmeiras, vai ficar na segunda colocação do grupo. Pra você ver, né, como são futebol, né, as coisas, né. O Guarani tá tendo tudo a seu favor, mas aí eu lembro o ano passado. Eu ia falar isso agora, tá lembrando bastante a Série B do ano passado. Sabe, tá tudo a favor, é só um gol. É só um gol, é só um jogo, é só um gol. Mas o Guarani faz uma força, cara. Faz uma força. Eu não sei mais o que eu faço, viu, Lucas? Já comprei camisa azul, camisa vermelha, fitinha. Fui pra Aparecida do Norte, já fiz tudo. Mas e o Marcelino, lá do Brinco de Ouro, ele tá falando qual que é a dificuldade de chutar pro gol. Realmente, o Guarani precisa finalizar um pouco mais. Tem que tentar definir a jogada, né? Até porque São Bernardo desse ano pro do ano passado, parece que mudou bastante. O Christian Barleta já não tá mais, né? Tem o Alan Santos, mano. Isso é reforço? Isso é reforço ou contratação? Não, isso aí é reforço pra nós, mas não soubemos usar. Pois é. Mais 6. Vamos até 51 minutos. Ai, meu Deus do céu. Ah, futebol. Meu vício, meu sofrício, 45 minutos da segunda etapa. Tá no chão, Derek, camisa 11, correu demais, tá sentindo a perna, o Guarani não pode mexer mais, vai ter que ir assim até o fim do jogo. Bola esticada na ponta direita, Gustavo França tenta o passe errado. Rafael Forster chega na cobertura, manda a bola pela linha de lado. Lateral para o Guarani, pela ponta direita, balança o esqueleto, Heitor deixa com o Lucas Araújo volta com Heitor volta o lance no campo de defesa com o Léo Santos estica a jogada na ponta, canhota, campo defensivo intermediário, bola com o Ryan domina 2 toques na bola, volta o lance na zaga central com Léo Santos na ponta direita, bom passe para Heitor passa a linha que divide o gramado, soltou para Gustavo França, na tabela com Heitor, tentou a devolução pela direita, tira a defesa do São Bernardo, a bola volta pelo meio, Romisson dominou, tá marcado, ainda Romisson foi puxado pelo Ryan, falta marcada, jogo parado, 46 minutos deste segundo tempo. Guarani 0, São Bernardo 0, situação do Guarani fica complicada. Vai se complicando a situação do Guarani, segundo jogo sem vitória no Campeonato Paulista. Rafael Forster na ponta esquerda para Romisson, por baixo, vai tranquilo, vai favorável, Anderson Leite tira, rebote e volta, é de Arthur Henrique, soltou para Rodrigo Souza, fatiou, bom passe para Kaique para Wesley Dias, devolveu para Kaique pela ponta direita, esticou para Vitor Ricardo, olhou para dentro do tumulto, levantou Wesley Dias de cabeça para fora do gol! Pra fora do gol, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Guarani, Albertinho. Olha o problema aí, esse é o problema, né? Wesley Dias, o São Bernardo vai chegando, né? Quando chega é por uma bola, cruzamento da direita, ali o Wesley Dias subiu livre, leve e solto e acabou pegando mal na bola, mandou a bola por cima,
Tiro de meta já cobrado, segue no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0, São Bernardo também 0. Passe errado do Lucas Araújo, recupera a posse de bola. O Vitor Ricardo volta o lance no campo de defesa com o Helder. Devolve com o Vitor Ricardo. Junta ali na gramado pela ponta direita. Ele traz por dentro, volta o lance. Volta a jogada, volta lá com o camisa número 3, o Helder. Helder, na verdade, com Pedro Carreirete. Pedro Carreirete na ponta esquerda com Rafael Forster. Avança no gramado, passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina. Deixa a jogada com Rodrigo Souza. Rodrigo Souza lá pela ponta direita. Domina a parada Helder. Helder dominou, parou, pensou, olhou, volta o lance. Volta a jogada com Pedro Carreirete. Pedro Carreirete, 2 toques na bola, chamou a jogada pelo lado esquerdo com Rafael Forster. Vai trocando passes, vai gastando tempo São Bernardo. O Guarani se fecha, busca recuperar a posse da bola para tentar no contragolpe fazer o gol da vitória. O São Bernardo tá esperto, protege a posse da bola, vai escondendo a bola do Guarani. Bola mais atrás com Alex Alves manda a bola para frente, vai cozinhando o jogo São Bernardo. Bola levantada, Léo Santos toca de cabeça pro lado esquerdo, tira, a bola volta de graça para a equipe do São Bernardo. Pedro Carreirete esticou na ponta direita, bom passe, recebeu, vem cruzamento, a bola perigosa no meio da área, tira do jeito que dá Ryan. Tira, manda a bola pela linha de fundo, escanteio para a equipe do São Bernardo lá pela ponta direita, Alberti. Vai chegando São Bernardo, né? Vai tocando a bola, o Guarani vai para cima, tentando ali tomar a bola para sair no contra-ataque, ou até mesmo fazer o gol, né? E ali o São Bernardo vai chegando com essas bolas bandidas, né? Cruzamento da grande área, tira a zaga do Guarani, escanteio e vai dando chance para o São Bernardo. Escanteio para o São Bernardo pela direita, vem para a cobrança Romisson. Na marca de 48, vamos até 51 minutos neste segundo tempo. Romisson na bola, atenção, defesa bugrina, vamos tirar essa. Sinal de alerta ligado na defesa do Bugre. Levantamento agora no primeiro pau, desvio de cabeça do Rodrigo Souza, ia pegando livre o Matheus Regis na segunda trave. Tira a defesa do Bugre. Matheus Regis estava só esperando essa bola chegar nele para mandar pro fundo do barbante, Albertinho. Se não fosse o Gabriel Santos, hein? Atacante Gabriel Santos acabou salvando ali, porque ali estava o camisa número 11 prontinho para estilingar pro gol. Vem mais São Bernardo, bola solta lá pelo lado esquerdo, domina a parada Rafael Forster. 2 toques na bola, volta a jogada, rebobina a fita, recalcula a rota lá com Pedro Carreirete. Distribui a jogada pela ponta direita com camisa 3, Helder. Solta a bola pela direita com Vitor Ricardo. De perna direita, despacha, manda pra frente, tentou inverter a jogada, tira a defesa do Bugre. Tem que pegar essa bola aí pelo meio, pelo amor de Deus. Aí Anderson Leite tomou, tentou passe, buscando o Bruno Mendes, passe errado. Mais 2 voltas no relógio, mais 2 minutinhos pro fim do jogo. Arthur Henrique dorme no ponto, perde, lá vem Bugrão. Gustavo França bota na frente e foi pro chão, é falta nele. Falta em cima do Gustavo França, falta para o Guarani pela ponta direita, Albertinho. A famosa falta técnica, né? Também pode ser feita durante o jogo, né? E quanto aí a bola, o Guarani, falta 2 minutos, gente. Vamos cobrar essa falta logo, né? Enquanto ali o Gustavo França pedindo o cartão amarelo pro jogador de São Bernardo, ali a zaga já pegou, já voltou todo mundo, né? Aquela linhazinha, né, de 7, 8 jogadores ali protegendo a área ali do goleirão Alex Alves. Então o Guarani precisa ter mais pressa. Quem sabe agora, Lucas? Quem sabe agora? Vamos lá, Guarani. Vamos lá, no último minuto de jogo. Vem pra cobrança, Gustavo. Capricha aí, Gustavo França. Capricha na perna direita, levantou a bola na entrada da área. Tira a defesa do São Bernardo, afasta mais uma. Rebote e volta de Mike na intermediária pro lado esquerdo, fatiou de perna esquerda. Levantou a bola, sobe e desce do lado direito da área. Tenta o domínio lá pelo lado direito, domina a parada. O camisa número 3, Léo Santos, dando uma de ponta direita. Chega por baixo, o Matheus Regis tira. Lateral para a equipe do Guarani pela ponta direita, vai pintar chuveiro na área, vai tentar o latereio, Heitor. É o lateral com escanteio. Lá na linha de fundo, já não tem mais técnica nem tática, tem que mandar essa bola para a área. Heitor na posse da bola, levantou a bola no primeiro pau, tira a defesa do São Bernardo, a bola vai fora, escanteio. Escanteio, o último lance do jogo, Albertinho. É agora, né? Depois do Heitor tentar o latereio, né? Agora sim, definitivamente escanteio. Será que o Douglas Borges vai pra lá? Podia o Douglas Borges. Já pensou, rapaz, já pensou. Escanteio para o Guarani, é o último lance do jogo, 96 minutos no agregado, 51 no relógio. Capricha, Gustavo França, levantou na boca da botija, tira a defesa do São Bernardo, Matheus Regis completa o serviço. Rebote e volta na intermediária, tem pressa o Guarani, Mike toca de cabeça, a bola vai se perdendo em linha de lado, Mike não consegue evitar a saída. Coloca o apito na boca, o árbitro do jogo, Márcio Matos dos Santos, vai terminar o jogo no Brinco de Ouro. Segundo jogo do Guarani sem vitória no Campeonato Paulista. 0 para o Guarani, 0 também para o São Bernardo. E o destaque, o segundo jogo sem marcar gols da equipe do Guarani. Pede a bola o senhor Márcio Matos dos Santos. Resultado ruim do Guarani no Brinco de Ouro. Trila o apito árbitro. Aponta ao centro de campo Márcio Matos dos Santos. Termina o jogo no Brinco de Ouro.
0 para o Guarani, 0 também para o São Bernardo. Destaque do repórter Eduardo Toletino lá no Brinco de Ouro. Edu. Fala, Lucão, torcida bastante frustrada, não é para menos, né? Guarani jogou melhor, de um modo geral, do que o São Bernardo hoje aqui no Brinco de Ouro, mas caiu bastante no segundo tempo. O que aconteceu muito, né, da reta final da Série B do ano passado, a equipe caía muito de rendimento no segundo tempo. Foi o que aconteceu hoje, o São Bernardo teve até boas possibilidades de vencer o jogo no final. A galera vai saindo nitidamente frustrada com mais um não, né? Porque o primeiro jogo foi derrota e agora empate por 0-0. O Guarani ainda não marcou gols no Campeonato Paulista. É com você. Dudu, valeu. Pois Dudu, não, Bertinho. Dudu, público e renda, você tem aí? Eu peguei a renda aqui, R$ 169.160. Público deu pouco mais de 7 mil, Albert. Obrigado, hein? 7 mil. 169, 160. É acima da expectativa. Exatamente. Bom, o torcedor compareceu, né? Fez a parte dele. Fez a parte dele. Albert Cavalcante. Público total aqui, peguei aqui. Pois não, Dudu? 7.748. 7.748. Um ótimo público para um jogo. Às 10, né? Às 9h30 da noite de uma quarta-feira, o torcedor compareceu, Albertinho. É aí que tá, né? O torcedor comparece, né? Os jogadores aí, né? Fazem. O Guarani, né, em si, ele está tentando trazer seu torcedor, né? Muita gente aí achou, né, por conta de N motivos aí, que fosse uns 3 mil, né? Mas o Chay, ele foi um jogador, né? É um jogador que chama, né? Um jogador que todo mundo queria ver a estreia do Chay, o Chay estreou. Mas o Guarani precisa se ajudar, dentro de campo. Antes de começar o Campeonato Paulista, aconteceu esse problema todo entre o Regis e o Humberto Lousa, que isso não seja um reflexo que acontece no vestiário, mas tem que ser resolvido. De uma maneira ou de outra, e rápido, tem que ser resolvido. Amanhã alguém já tem que chegar, ó, ele está treinando com o grupo, né? Mas tem que ver, vai ser utilizado ou não vai ser utilizado. Porque que vai criando esse ambiente, né, hostil, né? Porque que a gente tá 3 versões, né? O que a gente acha e o que aconteceu com os dois. Então precisa resolver logo esse imbróglio, cada um, né, o que for acontecer, que siga a sua vida, mas que o Guarani Futebol Clube possa seguir a vida dele, né? Não ficar preso a isso, porque agora vai existir agora as teorias de conspiração. Esse é o problema. O que nós estamos vendo em campo, o Guarani não consegue desempenhar o bom futebol. 10 partidas sem vitória. Ponto. Isso é muito preocupante. 10 partidas sem vitória. E não é nem a questão, parece que o time não evolui, né? São 10 partidas sem vencer, com o time jogando da mesma maneira, parece que você não vê luz no fim do túnel. Exatamente, é da mesma maneira, um time previsível, por mais que tenha, né, as variações, mas chega na hora de tirar um 10, ali vai chegar a receber... Ah, você tá de brincadeira, mas tudo bem. Vai receber... o Derek foi eleito craque do jogo. Mas por quê? Bom... pelo gol anulado, né? Vamos dar pra ouvir. É aquela história do voto popular. Vamos ver se a gente consegue pegar o Derek. Vamos acompanhar. Do jogo, né? Foi um jogo que vocês tiveram bastante volume ofensivo, mas não conseguiram converter em gol. A gente sabe o quão é importante vitórias dentro de casa, principalmente num grupo tão disputado como o grupo do Guarani. Então, qual foi a sua avaliação? Primeiramente, boa noite, feliz pelo prêmio. Mas infelizmente a gente não conseguimos sair com a vitória, tivemos bastante volume de jogo, ficamos bastante com a bola, tivemos chance de fazer gol, mas infelizmente não conseguimos concluir bem a jogada, mas feliz pelo prêmio, mas trocava esse prêmio pelo gol, pela saída aqui com a vitória. Muito obrigado. Tá aí, né? E só um detalhe, né? A camisa do Guarani é linda. Trocaria um prêmio pelo gol. E a camisa do Guarani é um espetáculo, linda, né? A camisa do Guarani é linda. Sensacional. Agora o Guarani teve 19 finalizações, né? E o time do São Bernardo teve 10, mas finalizações no gol 6, né? E finalizações no gol do lado do São Bernardo 2. Uma foi na trave, né? Uma foi na trave, a outra foi a defesaça do Douglas Borges. Então o Guarani, ele cria, mas aí o Guarani dá aquele famoso apagão, aí depois sofre pra caramba, aí muda de novo, cria, então não tem uma consistência, né? Vai girando, vai passando o tempo, né? Vai passando tempo, vai passando rodado e o Guarani, ele vai perdendo para ele mesmo. E eu tenho assim, tranquilamente o que eu vou dizer. O jogo contra o Corinthians foi bem mais fácil e bem mais jogado do que contra o São Bernardo. O Guarani, ele tem decepcionado um pouco em casa, né? Você vê um jogo
como esse, né? Estreia do Guarani no Brinco de Ouro, um Brinco de Ouro renovado, um Brinco de Ouro reformado, o torcedor saindo evidentemente cabisbaixo e o Guarani já são 4 jogos. 4 jogos sem vencer o São Bernardo, com 2 empates e 2 derrotas, né? E aí então, que dá, né? é complicado. É complicado no campeonato de tiro curto, já restam só 10 jogos. Restam mais 10 jogos. Já passou. Olha né? como passa. E outra, e esse, você viu que é curto, né? Cada 2 dias. Agora o Guarani, hoje é quarta-feira, quinta, sexta, sábado. Já entra em campo de então, novo. Então, é cada 2 dias nesse começo aí, essa loucura. Então, o importante é ter pontuado hoje, né? Porque depois você vai enfrentar o Ituano fora de casa. Ituano, vocês viram que, né? Se vocês não viram, estão vendo. Viram, se não viram, vão ver de novo. O Ituano venceu o Corinthians. 1-0. Então, assim, sabe, como diz o Lucas de Souza, né? Houve um empate entre o Palmeiras e na realidade, a Inter de Limeira tomou um gol no final, o Palmeiras venceu a Inter de Limeira por 3-2. Aí pronto, aí, ó, Palmeiras na liderança do grupo. Então, aí já começa com 4 pontos. Então o Guarani está a 3 pontos. Se o campeonato terminasse hoje... Então, era Água Santa e Palmeiras. Então, entendeu? Então, que a Ponte Preta ainda joga amanhã contra o Santos. Exatamente. Aí você tem que começar a... Então, vamos dizer a verdade. Começar a fazer conta, né? Eu quero os 12 pontos. Só isso que eu quero, Lucas. Pois é. Pra se garantir. Muito bem. Fim de jogo dos canais Futebol Interior. Vamos fazer o seguinte, vamos para uma rápida pausa. Na volta a gente vem com o fim de jogo, com o craque do jogo. Então você que está acompanhando a nossa transmissão, não foi embora até agora, deixe na sua opinião. Pra TV, o craque foi o Derek. E pra você que tá no nosso chat do YouTube, do Facebook também, quem foi o craque do jogo? Deixa aí nos comentários, porque o Guarani não perdeu, empatou e por isso a gente vai ter a votação do melhor em campo aqui nos canais Futebol Interior. Na volta do intervalo, rapidinho, break, 2 minutos, a gente já volta. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos 87.9, aqui nós torcemos por você. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Lucas de Souza. Muito bem, fim de jogo dos canais Futebol Interior repercutindo o empate. O segundo jogo do Guarani neste Campeonato Paulista sem vitória, hein? Perdeu para o Corinthians na estreia por 1-0. Empata sem gols diante do São Bernardo no primeiro jogo da equipe no Brinco de Ouro da Princesa. E vamos já ao voto para o melhor jogador em campo. Vamos para o craque do jogo dos canais Futebol Interior. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, Albert. E aí, pra você, quem foi o melhor jogador em campo nesse confronto entre Guarani e São Bernardo? Vou falar pra você, tá difícil hoje. Tá hein? difícil. Tá difícil.
A TV, né? A TV acabou escolhendo o Derek, né? Pois é. Então, aí o jogo... Não, o Derek que correu o segundo tempo, né? Foi lá pra ponta esquerda. Não sei o que o Derek foi fazer do lado esquerdo. Ele joga, né? Tudo bem, ele começou a carreira jogando de ponta, mas se ele tá fazendo de centroavante, o Guarani podia ter 2 jogadores na área. Então, né? eles invertem, né? O Reinaldo, tem hora que vai pra ponta. Contra o Corinthians deu certo. Contra o São Bernardo, não. Mas assim, pelo contexto, né? 0-0... Quando o São Bernardo desceu com aquele velho e bom perigo, né? E eu vou votar não vou votar em ninguém de ataque, não. Pra mim, ataque pra ter nota boa tem que sair gol. Então, como não saiu o gol? Se sair o gol for anulado, depois, daqui uma semana vai aparecer lá o áudio nem aparece, né? Nem aparece mais os áudios, né? Que é só da CBF, né? Mas eu vou votar no Douglas Borges, viu? Perfeito. Douglas Borges, quando foi exigido... foi requisitado, foi bem, né? Foi exigido, que aquela bola, ia ser um golaço, hein? Do João, o chute do João Carlos, né? E ali ele acabou salvando. Fora também, né? Os outros chutes, né? E ele foi muito bem. Eu vou votar no Douglas Borges. Porque, cara, eu esperei muito de muitos e o Heitor surpreendeu, foi bem. Mas assim, o Douglas Borges foi fundamental. Estreou bem o Heitor, hein? O Chay no primeiro tempo quando teve gás foi bem, quando cansou... aí todo mundo cansou junto. Aí teve que oxigenar a equipe. Eu voto no Douglas Borges. Tem um voto, alguém daí, ô Lucas? Rapaz, a galera aqui do nosso chat votou no goleiro do São Bernardo. Mas como é pra definir o voto do Guarani, menção honrosa ao Alex Alves, fez uma boa partida, salvou, né? Tem a gente no Facebook aí. Agora não tem, que acabou a bateria. Isso é sensacional. Isso acontece com... Mas tudo bem, mas você sabe que a gente tem que estar sempre preparado, mas essa é boa, né? Ai, meu acabou. Deus. Você acredita, Lucas de Souza? Acabou a bateria do tablet aí. Eu tô olhando aqui, por isso que eu olhei aqui, mostrei pra você. O famoso Lucas, a vaca deitou. Né? Vamos no Facebook se tem alguém aqui. Por favor, gente, não vota ainda não. Não vota ainda não, mas vamos lá. O Gustavo Marques está assistindo com a gente aqui. O que vai estar aqui no sábado, né? O Ricardo Ávalos Vera mete Guarani, vamos lá, né? Mas mete gol Guarani, mas não foi. Gustavo Marques está assistindo. Gustavo, é sabadão, hein? Eita, vai com calma, hein, Gustavo? Seguinte. Sabadão, nós. Meu voto vai pro Douglas Borges também, quando foi requisitado foi bem. Menção honrosa agora do São Bernardo, que também foi bem no primeiro tempo. Então, pelo voto popular aqui, Douglas Borges, o melhor jogador em campo do Guarani diante do São Bernardo. O melhor em campo, o craque do jogo. Alberti, lápis, caneta, papel e borracha. Já que você não é tão técnico, não tem compasso, nem transferidor, essas coisas todas. A velha canetinha... A velha caneta Bic. Não pode dar... Não, ticlin. Tem que cobrar merchan, não. A velha caneta, aquela de biquinho assim, sabe? Aquela que eu posso Aquela biquinho fino. Isso, que eu passo a mão assim, ó, e não suja, porque eu sou ruim pra... Pensa no cara relaxado. Mas sua letra é bonita, viu, Alberti? Você lê hebraico agora? Tá bom, então beleza. Lei hieróglifo. Boa. Vamos lá. Muito bem, então agora às 23 horas e 43 minutos, enquanto nós aguardamos a palavra do técnico Humberto Lousa, ele que vai conceder entrevista coletiva, vamos para as notas do jogo do confronto Guarani e São Bernardo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, Albert Cavalcante, começando com o melhor jogador em campo, né? O Douglas Borges, o goleiro do Guarani. Seguro, né? Ele só teve... Só vou dar uma cornetadinha nele. Foi uma saída de bola, ele acabou trombando com camisa número 3 o Léo Santos, né? Mas ali foi uma bola, ele acabou arrumando o escanteio, mas também foi só. Perfeito, viu? O Douglas Borges, ele passa aquela velha segurança, né? Ele pedia tanta minutagem... Ele está tendo a sua chance e está comprovando aí porque tem que ser o goleiro titular do Guarani. Lembrando que o Vladimir também não apareceu, nem figurou no banco de reservas, né? O Álvaro, mais novo goleiro, o Vladimir, que jogou no Santos no passado, né? Tava em atividade o ex-goleiro do Santos. Exatamente. E o Álvaro, né, entrou nessa aí. Ele era o terceiro goleiro. O Vladimir perdeu uma sessão, né? Sessões de treinamento, estava descansando nas suas merecidas férias. E aí ficou o Douglas Borges, que sai ou não sai, ele acabou ficando, né? Porque ele queria mais minutagem. Nota 7 para o Douglas Borges. Perfeito, nota 7 para o Douglas Borges, indo agora para a lateral direita, a estreia do Heitor. O Heitor, né? O Heitor lateral direito.
O Diogo Matheus ele acabou sentindo, né, a lesão, está fora, né? Ficou fora dessa segunda parte. E aqui entrou o Heitor, né? Quem é o Heitor? Como joga o Heitor? O Heitor ele foi bem, cumpriu a sua função, né? Cumpriu bem o seu papel. Ainda, obviamente, precisa pegar ainda o ritmo com os seus companheiros. Mas o Heitor ele não comprometeu, viu, Lucas de Souza? É um 6 para o lateral direito Heitor. 6 para o menino Heitor. Seguindo na defesa, Léo Santos. Mais uma partida segura do Léo Santos. É, o Léo Santos barra, né, lateral direito, barra ponta, barra Léo Santos, ele é sensacional, né? Por incrível que pareça, o Léo Santos, eu tomara não queimar a língua, também como nós também tínhamos o Lucão, né? O Lucão Maldini, mas o Léo Santos é um zagueiro seguro, né? Um zagueiro seguro, o Guarani, quando exigido, ele faz cara feia, sabe fazer muito bem a cobertura, combate muito bem. Vou uma nota 6,5 para o Léo Santos. Nota 6,5 para o Léo Santos. Seguindo na defesa, o Ryan. O Ryan, ele aparece pouco, né? Mas porque ele aparece pouco, né? Ele só apareceu... Ele aparece pouco mesmo. Ele né? aparece pouco. Ele é o cara que ele conhece o atalho, né? O atalho. Não precisa ele pegar e ficar dando 385 carrinhos, chamar a torcida, bater no peito, ele faz o trabalho dele, né? E quando exigido, ele não... na primeira partida a gente viu que ele tá meio perdido, aquele gol, né? A dupla, o sistema defensivo do Guarani acabou falhando, mas hoje, quando ele foi exigido, ele foi bem. Uma nota 6 para o Ryan. Nota 6 para o Ryan, fechando a defesa, o Mike. O Mike até que tenta, né? O Mike tá sendo mais participativo, né? Sim. O Mike tá tendo bem mais chance, né? bem mais participativo. Ali a turma começou a ver que o lado dele ali tava mais fácil, entre aspas, né? Que ele saía mais. Acabou colocando a bola nas costas dele, mas ali depois o Guarani acabou equilibrando as ações. O Guarani acabou não sofrendo tanto. E o Mike, como todo o sistema defensivo, vem, por enquanto, por mais que tenha acontecido a derrota, vem mostrando uma certa evolução. Mas meu voto pro Mike é 6,5. 6,5 para o Mike, indo para o meio campo, o Camacho, que hoje foi o capitão do time. Não, o Camacho é sensacional, né? Camacho é sensacional. Tomara que continue assim. Saiu, né? Foi substituído. Depois você vai passar pelos substitutos, né? Mas o Camacho, quando esteve em campo, né? Cara feia, vai pra cima, não tem medo. É isso mesmo. E literalmente a tarde de capitão caiu muito bem no Camacho, né? 6,5 pro Camacho. 6,5 para o Camacho. No lugar dele entrou o Lucas Araújo aos 21 minutos do segundo tempo. Nossa, que mudança, né? Mudança, né? O Lucas Araújo, ele entrou e tentou cumprir a função, fez uma lambança lá, né? Acabou saída de bola, exatamente, né? Entregou a paçoquita, né? Mas é assim, tem jogadores que são para ser titulares, outros para serem reservas, todo mundo precisa do seu famoso tempo, né? Tempo de poder pegar o ritmo, né? Mas o Lucas Araújo, ele entrou e ele só entrou. É 5,5 para ele. 5,5, portanto, para Lucas Araújo. Seguindo no meio campo, o carteador Matheus Bueno. O Matheus Bueno esperava mais dele, viu? O Matheus Bueno hoje também tava, hein? Nos embalos de quarta-feira à noite, hein? Tava num sono, velho. Meu Deus do céu. Errando, deu um contra-ataque pros caras. Sim. Né? E coisa que eu nunca vi o Matheus Bueno fazer. Não, já pegando, errando, sabe? Totalmente fora de ritmo, não sei o que... Eu não sei se a partida passada ele acabou sendo mal acostumado, né? Só de armar e não precisar ter a obrigação de marcar. E o Matheus Bueno, ele foi abaixo. Fazia tempo que eu não vi o Matheus Bueno tão abaixo assim. Meu voto é 5,5. 5,5, portanto, para o Matheus Bueno. No lugar dele entrou Anderson Leite. Anderson Leite entrou aos 34 minutos do segundo tempo. Segue a linha, né? Segue a linha. Ele entrou, né? O Anderson Leite, ele entrou para poder, né? O jogador, obviamente, cansado, para também um jogador de mais marcação. Entrou ali para poder segurar ali, né, os contra-ataques, né, do São Bernardo. São Bernardo depois cresceu, né? Começou a acreditar. E o Anderson Leite é um jogador que a gente vê que é um jogador que... É assim, se alguém bobear nesse meio campo aí, eu acho que ele leva. Ele é um primeiro volante, né, Lucas de Souza? Perfeito. Né? E ele é um cara seguro. Né? O Matheus Bueno tem mais a sua qualidade, né? Sai, mas assim, se alguém no meio campo, se até mesmo o Camacho bobear, eu acho que quem toma a vaga é o Anderson Leite. Mas, né, por tudo, pelo contexto, né, é um 6 para ele. 6 para o Anderson Leite. Ganhou meio ponto a mais que o Matheus Bueno, hein? Quem diria? Seguindo aqui no meio campo, o Chay, né? O Chay que fez a sua estreia hoje. Desculpa, pai.
Eu vi o Chay no primeiro tempo. No segundo eu não vi. Boa, gostei. Desculpa, pai, eu vi o Chay no primeiro tempo. No segundo tempo eu não vi. O Chay começou bem. O Chay foi pra cima. O Chay mostrou pra que veio. Né? O Chay buscando, né? Você vê que ele tá um pouco meio sem ritmo de jogo, né? Meio pesadão. Mas a gente vê que ele tem a famosa qualidade, né? E quando no segundo tempo, quando voltou o segundo tempo, ele ficou só o corpo em campo, né? A alma ficou no banco, ficou no vestiário. Mas assim, para a primeira impressão, primeiro jogo do Chay, né? O Chay que também vem aí se aprimorando fisicamente, assim, é um jogador interessante, espero mais dele, né? E ele é um jogador que a gente viu ele pisando muito na área, viu, Lucas de Souza? Né? Muito na área. E eu vou dar pela estreia dele, uma nota 6 pro Chay. Nota 6 pro Chay, que deu lugar ao Gustavo França logo aos 13 da segunda etapa. Ah, pelo amor de Deus, o Gustavo França também entrou. Começou mal o ano, hein? Nossa, Gustavo França, pelo amor das 2 vezes que ano entrou. Passado eu lembro do jogo contra o ABC, né? E o segundo gol do Guarani foi do Derek, numa tabela sensacional, Gustavo França. E eu, na emoção da narração, falei: onde é que você estava, Gustavo França? E essa fica a pergunta agora pro início desse ano. Gustavo França, cadê você? A gente tá esperando você voltar a mostrar o melhor futebol. É que ele não chegou ainda, né, Gustavo França? Pois é. Né? Tá tudo bom, alguns estão à frente, outros estão, né, ainda se aprimorando, mas sim, Gustavo França, pelo amor de Deus, ele só entrou em campo hoje. Ele não acertou nada. Eu vou dar um 5 pro Gustavo França. Muito bem, 5 para o Gustavo França. Indo para o ataque, o Reinaldo. O Reinaldo hoje foi bem. O Reinaldo, ele, né, foi mais participativo. O Reinaldo foi e tentou. O Reinaldo foi famoso costura. É que a gente tá, né, preso na retina. Ele, né, o BJ, o Messi, o nosso Messi carequinha, que não é o Regis, né, agora. É o Bruno José, né? Estamos com ele na retina, né? E, cara, fazer uma comparação, né? A comparação com o Bruno José com o Reinaldo vai ter que comer muito mucilon ainda, né? Pra poder chegar ao nível do Bruno José. Mas ele foi bem, sim. Foi participativo, isso aí, meteram a mão, hein? Mas é o gol do São Paulo, né? Esse gol aí, meteram a mão no São Paulo. Mas, vendo assim no contexto, por tudo que ele fez, que ele vem tentando, aí eu vou dar uma nota 6 pra ele, que ele foi bem, sim. Só que assim, cara, ele precisa só ter um pouco a famosa calma. Na hora que ele tiver a calma, sabe, na hora de chutar, ele toca, na hora de chutar, ele teve uma chance. Só que ali ele não teve a calma, acabou mandando a bola pela rede, pelo lado de fora. Nota 6 pra ele. Nota 6 pro Reinaldo, que deu lugar ao Gabriel Santos, aos 34 do segundo tempo. Ah, pelo amor de Deus. Tem que votar mesmo? Você pode não dar, tudo bem. Não dar nota pra mas ele. Nossa, o Gabriel Santos, ele entrou só pra exibir as madeixas, né? Porque o Gabriel o Santos... Tchouaméni de Campinas? Porque o Gabriel Santos, ele entrou e tudo que ele fez não deu certo, né? Ele acabou não conseguindo aí como fez no jogo contra o Corinthians, né? Que ele teve a chance, né, de dar o passe, ele não teve a volúpia da última partida. Eu vou botar nota 5 pra ele. Nota 5 para o menino Gabriel Santos. Seguindo no ataque, João Vitor. O João Vitor tentou, né? Ele buscou. Só que o João Vitor também está abaixo, né? O João Vitor tá estranho, né? Ele tá um pouquinho abaixo, assim, ele tem que ser o desafogo, né? Porque você já não tem... E não tá sendo, né? Era o Bruno José saiu, ele tem que chamar, né? Chamar pra ele a responsabilidade, e ele não tá sendo, né? Ele não tá vindo correndo pros lados, buscando, né? Fazendo facão, ele tá muito preso na função, né? Nós não sabemos se isso é ordens, né? Superiores, que aí você tem que cumprir, mas o João Vitor, ele tem que aflorar mais. Começo de temporada, segundo jogo... Estamos cornetando? Não estamos cornetando, estamos pontuando que os jogadores que nós conhecemos de qualidade, o que eles podem fazer. Os novos é fácil a gente pegar e cornetar agora, a gente não, né? Mas o João Vitor, a gente sabe como funciona, o Derek, né? O próprio Douglas Borges, o Mike. Então, quando a evolução, iremos elogiar, mas, cara, o João Vitor está um pouquinho abaixo. Uma nota 6 pro João Vitor. Nota 6 pro João Vitor, que deu lugar para o Bruno Mendes. Então, né? Sabe, Zezé? Então, é aquela, né? O Bruno Mendes, ele entrou, ele teve primeiro toque na bola, né? Foi, que era seria o desenho, né, do jogo. Casquinha do Derek pra frente, né? E ali o Bruno Mendes vindo de trás, com a velocidade que ele tem. E pra finalizar, também só teve essa chance. Depois o Bruno Mendes ficou mais ali encaixotado. Ali ficou marcando ali literalmente Alan Santos. Acho que por isso que o Alan Santos foi substituído.
Porque ele caiu fácil, foi a presa fácil na marcação do Bruno Mendes, que o Bruno Mendes, a bola não chega no Bruno Mendes. E o Derek acabou o quê? O Derek fazendo a função de ponta, fazer a dobra pelo lado, e o Bruno Mendes dentro da grande área esperando uma sobra. Só que o Derek fominha, não teve 2 oportunidades e não passou. Então assim, ó, nota 6 para o Bruno Mendes. Nota 6, portanto, para o Bruno Mendes, encerrando o Derek. Escolhido pela geradora da TV, né, como o craque do jogo. Desculpa, mas pra mim ele não foi o craque do jogo. Ele teve uma oportunidade, vamos contar que ele teve 2 oportunidades, né? E teve chances de fazer diferente. Uma que ele manda no segundo tempo, obviamente no final do primeiro tempo com aquela bola. E não me convence que a bola não entrou, tá? Pra mim a bola entrou, tanto que não vimos linha, não vimos risco, não vimos nada. E depois, assim, mais claro, no segundo tempo foi que ele mandou a bola bateu na linha, na rede do lado de fora. Ele poderia ter tocado para trás, né? E não quis. Ele finalizou todas as vezes que ele tá pegando a bola, ele tá finalizando. Só que só uma que ele foi tentar passar ali, o Gustavo França acabou sendo travado. Então o Derek, ele está naquela ânsia de fazer gol, artilheiro, obviamente, artilheiro do Guarani. Ele está na ânsia de começar a fazer o gol que o atacante vive de gols. Mas nessa o Guarani está perdendo, porque você precisa ter o capricho. Bruno Pivetti dizia isso, né, nas derrotas, né? Eu lembro no derby também que o Guarani teve a chance e não marcou. Então é assim, os treinadores vão passando, os jogadores vão mudando e alguém precisa mudar isso, colocar na cabeça do jogador que precisa ter o capricho. Teve a primeira, meu amigo, guarda, mete na rede. O Derek não está tendo capricho. Então o meu voto para ele é 6,5, porque ele teve um gol mal anulado. Nota 6,5 para o Derek. E para o técnico Humberto Lousa? Então, né? Lucas, você viu que a nossa média aí é de 6, né? 6. A mais alta aqui foi o Douglas Borges, que foi eleito melhor. Exatamente. Ficou com 7. Então, assim, o Humberto Louser, ele tem boas ideias, né? Ele vê que ele tem os seus ideais, né? Ele treina, está com a equipe, mas a equipe não está reagindo. Esse é o X da questão, né? Não é caça-bruxa, não é, né, apontar culpado. Muito pelo contrário. Não, muito pelo contrário. Hoje o melhor para o Guarani é Humberto Lousa. Com certeza. Né? Humberto Penso Lousa, da mesma forma. Entendeu? Não tem o treinador. Fala-se muito de troca de comando por conta isso? dessa desavença Jamais. com o Regis. Não. Seria, na minha opinião, uma decisão desacertada. Ah, não, cara. Você vai pegar e... Não, pode parar. O nosso comandante aí, o Humberto Louser, por nome, ele vai fazer agora, aqui, ó, ele é 6 anos, né? E 5 anos ele foi ganhando títulos estaduais. Né? E o primeiro paulista que ele disputa da Série A. A única coisa que Humberto Louser, o que ele precisa na minha opinião, né? Não sou, né, treinador, não sou formado em nada, isso é uma opinião minha, que ele precisa ter um pouco mais de repertório, né? Repertório, não um repertório de jogadores somente, mas fazer algumas mudanças, não de nomes, né, nominalmente, mas sim de esquema na partida, né? Ler o que a partida pede. É lógico que está mais treinado, estamos acostumados, etc, etc. Mas o Guarani, em alguns momentos, né, ele precisa ter essa mudança. Eu acho que só isso que eu posso dizer para o Humberto Louser. Um ótimo treinador, acho que para o Guarani é o casamento perfeito. Mas o que eu acho é que o Guarani precisa ter um pouquinho mais de variação. Ah, mas com jogadores são treinados assim, assado, tudo bem, mas o torcedor, né, da arquibancada, que não é estudado, ele não vê assim. Né, quando ele vê o Reinaldo na ponta direita, ele vê o Derek na ponta esquerda, aí muda, inverte, ele não tá vendo assim. Ele viu mas o que mudou, né? Então acho que precisa o Guarani. O Guarani precisa rever os seus conceitos, principalmente em relação a isso. E a voto pro Humberto Louser, ele tentou e as mexidas dele deram resultado. O que faltou foi o famoso capricho. Eu voto no 6,5 para ele. Perfeito, 6,5 para o técnico Humberto Louser. Temos lá a coletiva? Coletiva do técnico Humberto Louser, portanto, aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Para poder sair dessa forte marcação deles, muitas vezes eles usam do expediente da falta, faz parte. A meu ver, ali travou bastante. Se o juiz tivesse intervido ali já no início com algum cartão, às vezes
eles teriam uma cautela maior nessas faltas. Mas a equipe teve 26 minutos ali que a gente conseguiu imprimir um volume no primeiro tempo. Infelizmente a gente não conseguiu sair com o placar em vantagem. Isso aí tem nos incomodado bastante. Depois tivemos ali um pouco de o adversário encaixou, foi para a marcação individual, teve um pouco do controle, depois nós retomamos, tivemos uma ou duas possibilidades no término do primeiro tempo, sofremos, é claro, nesse momento ruim nosso do primeiro com a bola na trave. Segundo tempo tentando ajustar, tivemos algumas escapadas, algumas situações, se não tivéssemos um pouquinho mais de capricho ali para servir o companheiro ao invés da definição. O que a gente tem sofrido, é claro que é precoce, é prematuro, você consegue trabalhar algumas vertentes, outras vão ser no decorrer da competição, a competição ela é pesada e está nos faltando um pouco de refino nesse último passe, no penúltimo passe, e nessas movimentações para que a gente possa ter uma clareza melhor, para deixar o companheiro numa situação melhor. Como você falou, tivemos o volume ofensivo lá contra o Corinthians, aqui hoje também, mesmo com o adversário que veio com 3 zagueiros para dificultar ainda mais, um time muito bem treinado pelo Zanardi, que já está há 3 anos na frente do São Bernardo, mas agora é descansar hoje, amanhã já pensar o próximo jogo. Tem o Ituano que ganhou nos seus domínios, era o nosso desejo na noite de hoje, mas a construção ela é árdua, é difícil e ninguém vai apontar dedo para ninguém e colocar interrogação em cima de cada um de nós, porque a gente está crescendo, tem muito a evoluir e a expectativa é que a gente possa já dar uma resposta no sábado contra o Ituano. Humberto, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. No jogo contra o Corinthians, você utilizou 3 volantes, né, no meio campo, e o time criou muito mais do que criou hoje utilizando um meia. Isso foi mais mérito do adversário, foi talvez demérito da condição do nosso meia hoje? Como você explica isso? Como que é complexo, né? Às vezes você joga com 4 atacantes e você não finaliza. Às vezes você tem, na verdade, ele era 3 número 8, né? 3 meio-campistas, né? Se você vê o Bueno e o Camacho, de origem, são 8. O Bueno trabalhou comigo no Curitiba, quando eu chego ele era 10. O Henderson, na sua base, já jogou de 7. Então, às vezes, quando você coloca, vai ser retranqueiro, vai ser isso. Não, são atletas que têm essa capacidade de construção e de pisar a área. Hoje a ideia era justamente ter um articulador, um cara que também tem esse jogo de infiltração, de preenchimento de área. Claro que chegou também no decorrer da pré-temporada, assim como seus companheiros, está readquirindo sua condição da sua plenitude, aquela que encantou o Brasil pelo Botafogo. Então, um atleta que tem esse poderio de finalização, de movimentação. Tenho certeza que no decorrer da competição vai crescer fisicamente, vai se entrosar com seus demais companheiros. Tenho certeza que irá nos ajudar ao longo dessa jornada que teremos em 24. Humberto, boa noite. Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. Na coletiva pós-jogo contra o Corinthians, você abriu falando sobre a situação do Regis. Hoje, se você pudesse falar se há uma definição da direção executiva de futebol em relação ao atleta, você conta com o atleta na sequência do Campeonato Paulista, e se é possível já projetar a equipe para o jogo contra o Ituano, um jogo difícil fora de casa. Obrigado. Vamos lá, vou responder a segunda, tá? A primeira, não falo mais desse assunto, tudo que eu tinha que falar eu passei lá na entrevista coletiva após o jogo do Corinthians. E até mencionei no final que tudo seria resolvido internamente, né? Então, isso aí já andou muito, né? Então, você vê que o foco lá não foi nem o jogo, foi essa questão, então resolvido internamente. E quanto ao jogo do Ituano, não tem como ainda a gente esboçar uma equipe, tá? Porque é muito prematuro. Amanhã a gente vai reavaliar esses atletas para ver a condição real de cada um. É claro que a gente sabe que será na sexta-feira que vai vir um pico maior de cansaço. A gente fez o nosso ajuste para esse jogo, a gente não estava dentro das 48, a gente não tinha batido as 48 horas ainda. E nós vamos fazer também na sexta-feira sem estar fazendo as 48 horas. Então é um desgaste tremendo. Hoje os atletas mais uma vez lutaram do início ao fim em busca do resultado de vitória. Infelizmente ela não foi possível, como eu falei, vamos continuar trabalhando, a construção ela é árdua, mas cabe a nós encontrar os meios para que a gente possa vencer o quanto antes, porque a competição é muito curta também. Mas o que me deixa com esperança, com a expectativa elevada, é que ao término do jogo, a indignação, a insatisfação dos atletas
e já projetando o próximo duelo. Então mostra o engajamento, o comprometimento e que também eles estão incomodados com essa situação. Então daqui a pouco as coisas tendem a fluir, porque quem trabalha, nada resiste a ele. Então a gente vai continuar trabalhando bastante para que a gente possa reverter esse quadro adverso que estamos vivenciando nesse período. Humberto, boa noite, sou o Victor Freitas do Publicast. Somando com a temporada passada, hoje já são 10 jogos sem vitórias do Guarani, né? Claro que a maioria dos atletas hoje chegou há mais tempo, então menos tempo, né? Tem muita responsabilidade em relação a isso. Mas para você que tem contrato até o fim do Paulista, isso te pressiona de alguma maneira? De maneira alguma. Você gosta da polêmica, né? Mas é legal. Jamais. Tá certo, mas são fatos, tem que ser colocado e o seu trabalho é justamente esse. Não me preocupo, nunca me preocupou, desde o momento que eu escolhi ser treinador de futebol, sei da pressão, trabalhando no Guarani também, um clube grande, assim como eu já trabalhei em outras equipes também grandes, conseguindo implementar bons resultados, conquista, 6 anos de trabalho com 5 conquistas, um título nacional, prova que eu estou no caminho, lógico, engatinhando, muita coisa para crescer, para melhorar, ter uma trajetória aí pela frente, e é isso que me motiva. Então, o pré eu tiro, eu me preocupo em me ocupar nas demandas que eu tenho, naquilo que eu consigo controlar e sempre fazer as equipes que eu trabalho melhor. Então, esse vai ser o meu grande desafio aqui no Guarani, como você bem frisou, 13 atletas que chegaram, atletas chegando no início da temporada, no meio da pré-temporada, então a dificuldade ela aumenta, mas mesmo assim fizemos 2 bons jogos, um contra o Corinthians fora de casa, se impõe em cima do adversário, do início ao fim buscando o resultado de vitória. E hoje também, sabemos da dificuldade que é o São Bernardo, o ano passado veio aqui, fez um placar elástico pela qualidade, já está há 3 anos com o seu treinador, então quando vai pincelar, quando vai fazer as contratações dentro dessa ideia, isso facilita bastante, mas a equipe não abdicou da vitória, tentou do início ao fim, infelizmente ela não veio, então nós temos que ter cautela, temos que ter sabedoria, lógico que isso tem nos incomodado, tá? A gente está todos nós insatisfeitos, mas assim, eu procuro me ocupar naquilo que eu tenho que fazer de fato para fazer um Guarani cada vez melhor. Boa noite, Humberto. Eduardo Tolentino, canal Futebol Interior e Rádio Valinhos FM. Um prazer estar te vendo de novo aqui, mais uma temporada. A minha pergunta é, o Guarani ainda tem mais uma vaga, né, no Campeonato Paulista para inscrever. Você já falou que não vai comentar de novo o caso do Regis. Eu queria saber se existe a possibilidade do Guarani inscrever algum dos jogadores que se destacaram na Copinha. O Guarani que se classificou para a segunda fase e caiu para o time que vai jogar a final amanhã, o Corinthians contra o Cruzeiro. Caiu nos pênaltis, fez um jogo duro. Se existe a possibilidade do Guarani contar com um daqueles jogadores ainda no Campeonato Paulista? Sim, inclusive eles estão no nosso elenco, né? Muitos deles lista B. Então não tem a necessidade de queimar, né? Essa inscrição. Então eles já estão treinando conosco desde segunda-feira. Como eu falei, desde o ano passado, alguns desses atletas que participaram da Copa São Paulo já treinaram conosco, na sua grande maioria ali do elenco. E agora já trouxemos também o Vitinho, um menino do Sub-17, que é Sub-17 ainda, no lateral esquerdo. Ficou num período conosco ali de treinamento, um atleta com potencial muito grande. Então já está treinando conosco também, uma posição carente no país. É um atleta que a gente visualiza que num espaço curto aí, médio, curto prazo, provavelmente vai estar desenvolvendo o seu melhor futebol aqui no profissional e trazendo resultado esportivo e também financeiro para o clube, que é essa a ideia quando a gente ataca a base. E a gente está bem consciente quanto a isso, sabendo inserir os atletas, cada um respeitando o seu momento, para que eles possam vir para cima, colocar as suas características, nos ajudar desportivamente e depois, consequentemente, ali uma futura venda, que é o planejamento do clube, né? Então, os atletas sim estão sendo olhados com muito carinho. É um momento difícil, nós temos que ter sabedoria também de estar inserido. E tem alguns atletas ainda que a gente não fez a inscrição. O que a gente tem feito de acordo com a demanda, a gente vai inscrevendo os atletas, pensando jogo a jogo, até porque às vezes tem negociação no meio do caminho, às vezes você já faz uma inscrição, mas você perde um outro atleta de uma posição. Então nós temos que ter muita sabedoria nesse momento, até para não ter nenhum prejuízo, né, de ordem financeira para o clube, quando você perde uma inscrição, e também de forma desportiva. Então, muita cautela nesse momento também para a gente pontuar essa última inscrição.
aí, entrevista coletiva do técnico Humberto Louser, que falou, né, entre tantos assuntos, disse que não vai falar mais sobre esse assunto do Regis, que já deixou bem clara a posição dele no jogo contra o Corinthians, falou da dificuldade de jogar contra o São Bernardo, que joga com 3 zagueiros, impôs essa dificuldade de criação, né, e ele até cita como exemplo que tem vezes que se joga com 4 atacantes e não se cria, se joga com jogadores de características mais defensivas, você consegue ter um volume de jogo maior. Mas aquilo que o torcedor já está incomodado e ele também trouxe, né? O time não tem marcado, apesar de ter criado, e agora é trabalhar para esse confronto de sábado fora de casa diante do Ituano, que vem embalado para esse jogo diante do depois dessa vitória, né, da equipe diante do Corinthians, Albertinho. E o bom é que ele não quis mais tocar no assunto do Regis, mas os torcedores lá no Brinco de Ouro da Princesa começaram a gritar o nome do Regis. Então é um assunto que deixou marcas, né? Deixa a ferida, né? Deixa a ferida aberta. Nós havíamos comentado antes, né, Lucas de Souza, sobre até mesmo o fato da lista B, né? De alguns jogadores que estão treinando. E ele cita isso na parte final agora, né? Exatamente. Então, assim, o Guarani ele não vai queimar, realmente. Se ele tem mais uma vaga, ele tem mais jogador, vamos ver quem ele vai colocar. E vamos ver aí o imbróglio, né? Regis e também contra Regis e o nosso treinador, Tudo que o Guarani menos precisava nesse momento era um cabo de guerra desse, né, Albert? Exatamente. Então, mas pelo visto, quem ganhou esse cabo de guerra, né, foram quem gosta de notícia assim, quem só tá perdendo é o Guarani. É o Guarani. Exato. Só o único que perde é o Guarani. É aquilo que a gente sempre fala, né? Nada nem ninguém é maior que a instituição. Exatamente. E outra, o único que sai perdendo é o próprio Guarani, né? Sim. Como não, a culpa não é da notícia, viu? A notícia, o repórter ele tem obrigação de buscar informação. Mas assim, como ela chega, que é o X da questão. É o X da questão, né? Então acaba toda vez a mesma coisa, né? Alguns assuntos internos, eles não devem ser externados, né? Pra mim, acho que pra muitos também, que o vestiário é um lugar sagrado. O que acontece lá, morre lá. É como num casamento. Exatamente. Você vai falar o que tá acontecendo no teu casamento? Meu Deus do céu. E tudo isso aconteceu num treinamento onde não tinha imprensa. Não tinha imprensa, aí, exatamente. Entendeu? Então aí acabou-se, né, transformando nesse burburinho. Tudo seria resolvido se no dia após o acontecido, e realmente saiu na imprensa, uma nota do Guarani dizendo que isso seria resolvido, roupa suja se lava dentro de casa, né, e que iria averiguar e pronto, acabou. Daqui 2 dias nós não estávamos nem conversando sobre isso, né, mas tudo aconteceu primeiramente na lista, né, que a lista da Federação Paulista, né, passou dos jogadores que não estão na primeira rodada. Se o Guarani tivesse feito como um tempo atrás colocava que fulano sentiu, não está bem, etc, evitaria qualquer problema. Mas já que acabou sendo externado, deveria ter sido feito de outra maneira. Também penso que o Humberto Louser, no jogo contra o Corinthians, ele não deveria ter falado nada. Sim, o Juliano Camargo, que é o superintendente, ele que cuida, né? Ele que é o responsável o elo de ligação entre o vestiário e a diretoria. O Humberto Louser acabou falando e depois o Juliano Camargo apareceu, né? Colocando panos quentes. Mas aí o trator já tinha passado por cima. Em relação ao campo, né? Campo e bola, como ele mesmo disse, né? Ele acabou defendendo o jogo contra o Corinthians, que ele jogou com 3 volantes e acabou criando mais, e com meia ele acabou não conseguindo criar, porque com certeza ele já sabia com bom tempo que o São Bernardo joga com 3 zagueiros. Aliás, desde quando o Zanardi tá no São Bernardo, ele implementa esse 3-4-3, que é um sistema novo no Brasil. Exatamente, só que assim, a gente vai pra batalha sabendo qual é o adversário. Hoje em dia não dá pra você dizer que você não sabe como o seu adversário joga, quais são os pontos fracos. Tanta informação disponível. Então, aí é o que ele disse, né, que acaba criando e acaba não marcando. Ele acabou corroborando que a gente bate nessa tecla aqui, o famoso capricho. Não adianta, o treinador, eu acho que o treinador, ele tem, a responsabilidade do treinador é levar o time até o último terço. Sim. Ali eu tenho certeza que ali é a obrigação do treinador. De lá pra frente, que seria o último terço, seria da grande área pra dentro, ali vai o seu individual do jogador. Aí entra a qualidade do jogador. E estamos vendo que está faltando o famoso capricho jogadores do Guarani. Não que eles são perna de pau, né, pé de Mickey, ninguém tá falando isso.
Pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente sabe, o Derek foi artilheiro do Guarani. Junto com o Bruno Mendes, que ficou 1 gol ou 2 gols atrás. Né? O João Vitor da Lapada já salvou a gente. Né? O Reinaldo é um jogador interessante, mas falta esse treino de finalização. Não é só o treino de finalização, é mais o treino mental. Principalmente mental. O gol é grande, cara. Bastante. Você teve essa experiência. Exatamente. Né, o gol é grande e para quem não sabe jogar bola, como eu, ele fica tamanho da caixa de fósforo. E lá que eles estão, né? Lá eles são profissionais, né? E eles estão preparados para isso. Só que no Guarani, né? Por 10 jogos sem vitória, 16%, se não me engano. Aproveitamento. Isso preocupa muito. Exatamente. Né? O Marcelino tá falando aqui no nosso YouTube, né? 10 jogos sem ganhar, sempre a mesma história, vamos pro próximo jogo e ninguém faz nada para melhorar, e a torcida gritou pelo Regis. Você, se é Humberto Lousa, ele escalaria o Regis pro próximo jogo? Cara, é assim, Te joguei numa fogueira? Não, assim, se ele vem treinando, eu sou o treinador, tá? Sou treinador de futebol interior, né? Se o Lucas de Souza, ele vem narrando, né? Ele vem cumprindo com a função. Cara, se ele vier pedindo passagem, obviamente, se eu tenho 2 meias, eu testei o Chay, por exemplo, o Chay hoje, o primeiro tempo, o segundo tempo que eu colocaria, se eu tivesse o Regis. Sim. Né, pra continuar, né, o meu estilo de jogo, meu pensamento é esse, eu preciso de alguém pra criar. Se o Regis estiver treinando bem, né, e eu acho que o Regis, ele mesmo, se ele estiver fora de forma física, meia, principalmente meia, ele tem que usar o cérebro e o pé não precisa ser corredor, porque sendo assim, o Ganso então tá morto. Pois é. O Ganso não joga mais, né? Porque ele precisa ter a velocidade mental e, obviamente, executar o passe, executar o lance. Mas a turma quer que eles sejam tudo sem Bolt. Então aí vai o critério é não ter critério. O que você quer? Você quer 3 volantes, o quê? Marcação, quem vem de trás, você tem alguém que vem de trás? O Matheus Bueno, mas aí o Matheus Bueno, ele pode até mesmo usar isso como muleta. Cara, eu sou o volante, eu tô quebrando um galho. Aí você coloca o meia, mas o meia ele tem que marcar também, mas até onde ele tem que marcar? Até onde ele vai fazer o Chay combateu. O Chay combateu, fez 3, 4 faltas, mas pisou na área. Né? Mas em determinado momento do segundo tempo ele foi encaixotado, exatamente, foi encaixotado. Porque ali você não tem, a bola não sai, a bola só sai a bola de trás quadrada. Quando começou aquela jogadinha apoiada, você sabe que o quê? Que tem 2 linhas ali com 4 jogadores na sua frente e você não tem o que fazer. Aí começou a famosa rifar a bola. Só um lance que deu certo, na minha opinião, né? Um lance assim que logo que o Bruno Mendes entrou foi a casquinha do Derek, e depois o Bruno Mendes teve a chance de finalizar, que finalizou mal. Outro que também sabe jogar bola e precisa ter um pouco mais de calma. Fora isso, assina embaixo que o Humberto Louser falou, ele é o melhor, pra mim é o melhor técnico que o Guarani tem nesses últimos tempos, pra mim é o melhor. Que entende de bola, entende de campo, foi jogador, então pra mim, como ele mesmo se defendeu. E tem identificação com o Guarani, né? Exatamente, ele conhece. O que falta agora é o time pegar um pouco mais cancha. Lembrando que o Campeonato Paulista não pode ser tirado como parâmetro para o Campeonato Brasileiro. Em 2022 vimos que aconteceu. Pois é. Alberti, seu destaque final de mais essa jornada sensacional, o Guarani que enfrenta o Ituano no sábado. O Guarani que enfrenta o Ituano no sábado, o Ituano que venceu o Corinthians, né, por 1-0, agora o Guarani descansa, né? Não temos ninguém aí suspenso, obviamente, né? Agora é torcer para que a recuperação seja boa e o Guarani vai enfrentar uma pedreira, que o Ituano também lá não é fácil. Bom, nenhum jogo do Campeonato Paulista é fácil, né? E o Guarani possa performar da melhor forma possível. Mas trabalhando, lógico, na recuperação e também, principalmente também no mental. Esquecer esse caso, o Regis acabou, põe uma pedra em cima toda vez. Aí o Regis, cara, se o Regis for pra jogar, ele vai estar na lista. Se ele for sair, não vai estar. Só uma questão em relação ao Regis. Gente, o Regis que a gente tá acostumado a ver também não mostrou nada quando, né? Jogou um jogo bom contra o Avaí e depois não foi mais nada, hein? Exatamente, aí entrou... Os mesmos que estão pedindo o Regis agora criticaram no passado, só um detalhe. Exatamente. Só que aí vai, né? Aí, como ele deu a deixa, né? Que ele jogou com 3 volantes e ele jogou melhor, né? Aí eu fico imaginando o Eduardo Persson lá. O Eduardo Persson, ele é volante. Pois ele joga. E hoje é o 10 do Ituano. Exatamente. Então, eu penso que
ou o Chay, ou ele vai continuar com o Chay, né? Ou quem sabe o Regis sendo reintegrado, a gente não sabe, né? Para poder provar, né? Se quem tá certo, quem tá errado. Que eu acredito que o Humberto Loser não vai fazer isso. Acredito que não vai fazer isso, não querer de colocar o cara contra a torcida, ó, vocês pediram o cara tá aqui. Né? Não é o feitio dele. Não é feitio dele. Pra mim, pra um jogo como o Ituano, um time que é aberto, joga leve, né? Ele joga leve, joga leve. Ele é um jogo que ele vai pra cima. O São Bernardo esperando, né? E quando chegou, deu aquelas... bastante gente. E mais importante, Albert, o Ituano vai jogar dentro de casa. Né? O Guarani enfrentou o São Bernardo em Campinas, fora dos domínios do São Bernardo. Né? O São Bernardo jogou de uma maneira mais retraída. Não vai ser a mesma postura que vai enfrentar o Ituano lá em Itu. E essa história, viu? Essa história de, nós somos um time que vamos propor o jogo. Esquece, agora vamos ver o Guarani reativo. Vamos aguardar o Guarani reativo. Quem sabe o Guarani reativo? Já vimos o Guarani reativo contra o Ceará. Né? Então, vimos o Guarani reativo contra o Sport. Entendeu? Então vamos ver agora com o Guarani. Agora, que o Guarani lá na Arena Corinthians parecia jogando no Brinco de Ouro da Princesa. Sim. Né? Foi a melhor. Eu, assim, olhando assim, o Guarani jogou melhor contra o Corinthians do que contra o São Bernardo. Não, e você foi cirúrgico no teu comentário, justamente por conta disso, né? A questão física, eu acho que nem somente física, porque o Corinthians vinha aí de uma preparação, de uma pré-temporada, mas a questão física ela é limitada. E o Guarani teve mais repertório. Sim. Não foi só pela questão física. O Guarani teve mais repertório contra o Corinthians do que hoje contra o São Bernardo. Sim, aí bola na trave. Então tudo acontece com o Guarani, né? Primeiro a bola na trave, depois a cabeçada do Derek que vai lambendo o gol do Cássio. Hoje essa bola pra mim entrou e não foi marcado. Então se caso o Guarani tivesse vencido a partida, mas se você tirar o placar foi 0-0, né, demonstrou o quê? Um Guarani que ele tem a posse de bola, o Guarani que trabalha bem a bola, o Guarani que tem uma ideia de jogo, mas na hora de tirar um 10, o Guarani ainda peca em 2023. E o Loser deixou isso destacado. Então, dito tudo isso, se é quem tá definindo a coisa em campo que não tá conseguindo fazer, ou seja, o Guarani chega, mas não faz, né, a culpa não é tanto do treinador, né? Exatamente. Aqui a gente costuma sempre culpar o treinador, mas, gente... Último terço. Enquanto a gente continuar culpando o treinador, vamos sair do lugar. Mas aí é fácil, porque você tá pegando um cara que até o último terço, pra mim, ó, sistema defensivo, como é que tá? Ok. A bola está chegando no último terço pro jogador finalizar, ok. Chegou lá na frente do gol, cara, não é ele que chutou, velho. Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar para as chances serem criadas, chegando lá individual de cada um. Então, o Loser tem a culpa dele? Tem, 10 partidas sem vencer. Certo? Mas nessas 2 partidas que passou aí, não foi ele que cabeceou a bola para fora. Ou na trave, ou foi ele que teve uma chance com o Reinaldo. Né, que ele tivesse um pouquinho mais de capricho e não tinha batido reto no mesmo canto, tinha batido cruzado. Assim como o Bruno José fez na partida, acho que foi contra a Chapecoense, não sei como, contra a Chapecoense, eu acho que foi contra a Chapecoense. Ele bateu, o goleiro ficou, o zagueiro ficou procurando para um lado para o outro e acabou finalizando, se eu não me engano. Então, assim, o Humberto Loser, ele sabe o que ele está fazendo, a ideia de jogo dele é interessante. Mas o que falta também é pôr a responsabilidade nos jogadores que ali estão, que não estão sabendo, não estão tendo a famosa calma para mandar para dentro. Você tem um Ronaldo lá, fenômeno, como o Ronaldo, fenômeno, com outros atacantes, o atacante tem que entender que a área, ela joga a favor do atacante. Quando eu vejo um Reinaldo de costas pro lance com 3 jogadores do São Bernardo atrás dele e quer meter um calcanhar, ele está dando a bola para a defesa. Né? Ali estão de frente. Se houver um enfrentamento do atacante com o zagueiro, a vantagem vai ser sempre do atacante. Exatamente. Se ele tá de costa, o que ele tem que fazer? Não levar a bola pra fora da área. Cara, é dentro da área. É dentro da área. E nós vemos que várias e várias vezes essa jogada era feita. A bola fazia-se, né? A zaga tirava de São Bernardo e já colocavam 3, 4 jogadores em cima que sabia que o cara ia tentar fazer o quê? Tentar dar um calcanhar. Ele tava sozinho. Então ali, algumas coisas ali é de jogador, tá? Isso aí é coisa que vem da base. Aí o Humberto Lousa já vai pegar um cara já cavalão e vai ter que ensinar algumas coisas que isso já deveriam ter vindo lá da base. Alberti, sensacional mais uma vez.
Seu destaque final, seu abraço e sábado você tá de volta, né? Sabadão, tamo junto e misturado, Ituano e Guarani e Ituano, às 20 horas, né, no Novelli Júnior, uma partida de suma importância pro Guarani em relação ao campeonato. O Guarani agora, pensando nisso, o Guarani tem mais 10 rodadas, né, então agora o Guarani precisa buscar agora, vou falar pra ser sincero pra vocês, espero que o Guarani consiga fazer seus 12 pontos mais rápido possível. Lucas de Souza e amigos, Rádio Valinhos FM 87,9, canais do Futebol Interior, muito obrigado pela audiência, estamos juntos na próxima. Falou Albert Cavalcante, meu repórter / comentarista, e agora vamos para a ficha técnica completa de 0 para o Guarani, 0 para o São Bernardo pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Guarani de Humberto Louser mandou a campo Douglas Borges, Heitor, Léo Santos, Ryan, Mike, Chay, depois Gustavo França, Camacho, depois Lucas Araújo, Matheus Bueno, depois Anderson Leite, Reinaldo, depois Gabriel Santos, João Vitor, depois Bruno Mendes e Derek. Na reserva, o Álvaro, Márcio Silva, Helder, o Iago Teles, o Wenderson, o Marlon e o Pablo Tomás. Já o São Bernardo do Zanardi mandou a campo Alex Alves, Helder, Alan Santos, depois Alan Foster, Pedro Carrerete e Rodrigo Souza. Lucas Lima, Arthur Henrique, Vitor, Ricardo, Silvinho, depois Kaique, Lucas Tocantins, Matheus Regis, depois João Carlos, depois Romison. Ainda no lugar do Lucas Lima entrou Wesley. Na reserva, Júnior Oliveira, Davi Gabriel, Cauã, Hugo, Luiz Felipe e Matheus Martins. Nenhum gol para nenhum lado, cartões amarelos, 1 para o Derek, pelo lado do Guarani, 1 para o Alan Santos, 1 para o Helder, pelos lados do São Bernardo. Público total, 7.748 pessoas para uma renda de R$ 169.160. O árbitro, o senhor Márcio Matos dos Santos, auxiliado aí pelo Anderson José de Moraes Coelho e pelo Daniel Paulo Zioli. O quarto árbitro, Wilbert Estevão da Silva, e o VAR, o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. 24 de janeiro de 2024, a bola começou a rolar a partir das 21h30, horário de Campinas. Essa ficha técnica completa de Guarani 0, São Bernardo também 0. Ficha técnica do jogo. E com a ficha técnica encerramos mais uma super jornada esportiva dos canais Futebol Interior, ao lado da Rádio Valinhos 87.9, no oferecimento de Café Canecão, o café no seu melhor momento. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, peça no delivery 997-88-3821 ou 3242-3125. Chamou, pediu, chegou. Sua marca em destaque aqui na Rádio Futebol Interior. Entre em contato, 19 989893526. Chama no zap e faça um ótimo negócio. Nesta quinta-feira tem Ponte Preta em campo, Santos e Ponte Preta, na voz de Carlos Corsato. Reportagens de campo de Pedro Lino. Reportagens do estúdio dele, André Luiz, o repórter feliz. Na voz dele, Marcelo Corsato. O nosso já era. Canais Futebol Interior, na direção executiva de Elcio Paiola. Direção geral de doutor Arthur Eugênio Matias. Coordenação de esportes é dele, Carlos Corsato. Rádio Valinhos 87.9. Direção de programação dele, Ismael Neto. Presidente, o Wagner Faneco. E equipe técnica mais técnica do Brasil, com a Maila Siqueira e o Gustavo Baldezin. Eu sou Lucas de Souza, estive ao lado de Albert Cavalcante. E na mesa digital, nosso querido Felipe Samurai Marques, o mago dos botões, modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão. Um abraço a você que nos acompanhou até aqui no Facebook, YouTube, canal de áudio oficial na Rádio Valinhos 87.9. Fique com Deus, até a próxima. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos 87.9 FM. Aqui nós vestimos a camisa. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.